Os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui. E continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Muito boa noite mesmo. Agora 19h39, pulou 19h40, só 21h30 que começa Goiás e Ponte. E vamos tocar essa bola aqui com muito prazer com os amigos aqui da Bandeirantes, pessoal participando pelo WhatsApp. Ponte Goiás e tal, quem narra é amigo Batista. Comentários do CH que neste momento, no cacuete do rádio, está se alimentando de forma alusiva lá na sua Jundiaí. Ao meu lado, o meu grande amigo Greg Zorzin e Antônio Lupe nas reportagens conosco também aqui nos estúdios. Legal que eu sentei aqui, Alexandre Almeida falou assim: não, você quer, tem 2 intervalos, tá? O programa tem 1h30. Não, tem 2 intervalinhos e tal, tranquilo. Dá pra você respirar tranquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Jorzinho, como é que você está, Jorzinho? Vê você fazer uma referência carinhosa a mim, muito obrigado. Tudo bem, né, Edu? Estar ao seu lado. O prazer é todo meu. Grande Jorzinho. Eu que tenho que dizer um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no Concentração. Você viu que eu fiz questão, né, de sair, fui lá tomar o meu café, dar aquela esticada na perna, passar ali ao toalete, para participar desde o início com você. Obrigado, Jorginho. Desde o início. É um prazer estar aqui com você, viu, Edu? E um abraço aí a todos os ouvintes ligados aí no Concentração. Muito obrigado. Ô, amigo Lupe, gol do Brusque, rapaz. Você tá bem, Lupe? Tá tudo bem, tranquilo? Tudo bem, Edu. Um abraço pra você, pra todos que acompanham o Concentração. Gol do Brusque. Cabelo bem cortadinho, Sim. sempre muito bem, né? E Zorzinho agora tá com a sua nova cabeleira, tá indo bem também, Zorzinho. Vulgo topete agora. Topé, tá ficando bonito. Tá? Ó, valeu. Pô, vindo de você, Edu, com essa, toda a sua elegância, Ficou. todo o seu penteado aí, tá louco, tá
tá bom demais. A rodada que começou boa pra Ponte, né, Edu? Por enquanto vai ficando ruim, né? Porque o Brusque faz o terceiro gol contra o Náutico e o Londrina ainda vai vencendo o Remo lá no Baenão. O Vitória perdeu hoje à tarde pro CSA em casa. Por enquanto, o único resultado bom pra Ponte. Mas esses dois jogos que acontecem neste momento vão complicando a situação da Macaca, que ainda entra em campo 9h30 da noite para enfrentar o Goiás. O Gilson Kleina ainda não confirmou a equipe, Moisés está fora, recebeu o terceiro cartão amarelo e o Thales não joga porque pertence ao Goiás, está emprestado à Ponte Preta. A questão contratual, por conta da cláusula, impede então o Thales de jogar contra o seu clube que detém os direitos econômicos e federativos. Edu. Deixa eu ver aqui se o Edu tá jogando, rapaz, porque o Brusque, ele marcou 3 gols. Tony, Luizão aquele. Aquele. Marcou e saiu. E Maurício, eu não tô vendo aqui, você que é bom da internet, veja pra mim no Brusque. Se o Edu está jogando. Veja pra você agora. Você é demais. O Edu que é artilheiro da Série A2. Eu não sei se ele tá com a namorada, se ele ganhou uma folga. Série B, né? Série B. Deixa eu ver o que mais aqui, não tô vendo aqui na escalação. Luizão não tá. O Edu não está jogando, hein? Não está jogando. Não está jogando, Edu. O Edu não tá jogando, Edu. O Edu não tá jogando. Olha, e deixa eu ver o que mais aqui. Nós estamos acompanhando o Remo 0, Londrina 1. O jogo é lá em Belém, tá? Esse resultado aqui também não é bom pra Ponte, né? Você falou aí, 1-0. Quem marcou pro Londrina? Deixa eu ver aqui. Zeca. O Zeca. Zeca é a lateral esquerda, aquele que era do Santos? Não. Aquele tá lá, no... Tá no Vasco. Tá no Vasco, é verdade. Zeca, Londrina 1-0. Bom, deixa eu ver como é que tá a classificação da Ponte nesse momento aqui. Vamos lá, é a Série B. Goiás e Ponte é 21h30. Atenção, hein? Nesse momento, a Londrina tá indo para 38. A Ponte também com 38, ambos com 9 vitórias. A Ponte, claro, vai jogar. É no saldo, é. A Ponte tem saldo negativo de 3. Não, no saldo... o Londrina tem um saldo de 9, né? Menos 9. No saldo, por enquanto. Mas se o Londrina fizer um gol... Não tem jeito. No saldo não dá. No saldo ainda não dá, né? Mas de qualquer maneira, um péssimo resultado para a Ponte. E o Brusque... Ele, 38 pontos, ele tem 2 vitórias a mais que a Ponte. Então o Brusque nesse momento, mesmo número de pontos, repito, mas ultrapassa a Ponte em número de vitórias, 11 contra 9. Agora, e olha que o Brusque ainda perdeu aqueles 3 pontos, hein? Sim, pelo caso de racismo, né, contra o Celcinho. Londrina, né? O Celcinho Londrina. Exatamente, um dirigente do Brusque ofendeu o Celcinho na partida entre Brusque e Londrina. Tá, e a Ponte para hoje, você falou que o Moisés não joga? Moisés não joga. Moisés está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e por isso não fica à disposição do técnico Gilson Kleina. São 3 os candidatos principais: o Fecim, o Niltinho e o Iago, que podem assumir essa vaga no ataque ao lado do Richard e também do Rodrigão. Mas ainda tem algumas outras dúvidas, como por exemplo na zaga, se o Ryan joga ou não joga. O Ryan saiu com câimbras no último jogo, no empate com o Vitória, e tem a situação do Iago Henrique, que também por conta do período curto de uma partida e outra, né, o intervalo menor, ele sentiu bastante o jogo contra a equipe do Vitória e ainda é dúvida. Se ele não tiver condições, provavelmente o André Luiz volta ao time da Ponte Preta no meio-campo. Daqui a pouco, a escalação da Macaca, que deve ser divulgada por volta de 8h30, 8h40 da noite. Bom, há uma dúvida lá, aí, Jorginho? Deixa eu ver. Bate na mão do cara do... Tô na mão do cara do Londrina, né? Londrina, mas parece... já segue o jogo. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Realmente, o cara da frente tentou tirar. Tirou, lascou e bate no braço do companheiro de trás. Aí, ó, gente, se tudo for pênalti, meu Deus do céu, tudo para. Mas tocou na mão, né? Tocou na mão, é um problema. Pois não, Lupi? O CH tá ok. Mas já, professor, já se alimentou, mas quanta honra tê-lo aqui no Concentração. Grande abraço, boa noite, hein, professor? CH. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem. Eu não sei quem dá informação para você, mas esse informante, ele tá te derrubando. Eu só saio para lanchar com a sua autorização. Não, o que é isso? Então não, estou aqui à sua disposição e também a serviço do rádio, Edu. Não, mas por favor, se o amigo ainda não lanchou, que fique à vontade, por favor. Estou muito bem acompanhado aqui no estúdio, assessorado, tendo a grande companhia aqui do Lupe, também do Zorzinho aqui, do Gleger, tá bom?
E você, por favor, qualquer detalhe, você, por gentileza, fique à vontade. Mas você está acompanhando o que pela TV aí, CH? Para nos ajudar. Nesse momento eu estou dando uma passada de olhos nos 2 jogos, mas eu estou atento no jogo do Londrina. Estou atento aqui no jogo do Londrina. Mas não acabou, né, Edu? Tem muita coisa para acontecer, né? O jogo está muito dinâmico. O do Brusque também está bem emocionante. Mas eu estou aqui ajudando a secar o Londrina, Edu. Precisa. Nessa altura do campeonato, olha, rodada importante e complicada para a Ponte, viu? Você sabe que, vocês repararam que até cheguei cedo um pouco aqui, viu, Jorzinho? Eu percebi. Nós estamos lidando com as histórias da rádio. Tava ali no aquário ali, gravando. Novembro, aniversário da Bandeirantes, 88 anos, e foi me dada aí essa missão de resgatar um pouco a história, entrevistados e tal. E a gente está conversando com ex-locutores e apresentadores muito queridos na época, né? Eu tive a oportunidade de conversar, Rogério Aquiles está lá em Piracicaba, ele vai dar um depoimento essa semana. Foi ele que narrou aqui a final do Brasileiro 78, Guarani campeão, naquele 13 de agosto de 78, lá no Brinco. Vai falar de toda a sua emoção. O capitão, como ele é conhecido lá, tá bem, tá lá em Piracicaba, numa rádio web, passou pela Bandeirantes também de São Paulo, teve uma brilhante carreira. E graças à sua generosidade, foi ele que me lançou no rádio em 82, trabalhando na cultura. Eu fui lá, conversar, se tinha uma vaga, não sei o que tem. E aí eu comecei, graças a essa grande força aí do Rogério Aquiles, na época do Álvaro Bosa também. E a gente tem conversado. Olha, Jaércio Barbosa. Aqui nós temos o Joelcio Cardoso. Não é o parente do Joelcio. Não é o parente. E tem o Jaércio Barbosa. Jaércio. Não sei se você... Jaércio. Mas isso é a década de 70, rapaz. Conversei com ele também, vai dar um depoimento pra gente. O último jogo dele foi naquele Morumbi, aquele gol do Basílio. O Corinthians campeão em 77, estava lá naquele Morumbi lotado. Mas ele tinha um programa aqui que chamava Rota dos Milhões, que era o maior sucesso na época e que se a loteria esportiva era uma mania. Todo mundo tinha vício de jogar na loteria esportiva. E ele, com uma semana de antecedência, era só os domingos esse programa. Ele já projetava o teste do domingo que vinha. Então, os jogos do domingo, no próximo domingo que iriam acontecer, sábado e domingo que iam acontecer, ele já dava um relato. Ele chamava o repórter da cidade ou o setorista do clube para falar de como estava a situação. Por exemplo, América do Rio e Joinville. Então, entrava um cara do Rio, falava do Ameriquinha, ligava na rádio Joinville, o cara do Joinville falava como é que estava. Era um programa sensacional. Conversei com mais aqui, gente, com o Tinini. O Tinini, a parte técnica também vai ser lembrada. O Tinini é um amigo que nós temos, trabalha na Rádio Cidade, é contato há muitos anos, ele vende propaganda. E ele trabalhava aqui na mesa, viu, Alexandre Almeida? Ele que fez a mesa aqui quando a Ponte estava na final de 77 e quando o Guarani estava na final de 78, ele que operou aqui nessas 2 transmissões aqui. O Tinini, um grande amigo nosso, espetacular. Estamos atrás aí, outros grandes aí. E tem um ouvinte que tinha aqui a transmissão, sabe de quem? Do narrador, ele faleceu como narrador aqui da Educadora na época, em 88. Ele foi pescar e foi uma fatalidade, acabou falecendo. E o Batista contou a história dele. Ele tinha um gol longo pra caramba. Eu me lembro que uma vez um ouvinte nos mandou uma narração de um jogo do Guarani. Então, se esse ouvinte tiver aí essa narração, se puder entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp, se eu não estiver aqui, mas o Júlio Nascimento, que está aqui todos os dias, ele passa para mim aqui, para a gente poder ir atrás, para poder mostrar nesse mês de novembro exatamente essa Dionísio Pivato. Dionísio Pivato fez muito sucesso na época e o Batista contou a história dele. Teve um jogo da Ponte contra o Corinthians no Canindé em 88, numa época, aquele 88 que a Ponte, onde ela entrava, ninguém jogava WO, porque a Ponte lutava na justiça para permanecer, que a Ponte foi rebaixada em 87. Então lutava na justiça em 88 para permanecer, era só WO. E o único time que enfrentou a Ponte foi o Corinthians. E o Batista foi para narrar pela Rádio Central e o Dionísio Pivato aqui pela Educadora, hoje Bandeirantes. E depois do jogo, eles se encontraram aqui em Campinas e parece que jantaram juntos. O Batista contou a história. Então, por isso que eu sei que foi em 88 que aconteceu essa fatalidade.
Mas se o ouvinte tiver aí a narrativa do Dino Pivato, a gente agradece, viu? Algum material auditivo que vocês tiverem? O Júlio Nascimento informou aqui no nosso canal interno que ele tem essa narração do Dionísio, Edu. Ah, você tem, Júlio? Júlio já mandou aqui rapidamente. Então vamos incluir, eu combino com você, rapaz. Vamos incluir, vamos detectar que jogo que foi esse e vamos passar aqui no nosso boletim diário aqui no aniversário da Rádio Bandeirantes, tá? E vamos falar de Pereira Neto, né? Hoje nós falamos do Lombardi Neto, uma justa homenagem. Lombardi Neto foi um dos maiores nomes desse prefixo. Quem não teve a oportunidade de ouvir a historinha de hoje, ele faleceu em 69, faleceu aos 39 anos e trabalhava aqui na Educadora. Ele foi chefe do esportes e também tinha esse é do seu tempo, hein, João Batista Ribeiro, da Júlio Mesquita. A Hora do Trabalhador. Uma hora de alegria para quem sua todo dia. Esse programa começou em 1957 e foi o maior sucesso. Era simplesinho e tal, tocava música, tinha poesia e tal, utilidade pública, mas na época, né, para os padrões da época, sensacional. E o Tinini me passou aqui o telefone que era aqui, ó. Você quer ver? Na década de 70. Final de 60 e década de 70, o telefone da Educadora, que ficava na Avenida Francisco Glicério. Sabe qual é o número, ô Lupe? Não sei. O telefone da rádio era 95766. Então os locutores, eles atendiam o telefone e colocavam uma música. Sim. E anunciavam o número do telefone. Os ouvintes que queriam ouvir uma música, oferecia para quem e tal. E se desse tempo, olha, eu quero ouvir música tal. Aí chega na discoteca pegar o disco. O telefone era 95766. Ou dá um alô, por exemplo, aí o Tinini, ele atendia o telefone 95766. Brincadeira. Ficava na Glicério, número 957, o edifício Banco do Estado. Sim. 957. Era o número do edifício. E o telefone 95766. Acrescentava um 66. Uma coincidência aí que o amigo Tinini acabou me passando aqui da rádio. Mas enfim, são muitas histórias, muitos convidados. E você sabe, Jorzinho, que você não é o único goleiro. Pesquisando e mergulhando aqui nos arquivos da rádio. Você não é o único goleiro que trabalhou na história desse prefixo. Eu explico. Que legal. O senhor é o goleiro, o senhor foi revelado pelo Guarani, começou profissionalmente em 97. Certo. Jogou no Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa, Vila Nova, não dá pra decorar tudo. Tem Vitória, Náutico. Santa Cruz. Santa Cruz não. Náutico. Cruz, não. Eu falei Guarani, Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa. Bragantino, campeão da Série C, você foi. Vitória. Paulista pelo Corinthians. Vitória, Náutico. América Mineiro. E o seguinte, o Rinaldo Ciasca foi um goleiro que chegou na Ponte em 1950. Ele veio lá de São José do Rio Pardo. Tem muito sucesso, jogou quase 10 anos na Ponte, o Ciasca. Pô, que legal. 10 anos jogou. E o Ciasca, ele é muito bom na época, tal, marcou a época. O Ciasca, até apareceu o goleiro Carlos, ele foi considerado o melhor goleiro da Ponte até então. Era pegador de pênalti e tal. O Ciasca, ele jogava de bigodinho e colocava um monte de brilhantina assim no cabelo, sabe? Ele tinha o fã-clube dele. Opa! Boa pinta. Boa Aliás, pinta. A grande maioria dos goleiros são boa pinta. Tudo boa pinta. E aí, eu lendo a respeito, eu falei, gozado, o Jorginho também tem essa mania de, né, você arrumou seu cabelo e tal, faz implante, ficou legal, né? Você vê que tem alguma coisa a ver. E ele tinha, ele tinha o fã-clube dele. Rinaldo Ciasca tinha, a mulherada adorava Ciasca. Bom, mas ele, durante esse tempo de Ponte, ele ficou muito frustrado porque vários clubes se interessaram por ele, mas a diretoria sempre colocava um empecilho, então não dava certo. Aí quando chegou em 59, o Palmeiras se interessou pelo Ciasca. E aí acabou não indo, enfim. A diretoria da Ponte com o Palmeiras se desentenderam. Ele ficou muito desanimado, com depressão, e perdeu a posição para o Andu. E no mesmo ano de 59, o Ciasca encerrou a carreira. Só que nesse período de Ponte, ele adorava mesmo música clássica. E ele foi comprando disco de vinil, foi comprando, foi estocando. Ele chegou a ter 12 mil discos. Nossa! E ele tinha um conhecimento fantástico por música clássica. O que ele fez? Ele pegou, quando terminou e tal, ele conseguiu um emprego na prefeitura. Ele foi trabalhar no Museu da Imagem do Som, no MIS. Museu da Imagem do Som, certo, que ficaria do lado do Corpo de Bombeiro. Regente Feijó
com Ferreira Penteado. E aí, isso no início dos anos 60. E aí ele apresentou um programa aqui na Educadora. Sobre música clássica. Música clássica, fez muito sucesso na época. Esse programa era das 10 às 11h30. Colocava as músicas dele, só não entendia. O disco tudo dele também. Chegava, usava o material todo dele. Colocava os ismas do braço, vinha pra rádio e ficava apresentando, né? Que legal. E o Ciasca faleceu em 2000. E aí a família doou todo o acervo para o museu. Para o museu. Olha que legal. E a prefeitura também prestou uma homenagem a ele. Tem uma das salas lá do MIS que tem o nome dele, né? Então foi isso aí. Então você não é. Olha que interessante. Só que o outro departamento. O senhor como comentarista, né? E ele como apresentador de música clássica. Música clássica. Que legal. Mas legal. eu entrei na prefeitura em 91. Você sabe que eu vi o Ciasca fazer a narrativa do 7 de setembro. Não tem aquele sério? Sim. Tem o Palanque. Certo. E eu tava novinho de prefeitura e tal, e eu fui trabalhar mais num desfile também, e ele tava no palanque, assim, das autoridades. É um palanque, sabe como é que palanque 7 de setembro, né? O tablado, tudo rachado, aquele bando de autoridade, e todo mundo se movimentava. Ele tinha uma mesinha que ele tinha lá todo o script para ele narrar. O exército estava passando, ele tinha que narrar. Aqui, tá, nesse momento, se apresentando a Glicério, o 28º BIM, e aquilo tremia tudo, rapaz. Tremia tudo e os papéis voando assim, saindo da mesa. E o microfone dele também tudo balançando. Ele bravo. O Ciasca era bravo. Mas como era bravo, o Ciasca, rapaz. E aí o papel tudo saía, ele querendo. Aí tinha que desligar o microfone e xingava e saía no. Mas sabe o que é o bom do desfile? É que você fala e ninguém presta atenção. Tá todo mundo olhando lá onde Como é que você faz a locução do desfile? Fica tranquilo, cara. Você vai falando aí, ninguém vai falar pra você. Se você errar também, e principalmente quando o exército tá passando. Porque todo mundo quer ficar... A atenção se volta toda pro desfile, né? É o coqueiricho do desfile. E hoje, Greg, você sabe que o desfile de 7 de setembro não teve, né? Não teve o ano passado, por questões óbvias. Mas é o desfile das moças, das mulheres. Hoje o exército, ele tem o seu grupo feminino. Claro. E olha, teve um fotógrafo que ele bateu uma foto, nós estamos em 2021, foi em 2019. Setembro de 2019, quando desceu o exército, o pelotão feminino passando pelo palanque. E teve um fotógrafo que bateu a foto assim, mas pegou por baixo assim a foto, né? As moças de saia... Digamos assim, da altura da cintura para cima não pegou, digamos assim. Certo. E aí a manchete foi o exército de saia, mas tudo sincronizado, moças lindíssimas. Bonito de se ver. Bonito, foi muito legal. Então, é isso aí, lembranças e reminiscências aqui na nossa Educadora Campina. E tem muito mais, hein? Ih, rapaz, novembro promete com grandes depoimentos. Mas vamos lá, gente. Intervalo, Remo 0, Londrina 1. Intervalo, Brusque 3, Náutico 2. Acabou, Brasil de Pelotas 0, Avaí 1. E Vitória 0, CSA 1. Esses dois resultados não foram bons para o Guarani, né? O Avaí, deixa eu ver como é que está aqui a situação. O Avaí, terceiro colocado com 56. O Goiás joga com a ponta em 53, a quarto colocado. O CSA ultrapassou o Guarani com essa vitória. Foi a 51. CRB sexto com 51. Guarani, sétimo colocado com 49. Então, nesse momento, Brusque vai ganhando 3-2, ultrapassou a Ponte em número de vitórias, está com 38 pontos, tem 11 vitórias. A Ponte, 16ª, com 38 e 9 vitórias. O primeiro na zona é o Londrina, com 38, vai ganhando de 1-0. A diferença, aliás, repito, Ponte e Londrina, o mesmo número de pontos, mas no saldo a Ponte ganha aí do Londrina. Bom, meus amigos, é isso aí. Sua expectativa, Zorzinho? Vamos lá. Ponte e Goiás. Logo expectativa boa. Eu tô com uma expectativa boa, apesar da Ponte estar sem seu melhor jogador, digamos assim, né? O Moisés. Mas eu acho que, por tudo que foi apresentado naquela partida contra o Remo, isso que me dá entusiasmo nesse jogo da Ponte, Edu. Porque a Ponte não apresentou um bom futebol contra o Vitória, jogando no Majestoso. Poderia ter vencido. Mas as estratégias de jogo do Gilson, jogando fora de casa, tem dado certo. E esse momento de oscilação aí do Goiás, né? Que acabou mandando o Marcelo Cabo embora. O time tá meio assustado, digamos assim, né? Porque começa a chegar nesse momento decisivo, aí a responsabilidade aumenta, né?
a adrenalina aumenta, a confiança tem que estar em dia o negócio. Senão acontece o que está acontecendo com o Goiás aí. E a Ponte tem que se aproveitar desse momento, né? E não tem que ficar olhando para trás, viu, Edu? Brusque, Londrina. Não, faz a parte dela lá e tá tudo certo. Entendeu? A Ponte tem que se livrar de uma vez dessa zona de rebaixamento. Tá aí mais uma oportunidade. Tudo bem que vai enfrentar um time que tem feito uma Série B muito melhor, né? A tabela mostra isso. Mas a gente sabe que tem momentos da competição que os times começam a oscilar. E esse é o momento do Goiás, né? Negativamente falando. Então, eu estou confiante nesse aspecto, de que o Gilson possa escolher uma estratégia legal e possa surpreender. Tem jogado, repito, a Ponte fora de casa tem jogado muito bem. E essa é a expectativa de hoje também, Edu. Lembra quando foi jogar lá em Belém? Que todo mundo, mas o jogo lá é difícil, é duro, que isso, que aquilo. A Ponte foi lá, surpreendeu e ganhou o jogo. E tem que ser com essa mesma mentalidade. É isso que o Gilson tem que falar no vestiário lá, encher os caras de confiança, elevar a autoestima e botar na arena. Dá assim pra Ponte trazer um bom resultado, viu, Edu? E pra você, CH, a sua expectativa 21h30, o Batista narra aqui, Goiás e Ponte. Deixa eu dar uma informação antes, meu amigo. Sim. Você sabe que no jogo Remo e Londrina tá 1-0 pro Londrina fora de casa, né? Eu não sei se você teve a oportunidade, Edu, e pros companheiros aí, também quem tá nos ouvindo. O gol do Londrina saiu numa pichotada, como diria Gleger Zorzin, de Romércio Zorzin. A bola foi alçada, ele estava sozinho, foi dominar na coxa, deu um passe pro Zeca, centroavante hoje do Londrina, que meteu um petardo e fez 1-0. Negócio horroroso que o tal de Romércio fez na partida. Está no intervalo do jogo, continua aí o Londrina ganhando do Remo 1-0, apesar do goleiro do Londrina nesse momento é o melhor homem em campo até agora, fazendo 3 defesas excepcionais. E sobre a minha expectativa, eu estou muito preocupado, Edu. Estou muito preocupado porque o jogo é muito nervoso para os dois times. A Ponte vem de uma sequência não tão boa, não de resultados, mas de desempenho. Eu não gostei do último jogo contra o Vitória. Achei que o time deixou de vibrar, deixou de ter aquela organização e pegada que trouxe a Ponte recuperando no campeonato. Se ela não tiver um foco, uma mentalização, uma tranquilidade para jogar hoje, ela vai perder do Goiás. Então, não pode ser o futebol praticado contra o Vitória. Não pode ser, porque se for, vai perder. Então, é um jogo difícil. Não ter o Moisés, para mim, é um desfalque que não tem substituto. Deve ser o Fecim por ali, espero que ele entre bem, não é? Então, no meu campo, eu manteria os 3, eu não inventaria André Luiz, não sei o que o Gilson vai fazer, talvez ele até venha com o André Luiz, joga com 4 volantes, não sei o que ele vai fazer, de repente mantém os 3, né? Marquinhos, Iago e também o Leonaldo que volte e acrescente o André Luiz, não sei o que ele vai fazer, mas se fosse ele, eu não colocaria o André Luiz e começaria o jogo com o Fecim. O resto, eu não mexeria. Jogo complicado. E entendo que, apesar dos resultados, só o Vitória, que perdeu, esse foi bom para a Ponte, e agora nós temos todo o segundo tempo da partida Brusque Náutico, está 3-2 pro Brusque, e o Londrina está ganhando fora de casa, precisa terminar essas 2 partidas e não tem nada definido ainda não. Então, por isso que ainda eu acho que empate é bom negócio para a Ponte, porque é um jogo extremamente complicado fora de casa. Mas a minha expectativa é de muito nervosismo, Edu Pinheiro. Entendi. Exatamente. Grande professor, bem lembrado aí. E, Lupe, quanto é que foi no primeiro turno, hein? Ponte e Goiás. Primeiro turno, a Ponte ganhou de 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte abriu o placar, depois o Goiás empatou e na sequência a Ponte novamente marcou o segundo. A Ponte venceu no primeiro turno por 2-1. Gol do Rodrigão, primeiro gol do Rodrigão. 5 minutos, gols no segundo tempo, né? Aí, aos 7 minutos, empata o Goiás, gol de Aleph Manga.
Ô, Edu, deixa eu chamar um amigo nosso aqui na roda aqui. Convidado especial. Pô, convidado especial, Zé Neves. Grande Zé Neves. Mas prazer inteiro. Dá uma palavra pra gente aí, Zé Neves. Prazer inenarrável estar na companhia de pessoas tão qualificadas para falar de futebol. Pelo amor de Deus. Calma, Zé, ele ficou nervoso. Ao lado de Antônio. Mr. Ribeirão Preto, você sabe disso ou não? Mr. Ribeirão Preto. Pegou muita mulher em Ribeirão Preto. Hoje tá namorando, tá aí. Zé, palpite pro jogo daqui a pouco, Zé. Estávamos falando sobre isso. Palpite pro jogo daqui a pouco? Macaca e Goiás. Goiás vem numa decente, assim. Goiás vem mal, né? Goiás tá muito mal. Eu não gosto do Goiás. O Goiás vai perder pra Ponte 2-0. 2-0. Lá na Serrinha. Isso aí. E eu vou ganhar uma caixa de cerveja de alguém aí que vai ter que pagar pra mim cerveja porque disse que a Ponte perde. Ô Zé Neves, fala pra gente da sua atuação profissional rapidamente, como é que tá a sua carreira, a retomada aí da... Tá sensacional, tem acompanhado. Você sabe que a gente mencionou você no Educador hoje, Edu? Não, você tá brincando. Teve um cara que falou assim que não gosta de ser chamado de querido. Eu falei, não é possível. A gente chama o Edu Pinheiro de queridão todo dia que a gente vê o Edu. O Edu é um queridaço, cara. Essa ala jovem é sensacional. O Edu, ele fez faculdade pra ser legal, porque é impressionante como esse homem é legal. É verdade. Ele fez curso pra ser legal. Ô Zé, vocês da ala jovem é demais. Quando eu passo nesse corredor, que o nosso estúdio é o último, né? E cada emissora aqui é tudo ala jovem. Acho sensacional o carinho de vocês, viu? E é legal demais ter com vocês como companhia aqui na Band Campinas. Vocês são muito... É a melhor equipe de esporte. Vocês têm uma estante só de troféu da CESP. Vocês são demais. Obrigado. Sua carreira, como é que tá? Graças a Deus tá voltando os shows de stand-up. A pandemia, graças a Deus, tá acabando, né? Graças a Deus. Estamos aí todo mundo vacinado, trabalhando bastante. Estamos retomando os shows. Quem quiser te ver, YouTube... Vai digita no Instagram, lá. Zé Neves Zé. O Instagram tem tudo lá. O Instagram é o... Zé Neves Zé. @Zé Neves Zé. Zé Neves Zé. Neves Zé. Tudo junto. Sensacional. E segue o Edu também lá no Instagram, né? Qual é o Instagram do Eduzão? @Edu Pinheiro. Aí, ó. Beleza. Tchau, gente. Valeu, Zé. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela visita. Valeu. Sensacional. Grande Zé Neves. Olha, a gente falava aqui no primeiro turno, foi 2-1 pra Ponte. Não foi fácil não, hein? Gilson Kleina, treneiro da Ponte, Marcelo Cabo, né? Foi a estreia dele. E se não me engano, teve um pênalti de VAR, se não me engano, né? Um toque de braço? Deixa eu ver. Não, o primeiro turno teve VAR, né? Ah, verdade. A Série B. É verdade. Mas não foi é um isso? pênalti. Foi um pênalti que a Ponte marcou, se não me engano. Foi de pênalti. O Camilo bateu, né? Pênalti maroto, Edu. Maroto. Você lembra, CH? Um toque de braço. Muito bem, mais ou menos. Então foi aos 21 do segundo tempo, né? Porque, deixa eu ver aqui, pessimismo geral, a Ponte vai descer, campanha ridícula, todos queriam a saída do presidente e tal. Gilson Kleina, 200 jogos nessa partida, né? E não ficou no banco, né? Não ficou no banco. Ele não ficou no banco. Muito bem, foi expulso na partida anterior. Fabiano Chá. Você tá indo bem, parabéns pela memória, hein? É que eu tenho o papel aqui marcado, é diferente, né? Deixa eu ver, entrou com 3 zagueiros e deixou o Camilo no banco. No primeiro tempo foi 0-0. O Goiás deu um show, dominou, apertou, foi um sufoco danado. E no intervalo o Kleina tirou o zagueiro Ednei e colocou o atacante Richard. E tirou o meia Fecim, que veio do Corinthians, e colocou o Camilo. A Ponte voltou a jogar como vinha, né? É isso aí. E o Richard, hein, gente? Como é que fica a situação? Oi, professor. CH, o Richard aqui, ao ser substituído contra o Vitória... Foi vaiado, cara. E a expectativa hoje, se ele for escalado... Primeiro, a situação dele. E segundo, se você é a favor da escalação dele, CH. Jogo fora de casa eu não discuto, não. Ele tecnicamente nunca... Teve um momento aí que ele melhorou. Mas ultimamente ele está judiando da paciência do torcedor da Ponte. Mas como não existe um jogador que você possa ficar discutindo aqui, olha... Por exemplo, como o Guarani tem. O Guarani tem o Alan Vitor no banco de reservas, que é melhor do que os titulares. Só o treinador teimoso que não bota para jogar. Não é o caso da Ponte. Tá mal, Richard? Tá. Precisaria ir para o banco? Sim. Mas vai colocar quem? O Iago para jogar? Que é para mim é um pica-couve gigantesco. O Richard, a expectativa que eu tenho é que de novo ele passe em branco e não faça gol. Mas ele tem uma função tática importante. O Gilson fala muito isso. Eu acabo não discutindo, eu não discuti muito, porque a partir do momento lá atrás, quando a gente questionava mais o Richard, o time começou a engatar uma sequência de vitórias, principalmente no Moisés, a gente deixou o assunto de lado, Edu, porque a essência da situação é a seguinte:
O time da Ponte é muito limitado. E não vai engatar 10, 12, 13 vitórias nos jogos que você tem um performance bom. Então o questionamento vai acontecer. Não, mas Carlos Henrique, você tá achando normal esse futebol? Claro que não estou achando normal. Mas não adianta eu ficar esperando algo que não vai acontecer. A Ponte só tem uma chance no campeonato. Ela brigar muito, correr o dobro do adversário e marcar direitinho para fazer a pontuação para escapar. Fora isso, é acreditar em duende, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Então não adianta você... Então a análise tem que ser em cima, da minha modesta opinião, da realidade dos fatos. Qual é o fato? O fato que o time é fraco. Ele está bem nesse momento dirigido por um cara que está no vestiário e está conduzindo a coisa, por enquanto, de maneira, na minha opinião, inteligente. Agora, vai escapar? Não sei. Eu acho que vai. Eu continuo acreditando que vai, apesar do último jogo ter me deixado com uma pulga atrás da orelha. Eu achei o time muito, muito cabisbaixo. Achei o time muito sem coragem. Você tem que marcar, evidentemente, você tem que ser um time reativo, sim, quando você não tem qualidade técnica, mas precisa minimamente jogar futebol, né? Se for hoje, por exemplo, para praticar o futebol medroso que foi praticado diante do Vitória, vai perder do Goiás. Aí a chapa vai esquentar de vez. Ela já está morna, de morna para quente, até agora. E o Remo continua tentando e continua 1-0 para o Londrina. Então, Edu, discutir o Richard é uma queda de braço muito interessante. Muito interessante. Põe todas as vezes que... Cadê o Niltinho? Cadê o Niltinho? Eu não gosto mais de falar muito disso, porque eu quero ser feliz, eu não quero ter razão de nada. Eu quero que o futebol de Campinas vença. Mas eu tinha informação de Portugal que o cara mais machucava do que jogava. O que está acontecendo? Fiquei sozinho nessa lá atrás em janeiro. Falei, ó, o problema é na parte técnica. Esse rapaz aí não consegue jogar, tem problema físico, é o que está acontecendo. Esse era o cara para jogar no lugar do Richard. Se tivesse sequência e se não machucasse do jeito que machuca. Esse era o cara. Tem experiência, sabe jogar futebol. Começou bem, depois machucou. O Iago é um jogador... Olha o torcedor aí agora no programa, Edu, você estava ouvindo, falando do João Vitor, que está no Ituano. O menino que está no Ituano é mais jogador que o Richard. Só que quando jogou aqui, não jogou nada. Jogou menos que o Richard. Então isso acontece toda hora na Ponte. A gente nem sabe por que acontece tanto. Até tem um desconfiômetro, que é a história de um jogador que é apenas ok, e às vezes ele se supera em alguma partida, mas todos são jogadores que é a média do mercado, né? São jogadores medíocres de média, de medianos, né? Então, eu não tiraria o Richard do time. Não tiraria, porque você vai colocar quem? No ataque de 3 você vai tirar 2? Já tem que substituir o Moisés? Não é? Eu sou mais tradicional nesse momento de decisão. Eu não arrisco tanto nas escolhas, não da maneira que o time joga. Então o torcedor está certo, o internauta está certo. Ele merece ir para o banco, não uma condição normal. Se você tivesse um reserva à altura que você confiasse, tinha que tirar do time. Eu, por enquanto, mantenho o jogador. Informação, Edu, tem gol lá em Brusque. O Giancarlo, o chato, empatou o jogo, tá 3-3. Bom resultado, hein, Edu? Bom resultado, empata aí, né? 3-3, empata o Náutico. Segundo tempo, Brusque 3, Náutico 3 e continua Remo 0, Londrina 1. Péssimo resultado para Ponte. Ô Lupe, vamos lá. Eu só quero só dar um detalhe desse assunto do João Vitor, que hoje o Mazola Júnior, né, participou dos donos da bola, aliás, uma entrevista fantástica com o técnico do Ituano, que inclusive vai disputar a Série B do ano que vem, e ele falou a respeito do João Vitor, né, poder de finalização. Eu também confesso que não entendo porque esse atleta não foi utilizado na Ponte, ele não jogou uma partida, ele tem 0 minutos
minuto, né, com a camisa da Ponte. Ele foi relacionado um jogo, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Se você estiver aí pela final do Troféu do Interior, que a Ponte passou nos pênaltis. Foi o único jogo que ele foi relacionado. Né? Não jogou. O banco já não controla quando não entra. Agora, eu vou contar para você a história do Reinaldo, que está no Goiás. Sim. Ele foi revelado pela Ponte. Se não me engano, a Ponte ainda tem uma pequena porcentagem dele. Eu vou contar a história dele. Eu levantei a história dele, esse negócio de porque é comum. Porque na Ponte, não sei o que tem, aí chega no outro clube, história. Tem 24 anos o Reinaldo. Tá? É novo? Foi vice-campeão paulista pela Ponte. 2017, jogando os jogos finais como lateral esquerdo. E o próprio Gilson Kleina, que colocou ele, depois acabou afastando. Esse menino voltou para a base. Depois de ter sido vice-campeão paulista 2017, o Reinaldo, ele voltou para a base. E você estava aqui. Aí a Ponte, no final de 2017, foi para a final do Sub-20. Sim. O Reinaldo, o goleiro Ivan e o Emerson. Eles estavam naquele jogo lá do Pacaembu, na final Palmeiras e Ponte. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras, você estava transmitindo. Eles foram... Você vê que coisa, o cara joga como lateral esquerdo, volta para base, foi vice-campeão, volta para base, é campeão. Aí jogou um pouquinho só em 2018, mas enfim. Ô Lupe, já opina também o Zorzinho. Lembrando, tá 3-3. Brusque e Náutico, o CH já informou, empatou o Náutico, tá 3-3. Tá segundo tempo lá em Belém, Remo 0, Londrina 1. Edu, pergunta pro Lupe quais jogadores que tem 2 cartões amarelos é o final 92-58. Nosso muito obrigado. Vamos lá, Marco Júnior tá pendurado, volante. O atacante João Veras, que nos últimos 2 jogos sequer ficou no banco. O Rafael Santos, lateral esquerdo, tá pendurado. O Locatelli, que dificilmente volta a jogar com a camisa da Ponte. O Fábio Sanches, o Richard e o Iago Henrique. Então, considerando aí os atletas que estão sendo relacionados pelo Kleina, Marco Júnior, Rafael Santos, Fábio Sanches, Richard e Iago Henrique. Boa noite. Alô, Carlos Matozinho de Itatiba. Diz que a Ponte ganha. Aí, seu Edu, macaca safada. Deixa eu ver quem mais aqui. Muito obrigado ao ouvinte. Nome Júlio Oliveira. Boa noite, Dionísio Pivato faleceu no Rio Atibaia. Eu morava em Souzas. Obrigado, viu? Edmilson Cano, Jardim das Bandeiras. É o Dionísio Pivato, que foi narrador aqui, faleceu em 88, né? Nesse acidente aí, morreu afogado. Edu, Dionísio Pivato tinha muitos bordões. Um era fogo na fudanga. E quando os jogadores adversários eram maldosos, ele falava estilhaço de pinico. Para mim foi o melhor narrador que passou por Campinas. Abraço do Zé, do CDHU. Obrigado, viu, Zé? Do CDHU lá da Padre Anchieta. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, o pessoal aqui, esse 6836... é o famoso Paulo do Village, né? Não esquece do seu Zé Pilintra, mas de jeito nenhum, hein? O Zé Pilintra já abandonou. Falou que, olha, não adianta me consultar, porque para consertar, disse Zé para mim lá no Mercadão, tem que trazer o elenco inteiro da Ponte, tem que passar por ele. Mas como isso não é possível, o Zé Pilintra já fechou, né, para 2021. As suas previsões só 2022. Vamos lá, Zorzinho, o que você achou aí do Richard? Na sua opinião, ele joga, tem que ser aproveitado, saiu vaiado, até que ponto mexe com o jogador? O problema é assim, né, Edu? Ele é um atacante, né? A gente percebe que tem muita dificuldade de finalização. Mas o Gilson, ele tem defendido muito a escalação do Richard, justamente por isso. Por isso tudo que acabou dizendo aí o CH, né? Por tudo aquilo que a gente vem discutindo durante a semana. A recomposição, a intensidade do jogador. Né? É um jogador que para a hora que a Ponte perde essa bola, ele tem essa recomposição rápida. Ajuda demais ali o Kevin, né? Que é o titular ali por aquele lado, na lateral. Então, Edu, é assim... Ele querendo ou não, um jogador dentro do esquema implantado pelo Gilson, ele é um jogador importante. Por isso que o Gilson está dando oportunidade. E se nós analisarmos, e aí fica naquela, né? Olha, você tem um jogador um pouco mais decisivo no ataque, porém não tem uma recomposição, porém não tem uma intensidade boa pelo lado, não tem uma volta aqui para fechamento de linha legal. Será que vale a pena arriscar? Para não dar uma sobrecarga lá na lateral? Né? Então, às vezes o Gilson fica nessa dúvida. Né? Pô, se eu trocar, depois eu vou perder
esse poder de marcação, vou poder perder um pouco esse poder de recomposição. Então eu acho que é aí que está a dúvida do Gilson Kleina, né? Porque na parte ofensiva a gente vê que ele tem muita dificuldade. Mas é um jogador que participa muito, um jogador que se entrega muito, né? Que luta. E isso nós não podemos negar. Tecnicamente, ele é limitado. Isso já foi visível, né? Nós já percebemos. Mas na entrega, na determinação, na vontade, ele é um dos caras aí que lideram aí esse ranking da Ponte aí. Porque corre o jogo todo. Se entrega mesmo. E esse é o futebol do Richard. Ah, Gleg, mas aí você tá de brincadeira, né? Pô, um atacante que vai ter que ficar correndo e marcando o lateral. Mas se a gente analisar, essa recomposição rápida pelo lado tem ajudado muito o sistema defensivo da Ponte. Isso é inegável. Então é por isso, viu, Edu? Eu acho que ele, assim, eu tentaria dar uma chance aí. Até esse próprio menino aí, esse Iago, né? Tem entrado em alguns jogos. Na última partida eu acho que ele entrou um pouco mais de intensidade ali pelo lado e tal. Demora um pouco na recomposição, mas é um jogador interessante, que o Gilson poderia ir amanhã ou depois dar uma chance. Mas para esse momento, arriscar uma troca, não sei, viu, Edu? Não sei se eu faria também, não. Mas é aquilo que eu digo, né? Tudo o Gilson que treina o time, ele acompanha os treinamentos, ele vê qual que é a evolução. Eu acho que o Richard, ele estagnou no aspecto técnico. Porque começou tal, né? Começou a receber as oportunidades, começou a evoluir, começou a melhorar. De repente ele parou de crescer o futebol. Parou de evoluir. Estagnou naquilo, né? Essa é a minha única preocupação. Porque, olha, no aspecto de entrega, no aspecto de ajudar ali o sistema, de vir na recomposição, Edu, ele é um cara que merece toda a titularidade, né? Mas não é só isso que ganha jogo. Então, Edu, eu acho que o Gilson pensa muito nisso, nesse aspecto defensivo. Pô, será que se eu trocar, tudo bem, posso melhorar ali na frente ali, pouco também, né? Porque a gente sabe que as peças são poucas, a qualidade é pouca, mas eu vou perder aqui no aspecto defensivo. Então, por isso eu mantenho o Richard. Então, eu acho que eu também, Edu, assim, acompanhando o dia a dia, talvez eu teria a mesma... faria a mesma análise do que o Gilson e o manteria também no time, viu, Edu? Mas é o seguinte, o Richard vai começar e vai fazer um gol, tá certo, Greg? Pronto, vai fazer um gol. Zé Pelita, te ligou aí? Fala de novo aí. Só pra você ter uma ideia, a fase do Richard é tão negra, mas tão negra que eu falei que vai fazer o gol, não saiu no ar. Tava fechado o microfone. Tava fechado o microfone. Eu vou repetir. Mas repete aí. Ele faz um gol hoje. A Ponte ganha o jogo. Marca aí, Lupe, 20-23, gol do Richard. 23. Não sei se vai ganhar, mas ele marca um gol. Eu acho que a Ponte vence hoje com um gol de Rodrigão. Olha, muito obrigado a Alô Lucila, Jardim Olino, um beijo no seu coração, sempre com a gente. Gustavo Porfírio Xavier de Ribeirão Preto, hoje a Ponte deve tomar cuidado com o Dadá Belmonte, atacante do Goiás, costuma entrar, dar ritmo, bom jogador. Abraço aí o Lupe, tá dado aqui, tá ouvindo aqui. A Ponte tem... ele na Ponte não marcou nenhum gol, né? Mas ele dá trabalho. Lá no Goiás fez uns 4. Ele foi responsável por uma situação bem desagradável naquele ano. Se não me engano, foi 2019, né? Que o Gilson... Era o Gilson Kleina, inclusive, o técnico da Ponte. Levou os jogadores todos para a região de Bragança Paulista, né? Uma semana cheia de trabalho. E aí teve um churrasco e aí o Dadá fez uma live e brigou com todos os torcedores da Ponte. Ele ficou conhecido como Dadá da Live Siebert. Bem lembrado, é isso mesmo, né? Olha, no Goiás, que jogou na Ponte, tem Luan Dias, meia, jogou 2020, a Ponte todo mundo sabe. Tem Arthur, lateral direito, Felipe Bastos, aquele do gol. Contra o Lanús lá no Pacaembu, e o zagueiro Reinaldo. E um detalhe, o Reinaldo e o Arthur, olha que coisa interessante. Eles estavam no elenco da Ponte, vice-campeão de 2017 com o Gilson Kleina, e foi exatamente o Arthur que se machucou e foi improvisado na lateral esquerda o Reinaldo. Coisa impressionante, interessante. E exatamente ambos estão no Goiás hoje, tá bom? Vamos dar um faturamento aqui. E a Marisa, se eu esquecer da Marisa, viu, Alexandre? Dá um problema. A Má falou que vai ser 1-0. Tá digitando aqui, dizendo que ela comeu, que ela jantou, porque ela janta 3 vezes, vai até de madrugada. A Má não é fácil, não. Tá dizendo que vai ser 1-0 pra Nega Véia. E a gente volta já, 21h30, tem Goiás e Ponte. Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 550ml, 6,69. Energético TNT 269ml, 4,29. Gatorade Sabores 500ml, 3,19. Arroz saboroso 5 quilos, 16,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo
pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Sensacional! Trabalhos técnicos: Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa. O timaço técnico da Bandeirantes. Antônio Lupe tem gol em Brusque, hein? Estava 3-3. E agora? Agora o Brusque fez o quarto. John Clay. 4-3 pro Brusque lá em Brusque. Resultado ruim pra Ponte, o VAR tá entrando em ação. Sei não, hein? Acho que tava posição legal, Edu. Acho que vai validar o gol. O VAR em ação. O VAR em ação. Ah, e aí, Zorzinho, você viu o gol aí, Zorzinho? Tava impedido ou não? Ele já consultou o VAR ou vai consultar? Não, é impedimento. Quando é assim, ele tem que esperar a ordem divina. Ah, então... Eu fiquei na provavelmente... Confirmou o gol. Confirmou o gol. É isso aí. Você viu a mancada do árbitro que ele faz? Sai o gol, coloca a bola no centro. Espera, dá no centro. Porque senão fica aquele auê, né? Aquele furdunço. E aí ele confirma lá o nome. Porque se foi o gol que ele agora já sai, o outro nem reclama e segue o jogo. Mas todos os gols, eles são revisados pelo VAR. Todos. Tanto é que quando o árbitro ele põe a bola no centro do gramado, ele pede para esperar um pouquinho, aí o rapaz do VAR fala assim, segue. Aí ele autoriza o andamento do jogo. Você imagina como é que deve ficar a cabine do VAR num lance como esse? Deve ser uma correria, e passa a linha, e pega a linha, e volta a linha, e apita no ouvido do árbitro. Ele fala, espera. Não, pode ir, não, espera. Pode ir. E lá em Belém, Remo e Londrina, quanto é que tá? Tava 1-0. Continua 1-0, né? Pro Londrina. Posso pular de volta, Edu? E o goleiro do Londrina tá numa noite inspiradíssima, né? Pô, rapaz, o Remo tá em cima. Tá pegando tudo. O Remo tá em cima. Tá lotado, hein? Ô, Baianão, como é que tá, Edu? 2 resultados terríveis pra Ponte. Brusque e Londrina estão vencendo. Boa noite, Edu. Jogador Nunes, centroavante, mora aqui em Vinhedo. Ele tá nativo ainda. Furlan de Vinhedo. O Furlan, que Nunes é esse, hein? Jogador Nunes. Que é aquele que jogou no Santo André, não é? Teve uma passagem aqui pelo Guarani. Não é atacante. O atacante. Centroavante. Santo André. Teve uma passagem lá pelo Gama. Ele voltou agora no Santo André. Ele estava disputando a Série D pelo Santo André. Exatamente. Isso, é ele mesmo. Nunes. Obrigado, Furlan. Joguei com o Nunes, ele no Bragantino. Eu lembro dele no jogo na Javari, Guarani e Juventus. Ele jogando pelo Guarani, Nunes. Não me lembro. Mas eu lembro dele jogando lá. É um jogo na Javari. Mas Edu! É isso aí. Sim, alguém do além. Será que é o VAR? Atenção, hein? O VAR nosso. Diga lá, CH. Continua a pressão do Remo. Tô acompanhando esse jogo. Tá 1-0 pro Londrina. E acaba de entrar em campo Neto Moura Zorzinho. Pra dar aquela cadência no meio campo. Entendeu, Edu? Sim. Exatamente. Deixou um legado aqui na Ponte. Neto Moura. Até hoje o pessoal do Mirassol, né? Lamenta muito a saída aí do Neto Moura. Bom, eu falei aqui do rapaz aqui, deixa eu ver, é o 0833, é o Furlan, né? 0833, cadê o 0833? Boa noite, Edu, tô aqui escutando vocês, esperando uma vitória. Deixa eu ver aqui, não tá abrindo agora aqui. Ih, rapaz, olha. Me chama o VAR. Só porque... Por que quando eu toco aqui trava? Vem pra mim, faça. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu vou abrir aqui a mensagem, eu toco... Olha lá. Travou. Ih, você vai ter que fechar o WhatsApp, Edu. Tem que fechar o WhatsApp. Só fecha o WhatsApp. Rapaz, tem uma dificuldade com coisa... Mas sabe qual que é o Lupe? O Lupe acompanha de vez em quando aqui, mas a hora que o Edu Pinheiro começa, que ele abre o programa, né? Não é bem assim. A ala feminina já começa a mandar mensagem. Ele é queridíssimo, né? Ele é queridíssimo. A Marisa e a
Deixa eu ver, a Marisa e a Lucila. Ah, não tem erro. São duas fanzaças nossas aqui. Nossa, não, fanzaça é sua. Ô, Edu. Diga lá. A ponte tá escalada. Opa! Edu, você esqueceu de citar a Podi entre os jogadores do Goiás que jogaram na ponte. Edson Nogueira, da Vila Industrial. Verdade, obrigado, Edson. Eu falei do Apodi, é que eu falei tão rápido assim. A Apodi, todo mundo sabe, né? A Apodi, aliás, o último jogo do Apodi foi contra o Novo Horizontino, na final do interior. E aí ele saiu, né? E foi para o Goiás. Então a ponte já está escalada. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte, Lupe. O ataque, você vai escalar a ponte... Só que o ataque você vai pular a posição em que joga Richard ou não, tá bom? Você vai pular. Aqui joga Richard ou não? Você vai pular, você vai pro próximo. Ok, tá bom? combinado. A expectativa, o meio de campo também você deixa pra depois. Então vamos lá. Ivan Quaresma. Ivan, 1 no gol, confirmado, capitão da ponte. Ok. 2, Felipe Albuquerque. Já mudou. Tá vendo? E eu já... Felipe... Eu falei pra você, esqueci de... Felipe Albuquerque. E eu informo que a ponte acabou relatando sobre o Kevin com dores musculares na coxa esquerda. Ele é ausência na partida desta noite. Então, Kevin com dores musculares na coxa esquerda foi vetado pro duelo contra o Goiás. Felipe Albuquerque vai pro jogo. Que número que ele é? Ele é a camisa número 2. Ok. Vamos para a zaga. 27, Fábio Sanches. Sim. E 4, Rayan. É o que esperávamos. Ok. Na lateral esquerda também não tem erro. Meia dúzia, Rafael Santos. Ok. Rafael Santos, meia dúzia. No meio de campo, só fala pra mim se o Marcos Júnior vai jogar. O Marcos Júnior vai com a 15. Com a 15. Segura os outros dois. Tá bom. Na frente é Rodrigão, tá certo ou não? Rodrigão, tá certo. Que número que é? O Rodrigão é o 9. 9. Tem os tambores rufando? Tem, Alexandre, os tambores? 9 é Rodrigão. Rodrigão, 9. Tá. Deixa eu ver, Moisés não joga. Atenção, no lugar do Moisés, atenção, os tambores irão rufar. Expectativa. Expectativa. Peraí que o pessoal foi buscar a baqueta pra acionar os tambores. É que o rapaz que foi contratado, ele foi no banheiro, mas já vai voltar já. Esse rapaz trabalha muitos anos com a gente, rapaz. Sério? Então vamos lá, Ivan Quaresma, só defesa. Ivan Quaresma no gol. Felipe Albuquerque. Lá, chegou. Felipe Albuquerque com a 2. 27, Fábio Sanches. 4, Rayan e meia dúzia, Rafael Santos. Agora sim, o meio de campo completo. Atenção, tambor. Meio de campo ou a gente vai pra vaga do Moisés? Vamos pro meio de campo. Meio campo, então vai. Expectativa. 15, Marcos Júnior. Marcos Júnior, ok. Era previsto. Era previsto. Agora. Vamos lá. 31, Iago Henrique. Senhor Iago Henrique, pela segunda vez começando. Atenção, tambor, expectativa. Atenção, se vem com meia ou será outro volante? Vamos lá. O terceiro homem de meio de campo, quem é? Atenção. 18, Leonaldi. Volta com 3 atacantes. Leonaldi, 3 volantes. Leonaldi. É com E final? Leonaldi com I. Com I. Tá. Vamos lá. Rodrigão, você já falou. Rodrigão tá aqui. Na vaga do Richard, na posição. É o Richard ou é outro? Atenção. Vai. É outro? É outro. E atenção, quem será esse outro? Atenção. É ele. 71, Iago. Iago, 71, Iago, atacante que veio do Campinense, é isso? Veio do Confiança. Iago, tá. Rodrigão, e atenção, no lugar do Moisés. Expectativa, mano. Sim. 7, Niltinho. Muito bem, fantástico, Alexandre Almeida. Repita a ponte. 1, Ivan Quaresma no gol, na direita com a 2, Felipe Albuquerque, na zaga 27, Fábio Sanches, 4, Rayan e com a meia dúzia na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio campo, 31, Iago Henrique, 15, Marcos Júnior, 18, Leonaldi. No ataque, 7, Niltinho, 71, Iago e 9, Rodrigão. No banco é o seguinte, o Igor Vinhas não se sentiu bem, o problema particular não ficou contra o Vitória, né? O último jogo, no banco ficou Luan. Isso. Foi o goleiro reserva. E hoje, o Igor Vinhas, ele teve problemas musculares também, hoje continua fora. Tá fora? O Igor Vinhas não vai pro jogo, vai o 30, Luan. Tá. 3, Ednei. 10, Camilo. Momentinho, só Camilo. 14, Lucas Cândido, ok. 17, Richard.
Richard no banco, hein? Um momentinho só, por favor. Richard, ok. 19, Josiel. Josiel, atacante também. Isso. Espera um pouquinho só, tá o Josiel. Josiel, ok. 20, Fecim. Fecim no banco. 45, Thiago Lopes. Já CH opinando, hein? Quem que é? Thiago lá, o zagueiro. O zagueiro volta após um longo período no departamento médico. A última partida dele foi contra o Vasco, no retorno. 2-0 pro time carioca lá no Rio. Thiago Lopes, então. É de Thiago Lopes, né? 45, isso. Tá. Quem mais? 55, Matheus Anjos. Rapaz, um momentinho só. Matheus Anjos. 86, Marcelo Hermes. Lateral esquerdo, Marcelo Hermes. E 95, André Luiz. O André Luiz, tá? O Cleito, zagueiro, foi operado, né? Passou por cirurgia, provavelmente só ano que vem. Vini Locatelli sumiu? Sumiu. João Veras é o terceiro jogo que nem no banco fica. Nem no banco fica. É uma questão aí que a gente vai ter que apurar certinho por quê, se ele tá lesionado ou tem algum outro motivo. E aquele menino lateral esquerdo, Jean Carlos, revelado pela Não foi relacionado à opção técnica. Já faz tempo que não entra. Então vamos lá, se precisar de goleiro, é o Luan, lateral. Quem que tem de lateral? É o Marcelo Hermes, lateral esquerdo. E lateral direito, quem tem no banco aqui? Ninguém. Bom, e aí como é que fica? Se tiver que improvisar? Porque Põe o Marco Júnior na lateral direita, que ele já fez essa função. Inclusive, a primeira partida dele como profissional na Ponte foi contra o Botafogo como lateral direito. Aí vai ter que improvisar. Gol, inclusive, do Léo Naldi, né? Exatamente. 1-0. Bom, o zagueiro quem tem? Ednei, quem mais? Ednei e o Thiago Lopes. Thiago Lopes. Lateral esquerdo é Marcelo Hermes. Volante tem Lucas Cândido, André Luiz. Certo? Certo. Olha, incrivelmente, a Ponte tem 3 meias no banco. Fecim, Camilo e Matheus Anjos. Exatamente. 3 meias no banco. Fecim, Camilo e Matheus Anjos. De atacante, quem tem? Tem o Josiel. O Richard e Josiel. Não, o Iago vai jogar, né? O Iago vai jogar. Vai jogar. Então tem Josiel no banco e Richard. Exato. Só 2? Sim. Josiel e Richard. E o Camilo, né? Que pode também fazer ali um falso 9. Aí também é outra improvisação. Perfeito. Tá bom. O Goiás tá escalado? Tá escalado sim. Com Tadeu no gol. Um momentinho só. Muito bom goleiro Tadeu. Pera um pouquinho só. Atenção. Tadeu muito no bom gol. Mesmo. Bom mesmo. Na lateral direita, 2, Apodi. Ok. Na zaga, 3, David Duarte. 3. 4, Reinaldo. Revelado pela Ponte. E meia dúzia, Hugo. Meia dúzia. 5, Diego. 5, Diego. O 8 é o Rezende. Isso eu não tenho. Tá, pode seguir. Rezende. E 10, Elvis. 10, Elvis não morreu. 7, Wellington. 9, Nicolas. 9, Nicolas. E 11, Luan Dias. 11, Luan Dias. Perfeito. Tá bom. O técnico interino é o Glauber Ramos. Glauber Ramos, exatamente. No lugar do Marcelo Cabo. Tá bom. Vamos lá, professor. Macaca escalada continua, hein? Atenção, Brusque 4, Náutico 3. Brusque 4, Náutico 3. E continua Remo 0, Londrina 1. Londrina se segurando, o Remo em cima. 2 resultados péssimos para a Ponte. E 2 resultados péssimos para o Guarani. Brasil de Pelotas 0, Avaí 1, encerrado já. 1-0 ganhou o Avaí lá em Pelotas. E o CSA ganhou em Salvador do Vitória 1-0. Pois não, CH? Surpreendente, né? O ataque da Ponte. Eu acho que o meu campo é o que eu escolheria para o jogo. Ele mantém o tripé aí, Marcos Júnior, Iago e Léo Naldi. Volta o Léo Naldi. Legal, eu acho que ele está correto na parte da inteligência, no departamento, no compartimento mais importante de um time de futebol. Ele mantém, dá uma sequência e não mexe aí. Na frente, ele tinha um desfalque e um cara que está jogando mal. Essa é a grande surpresa, ele está de volta com o Niltinho, que sabe jogar futebol. Eu até há instantes comentei do Niltinho, que o problema dele não é técnico, é físico, nunca fica pronto. E o Niltinho é um cara diferente. E ele escolhe, na verdade, o Iago está entrando no lugar do Richard, né? Essa é a grande verdade, o Niltinho no lugar do Moisés. Vale a tentativa, Edu, mas, repito, é surpreendente, tem o desfalque na lateral direita, né? O Kevin não joga, eu acho que o Albuquerque na parte defensiva dá conta e o jogo vai precisar muito disso. Enfim, tá bem escalado. Na zaga ele traz de volta o Ryan, que era uma dúvida que nós tínhamos, né? Porque ele saiu, foi substituído, a gente não sabia direito qual era o grande problema. De qualquer maneira, pela configuração também do Goiás, a Ponte vai precisar prestar atenção numa série de detalhes do jogo,
Mas eu considero que o time está bem escalado. Em relação ao Richard, é uma coisa... tem muito a ver com o André Luiz. Mas como, Carlos Henrique? Não tem nada a ver, não é posição, é a sensibilidade do treinador. Ele tirou o André Luiz do time. O André Luiz era titularíssimo dele e tirou do time. E essa partida pode significar que ele deu todas as chances para o Richard e está atendendo a vaia da torcida que está certa. Está tirando um jogador que está mal. E o próximo que se não se coçar é o Rodrigão. Essa é a grande realidade. O ataque da Ponte parou de funcionar. Repito, vale a tentativa. O Rodrigão ele mantém pela experiência. Eu acho que ele está correto. Ele também não tem muito o que fazer. Eu estou vendo também que o Veras não está no banco de reservas, né, Lupe? É outra novidade aí. Não sei, a não ser que eu não prestei atenção aqui. Não, ele não está no banco, CH. É terceiro jogo que ele não é relacionado. Então, era só para confirmar. Eu gostei da escalação. Eu acho que vale a... O que vai fazer a diferença do jogo é a atenção e o jeito que a Ponte vai se portar. Né? Atenção, garra, disposição, porque o jogo vai ser muito nervoso. Mas tá bem escalada a Ponte, Edu. Muito bem, o Jorginho, Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, que o Kevin teve um problema médico aí, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Marcos Júnior, Iago Henrique e Léo Naldi, são 3 volantes, voltando com 3 volantes. E na frente, Iago, Rodrigão e Niltinho, sendo que Richard fica no banco. A minha única... Aliás, assim, ó, a primeira linha ali tem essa questão do Kevin, né? Mas eu acho que para esse jogo, né, o Albuquerque, ele é um pouco mais defensivo. Então dá para você segurar ali a primeira linha ali, libera um pouco mais o Rafael. Até para... Se o Gilson tiver uma estratégia para surpreender, tava todo mundo falando, né? Pô, tem que fortalecer lá o lado esquerdo, porque o Apodi vem aí. Mas se fosse eu, o Gilson Kleina, eu botaria era pressão lá nas costas do Apodi. E o Rafael tem feito muito bem isso, né? Então o que acontece? Você adianta um pouco mais o Rafael, né, para jogar um pouco mais, para pegar o Apodi lá em cima e para tentar usar as costas do Apodi, que deixa muito esse buraco ali no lado do campo, e aí traz o Albuquerque aqui para fechar essa linha de 3, fazer o homem da sobra, né? O Rayan joga muito bem ali pelo lado esquerdo, então acho que tá bem escalada essa primeira linha da Ponte, até pelas alternativas de jogo. O meio de campo é isso mesmo. Agora, Edu, a minha única preocupação, nem muito com o Iago, tá? Porque eu estava dizendo que o Iago tem entrado bem, tem feito bons jogos, né? Agora, a minha única preocupação é o Niltinho. Que ele é bom jogador, mas nas últimas partidas aí passou, né? Totalmente despercebido, mal. Teve um jogo aí, agora não me recordo qual foi, ele de titular não fez absolutamente nada, né? Porque falta ritmo, né? Ele não consegue ter uma sequência, machuca demais. E olha, e o Gilson... Nos últimos jogos aí, nessa arrancada da Ponte aí, o Gilson tem feito boas escolhas, né? E para ele ter escalado o Niltinho, deve estar arrebentando nos treinos, deve estar indo muito bem. A minha única preocupação é essa, tá? A minha única preocupação é essa aí do Niltinho, que vai jogar lá no setor lá do Apodi, que pode ser explorado, como eu estava dizendo agora, né? E vamos ver o que apresenta o Niltinho. Na minha opinião, está bem escalado também, acho que é isso mesmo. E o Gilson tentando surpreender esse time do Goiás. Com uma estratégia um pouco mais... com um pouco diferente daquela usada, né? Mas eu gosto desse meio de campo com 3 volantes, com esses 3 volantes, né? Porque deu muito certo, principalmente naquele jogo lá contra o Remo. Tomara que dê certo, Edu. Na minha opinião, tá bem escalada também. A única preocupação minha é no desempenho do Niltinho. No resto, tá tudo ok. É o teu negócio, né? Londrina ganhou do Confiança em Aracaju e está ganhando do Remo em Belém. São 2 vitórias seguidas fora de casa, mas dá um enorme perigoso. O Londrina realmente vai escapando. Ainda continua, né? Deixa eu ver aqui, na classificação hoje, deixa eu ver, o Londrina... Só um detalhe, Edu. Pelo saldo, né? E o Remo perdeu para a Ponte em casa, ganhou do Cruzeiro fora e perde em casa novamente para o Londrina. Esse campeonato não tem... Você sabe que é completamente irregular. É irregular. Quem que é o machão da Série B mesmo, que vitórias seguidas e tal, é um perde e ganha tremendo. Tremendo, viu? Deixa eu ver aqui o 0411. Fala, Edu, a equipe... Boa noite, é o Marcelo Gebim.
Ô, Marcelo Gebim, aqui da Vila Aeroporto. Se fosse fácil, não seria a Ponte Preta. Eu acredito, né? Ou como diz o comendador, né? Lá da avenida ali, como é que ele fala? Se não for assim, não é Ponte Preta. Não tem jeito, né, Marcelo Gebim? Se não for assim, não é Ponte Preta, viu? No mês do seu aniversário, parabéns à PRC9 e Rádio Bandeirantes. Campinas, a veterana voz do futebol campineiro. Um abraço, Edu. Roberto Jardim Chapadão, vendendo um slogan aqui, hein, Robertão? A veterana voz do futebol campineiro. Mas é verdade mesmo, foi a primeira emissora. Parabéns, gostei do slogan, hein? Gostei do... A veterana voz do futebol campineiro. Sensacional! Ô, Alexandre, uma salva de palmas ao Roberto do Chapadão, hein? Eu acho que essa o Batistão vai votar depois, hein? Atenção, a veterana voz do futebol campineiro. Mas é o seguinte, mas dentro que a coisa aqui é muito provinciana e tal, a veterana voz, como a Ponte era chamada de veterana, já o pessoal do Guarani já não vai gostar. Um abraço, viu, Robertão? Edu, o Remo está entregando o jogo pro Londrina. E o Náutico também. Assinado o senhor Wilson de Márcio, de Maringá. Saudações ponte-pretanas. Fica bravo comigo. Sabe o que é, Wilson? É muito corrido aqui, né? Quando o Batista tá narrando, ou enfim, o Boris, a narração, no giro do placar eu falo o nome da pessoa só e o bairro. Porque a pessoa descreve, a gente respeita muito, é o torcedor, o sofrimento, a alegria, fala, mas não dá pra gente ficar lendo, evidentemente que não dá. Mas o nomezinho registra você, é participação aqui certeira, queira durante a concentração, jornada e nos programas nossos também aqui, tanto no almoço quanto da tarde. Tá bom, Wilson? Wilson de Marangá, aquele abraço, viu? Digitando o 0363, Richard saiu, milagre, a Ponte Preta ganha hoje. Matozinho, Carlos Matozinho. Que cidade que é mesmo? Seu Itatiba, né? Segura, Matozinho, sempre participando também, tá? É isso aí. Olha, deixa eu só falar aqui a historinha, viu? Porque no elenco do Goiás, nós temos aqui esse menino Reinaldo, aí titularíssimo, esse zagueiro Reinaldo. É o seguinte, o Reinaldo, viu, Lupe, ele disputou a Copa São Paulo 2017, o técnico da Ponte era o Leandro Zago, sub-17, muito bom esse Leandro Zago aqui, acabou saindo, bom, mas enfim, aí a Ponte foi eliminada pelo Batatais na Copa São Paulo 2017, foi 1-1 e saiu nos pênaltis o Batatais, sim, exatamente, foi finalista da Copa São Paulo 2017. E o destaque na Copa São Paulo foi o atacante Yuri, que fez 9 gols, tá? Bom, jogou o Emerson também na Copa São Paulo. Aí quando chegou em janeiro, final de janeiro, a Ponte fez um amistoso no Allianz Parque contra o Palmeiras. Esse jogo foi 1-1. O gol da Ponte foi do atacante Ramon, de pênalti, que veio do Brasil de Pelotas. E o Reinaldo entrou. O técnico da Ponte era o Felipe Moreira. Ele entrou no segundo tempo o Reinaldo, zagueiro. Esse zagueirão que hoje é titular ali no Goiás, tá? Até aí começou o Paulistão, o Felipe Moreira era o técnico da Ponte, o Reinaldo jogou de lateral esquerdo no jogo contra o São Bernardo, aqui no Majestoso. Felipe Moreira colocou o Reinaldo para jogar na lateral esquerda, por quê? Porque o Arthur se machucou. E repito, Arthur e Reinaldo hoje estão no Goiás. Olha que coincidência. O Breno Lopes era outra opção também, mas também estava machucado. Bom, aí passou o campeonato, teve aquele jogo, aí o Gilson Kleina voltou para a Ponte, Lupe, e teve aquele jogo lá em Sorocaba, que esse menino Yuri fez o gol da vitória, foi o retorno do Gilson Kleina, né? E a Ponte caminhando para a final do Paulistão. Foi o jogo do Batista na cabine, né? Filma, Giba! Exatamente, foi quando os torcedores do São Bento invadiram a cabine lá, foi aquela confusão. Lembra que jogou o Batistão? Foi a volta do Gilson Kleina. Bom, aí o que aconteceu? Ainda na fase de classificação, teve um jogo aqui, Ponte Palmeiras. A Ponte ganhou 1-0 com o do William Potker de pênalti. E o Reinaldo jogou de lateral esquerdo também, tá? Ele entrou no intervalo porque o Jefferson se machucou. O Jefferson era lateral direito, jogava também na esquerda, se machucou, entrou o Reinaldo para jogar de lateral. Bom, aqui segue o jogo. Bom, aí o que aconteceu? Aí começou um mata-mata. A Ponte se classificou, quartas de final. Teve jogo contra o Santos aqui também no Majestoso. E a Ponte ganhou de 1-0, o gol de William Potker marcou também. E o Reinaldo jogou o tempo todo de lateral esquerdo. E foi nessa partida que o Renato Cajá estreou, retornando para a Ponte, sua quarta passagem. Aí teve o jogo da volta, aliás, teve o jogo na sequência pela Sul-Americana. A Ponte 2017 disputou a Sul-Americana pela terceira vez. Teve um jogo no Majestoso contra o Ginásio Esgrima, da Argentina.
O Reinaldo jogou de lateral esquerdo o tempo todo, foi 0-0. Depois que terminou o Paulistão, que a Ponte foi para La Plata, o jogo foi 1-1, gol do Elton, volante, e a Ponte se classificou e pegou na sequência o Sol da América. Você já estava aqui, o senhor? Não. O Sol da América, você não estava. Foi quem? O Vinícius Bueno. Vinícius Bueno, é isso mesmo, ele foi pro Paraguai depois. Bom, mas enfim, vamos Paulistão aqui, vamos focar aqui no Paulistão. Primeiro jogo aqui, Mata-Mata, Ponte 1-0, gol do William Potker. Aí teve o jogo da volta no Pacaembu. E aí o Santos ganhou de 1-0, devolveu o gol do David Braz, bola na trave, um sufoco danado, a Macaca se segurou no 1-0. E aí foi pros pênaltis. E a Ponte eliminou nos pênaltis 5-4. E o Reinaldo nessa partida Pacaembu também jogou de lateral esquerdo o tempo todo. Aí veio a semifinal. Primeiro jogo contra o Palmeiras aqui, aquele 16 de abril de 2017, o melhor primeiro tempo da Ponte dos últimos tempos. A Ponte fez 3-0 e o Jefferson marcou o terceiro a 33 minutos. O Potker fez 1-0 com 40 segundos. O Luca, que veio do Corinthians, fez 2-0 a 7 minutos. E o Jefferson fez 3-0 aos 33 do primeiro tempo. E o Reinaldo jogou de lateral esquerdo o tempo todo essa partida aqui. Só que nesse jogo, o Reinaldo levou o terceiro amarelo. E o jogo da volta no Allianz Parque, que o Palmeiras ganhou de 1-0, ele não jogou. Mas no saldo, a Ponte acabou se classificando. 3-0 aqui, 1-0 Palmeiras lá. Aí a Ponte foi para a final. E aí naquele 30 de abril, 3-0 Corinthians aqui, que o menino Rodriguinho jogou demais, fez 2 gols. O que aconteceu? O Gilson Kleina era o técnico e o Reinaldo começou jogando de lateral esquerdo aquele jogo. Só que no intervalo, o Kleina sacou o Reinaldo, né? 3-0 o Corinthians, estava 1-0 pro Corinthians no intervalo. E saiu o Reinaldo, tá? E entrou exatamente o Arthur, que retomou a posição, tá? E aí o jogo da volta foi 1-1 e o Corinthians campeão paulista. E o Reinaldo, depois dessa partida, ele voltou para a base. Ele voltou para a base da Ponte e no final de 2017 ele acabou sendo vice-campeão do Sub-17, tá? Aí em 2018, o Kleina não estava mais, ele voltou, ficou 9 jogos e aí ele saiu, foi para o Tombense. Aí ele ficou o tempo todo, 2018, mas só 9 jogos. Aí em janeiro de 2019, o Reinaldo foi para Tombense, depois para o Juventude, aí foi para Portugal, no Morense, hoje ele está no Goiás, tá? É isso aí. Bom, e acabou, Jorginho. Brusque ganhou. E o Remo e o Londrina também. Acabou. Olha, rapaz, 2 resultados. Brusque 4, Náutico 3, Remo 0, Londrina 1. Vamos aqui à classificação, situação da Ponte nesse momento. Atenção. Então é o seguinte, olha. Começando aqui, o Cruzeiro é o 14º com 40, 15º Brusque com 38 e 11 vitórias. A Ponte é 16ª com 38 também, mas tem 2 vitórias a menos. 9 vitórias contra quantas vitórias do Brusque? 11. Em 17º, primeiro da zona, Londrina, também com 38 pontos, mas o Londrina, ele tem um saldo negativo de 9. 9 vitórias também. A Ponte tem 9 vitórias, Londrina 9. Saldo negativo de 11. 11. E a Macaca 3. Negativo 3. Então, no saldo, tranquilamente, a Ponte ganha do Londrina. Nesse momento, a Ponte é 16ª, hein? É o primeiro fora da zona e o Londrina é o primeiro dentro da zona. Olha só, separando só o saldo é que coloca o Londrina na zona. O Vitória perdeu hoje, tem 33, Confiança tem 31 e o Brasil de Pelotas perdeu hoje, tem 23. Lembrando que à tarde tivemos Brasil 0, Avaí 1 e Vitória 0, CSA 1. Então, Jorginho, a Macaca vai ter que, né? Olha, tem que ganhar o jogo, né? Tem que ganhar o jogo. Os resultados foram péssimos. Já estão sabendo, muita pressão. Exatamente. Acho que o importante, eu sempre digo isso, não adianta ficar olhando para trás. Tem que, jogo a jogo, é uma decisão para a Ponte e precisa ganhar. Precisa jogar para vencer. Precisa jogar para ganhar o jogo. Se conseguir um empate, legal, tá tudo certo, né? Mas o resultado hoje para a Ponte é vitória, Edu.
Meus amigos, vamos encerrar aqui, 21 horas pontualmente. Ele já chegou, hein? Ele vai narrar aqui. Goiás e Ponte já começa 21h30 e nós estamos encerrando o nosso Concentração Bandeirantes. Continue participando, o nosso WhatsApp é o 97102-1493 e na sequência vem aí o amigo Batista já, Goiás e Ponte e até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Ponte Preta em campo daqui a pouco, partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Resultados muito ruins, obrigando o time da Ponte a pensar definitivamente numa vitória nesta noite. Mas o jogo é difícil, é complicado, é duro. Mas a Ponte vai para campo para mostrar o seu valor. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes, onde o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a
A partir de agora, vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas. AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde você vai me ver narrando este jogo. Emoção é aqui na Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. A grande jornada esportiva Bandeirantes. Para Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Tem futebol na Bam Bam Bam. Informações iniciais dentro da jornada esportiva Bandeirantes. Falando da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite. Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a programação esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta ficou no empate na rodada passada com vitória em 0-0 e entra em campo hoje contra o Goiás, muito pressionada até pelos resultados da rodada. A vitória do Londrina fora de casa contra o Remo e a vitória do Brusque em cima do Náutico jogando na cidade catarinense. Por isso, a Ponte precisa pontuar de qualquer maneira jogando no estádio da Serrinha contra o time esmeraldino. Gilson Kleina teve pouco tempo de preparação e não vai contar com o principal jogador da Ponte na temporada. Moisés está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não fica à disposição do treinador da Macaca. Thales, por questões contratuais, também não pode atuar. E Kevin, lateral direito, foi vetado pelo DM com desconforto muscular. Na direita, Felipe Albuquerque está na vaga do Kevin. E as novidades no ataque: Niltinho e Iago estão entre os titulares ao lado de Rodrigão. Richard, muito questionado, foi para o banco de reservas. E outra novidade no meio-campo: a volta de Leonaldi, que cumpriu suspensão na última rodada. 23 graus a temperatura em Goiânia. Estádio da Serrinha recebendo hoje público para esta partida. Informações, detalhes do adversário. Falando do Goiás na luta pelo G4, diz aí, Lupi. O Goiás que não perde há 3 jogos, só que nas 2 últimas partidas acabou empatando com o Botafogo e Londrina. Para a diretoria do Goiás, os resultados foram ruins e isso acabou com a demissão do técnico Marcelo Cabo. Por isso, hoje o Goiás, que teve uma semana cheia de preparação para o duelo contra a Ponte Preta, vai ter no banco de reservas o auxiliar da comissão permanente do time esmeraldino, Glauber Ramos, que praticamente repete a mesma escalação que estava sendo utilizada nos últimos jogos, com a exceção do Aleph Manga, artilheiro do Goiás, com 8 gols na temporada, vai para o banco de reservas. O principal destaque da equipe de Goiânia é o atacante Nicolas, que já marcou 5 gols na Bezona e está confirmado entre os titulares. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, a torcida da Ponte que vai ter que conseguir assistir o jogo com tranquilidade. Será um jogo de muito nervosismo, a Ponte pressionada, como disse o Lupe, pelos resultados, mas nunca foi fácil.
Esse campeonato para a Ponte tem sido difícil do primeiro ao último momento, que é esse. Momentos que antecedem a partida contra o Goiás. Eu acho que o time está bem escalado, Batista. As opções, em detrimento a, principalmente, a saída ou a suspensão do Moisés, ele coloca em campo o Niltinho e também o Iago. Vale a expectativa, vale o teste, porque nós não vimos, ouvimos muito pouco esse tripé de ataque com o Rodrigão, Iago e Niltinho. Vamos aguardar, é um jogo muito nervoso. Se tem aspecto técnico, mas o aspecto emocional, para mim, será o grande teste da Ponte nessa partida difícil contra o Goiás, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo duro, né? Jogo difícil, mas eu tô confiante. Eu acho que a Ponte, nas últimas partidas, principalmente jogando fora de casa, tem apresentado aí uma estratégia legal de jogo. Vale ressaltar aquela partida contra o Remo, que a Ponte fez um partidaço e conquistou os 3 pontos. Eu acho que preparar aí uma arapuca, digamos assim, para as descidas do Apodi, né? Envolver o time do Goiás com a chegada de Leonaldo, de Marco Júnior como homem surpresa. Ou seja, preparar uma estratégia legal. Gilson Kleina tem muito isso, é um treinador experiente, conhece a Serrinha. E eu estou confiante. Acho que a Ponte conquista assim um bom resultado e traz pontos a Campinas, Batistão. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 21h30 na Serrinha. A Ponte Preta vai enfrentar o Goiás. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço a você, a todos da equipe, em especial um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Tem aqui, olha... Boa noite, Edu. A Macaca vai ganhar de 2-0 com o gol de Niltinho no primeiro tempo. Aí o Niltinho vai sair, vai entrar o Richard e vai fazer o segundo gol, hein? Abraços e bom trabalho. Muito obrigado, José Luiz de Campinas. Final 18:93. Vamos lá então, olha, Brasileiro da Série B, 33ª rodada ontem. Cruzeiro 1, Vila Nova também 1. E hoje 2 resultados que não foram bons pro Guarani. Brasil 0, Avaí 1 e Vitória 0, CSA 1. Derrota do Vitória foi bom pra Ponte, em compensação 2 péssimos pra Macaca, né? Remo 0, Londrina 1 e encerrado também Brusque 4, Náutico 3. Por enquanto a Macaca se segura na 16ª colocação no saldo que perde para o Londrina, tá? Nós teremos amanhã Coritiba e Operário, Botafogo e Confiança. Na quinta-feira, Guarani e Vasco, 21h30 da quinta, CRB e Sampaio Correia. Lembrando que no Brasileirão hoje, mais uma vez, o Atlético Paranaense na vida do Flamengo, hein? Estava 2-0 para o Mengão lá em Curitiba, 2 gols do Gabigol. O Renato Kaiser marcou primeiro e nos acréscimos Guilherme empatou para o Atlético 2-2 na Arena da Baixada em jogo atrasado da 4ª rodada. E um detalhe aqui também, olha, na Copa Paulista já tem um finalista, hein? O São Bernardo Futebol Clube derrotou há pouco o São Caetano. São Bernardo 2, São Caetano 0. No jogo de ida foi 1-1. Então o São Bernardo está na final da Copa Paulista. O outro jogo, o outro finalista sai amanhã. Ribeirão Preto vai tremer. Alô AM 1270, hein? 19 horas amanhã no Santa Cruz, Botafogo e Portuguesa. No primeiro jogo, no Canindé, foi 2-1 para Lusa. Portuguesa joga pelo empate para mais uma vez, de forma seguida, ir à final aí da Copa Paulista. O campeão escolhe ou Série D de dado ou vai para a Copa do Brasil. Meus amigos, trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa. No ar, a jornada de número 102. Goiás e Ponte é a transmissão de número 102 da Band Campinas em 2021. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço
baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Bandeirantes, novembro, 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Chegando com destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Oi, Batista. Grande abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Daniel Paulista será o desfalque da equipe do Guarani na partida desta quinta-feira contra o Vasco. Está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Bugre terá as voltas de Bruno Sávio e também de Thales na zaga. A definição do Guarani deverá acontecer somente momentos antes da partida. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. Muito obrigado. Guarani na quinta-feira contra o Vasco. E atenção, torcedor. Times escalados e definidos, escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina. Com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma.
Na lateral direita com a camisa de número 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 27, Fábio Sanches, 4, Ryan. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, com a 7, Niltinho, 9, Rodrigão e 71, Iago. Repetindo a escalação da macaca. 1, Ivan Quaresma, 2, Albuquerque, 27, Fábio Sanches, 4, Ryan, meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 18, Leonaldi. 7, Niltinho, 9, Rodrigão, 71, Iago. No banco, à disposição de Gilson Kleina. 30, Luan. 3, Ednei, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 17, Richard, 19, Josial, 20, Fecim, 45, Thiago Lopes, 55, Matheus Anjos, 86, Marcelo Hermes e 95, André Luiz. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. O Goiás também já está pronto e escalado pelo técnico Glauber Ramos, com camisa de número 1 no gol, Tadeu. Na direita com a 2, Apodi. Na zaga 3, David Duarte e 4, Reinaldo. Na lateral esquerda com a camisa de número meia dúzia, Hugo. No meio campo, 5, Diego. 8, Rezende e 10, Elvis. No ataque, 7, Wellington. 9, Nicolas e 11, Luan Dias. Repetindo a escalação do time esmeraldino. 1, Tadeu, 2, Apodi, 3, David Duarte, 4, Reinaldo. Meia dúzia, Hugo. 5, Diego, 8, Rezende, 10, Elvis, 7, Wellington, 9, Nicolas e 11, Luan Dias. No banco, à disposição de Glauber Ramos, 12, Marcelo Rangel, 23, Matheus Alves, 13, Matheus Salustiano, 14, Iago Mendonça, 15, Caio Vinícius, 16, Arthur, 17, Dada Belmonte, 18, Bruno Mezenga, 19, Felipe Bastos, 20, Albano, 21, Ivan e 22, Aleph Manga. Arbitragem do jogo. Do estado do Rio Grande do Norte, apita o jogo Caio Max Augusto Vieira. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, será o responsável pelo apito no duelo entre Goiás e Ponte Preta. O assistente 1 é o Jean Márcio dos Santos e o assistente 2, o Lorival Cândido das Flores. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também Potiguar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importante para a Macaca nesta noite, lá em Goiânia. Aliás, esse campo da Serrinha é muito bom, muito aconchegante, o gramado sempre muito bom. Dá para a Ponte apresentar um bom futebol. Tem aí algumas novidades, né? Eu tô só preocupado com a presença aí do Niltinho. Tá sem ritmo, há muito tempo que não joga, recebe aí a oportunidade. O Gilson tem acertado demais nas escolhas, né? Nas escolhas das peças. E tomara que dê tudo certo, né? Tomara que o Niltinho consiga fazer um grande jogo, porque ele é bom jogador, né? Recebeu aí algumas oportunidades, a gente percebia até uma certa qualidade, não conseguia dar um ritmo, não conseguia ter uma sequência, contusões daqui, contusões dali, mas aí tá aí, num jogo importante, recebe mais uma oportunidade ao lado do Rodrigão e o Iago, né? O Iago entrando aí na vaga deixada pelo Moisés, pelo Richard também. Eu acho que o Iago deve jogar ali pelo lado direito, na vaga do Richard, né? E o Niltinho fazer o lado esquerdo. Essa é a plataforma que eu montaria, até porque o Iago, ele tem essa evolução lá pelo lado direito e entrou bem na última partida lá contra o Vitória, tentando algumas jogadas, indo pro fundo. Ele é bem agudo, ele vai toda hora, busca o 1 contra 1. Então eu acho que a Ponte pode tentar surpreender aí pelos lados, do lado direito com o Iago e do lado esquerdo com o Niltinho. Eu tentaria colocar o Rafael um pouco mais adiantado. Você tem o Felipe Albuquerque, né? Que é um jogador de mais marcação, jogador de fechamento de primeira linha, lá pelo lado direito. Então o que você faz? Sabendo que tem aí o Apodi, que é muito agudo, que a toda hora tá no ataque, toda hora, ele vai deixar lá um buraco, com certeza, nas suas costas. Então eu tentaria explorar esse bom momento do Rafael Santos e explorar essas costas do Apodi, botar pressão em cima dele, até para ter um certo cuidado. E aí, automaticamente,
automaticamente ter o desencaixe de marcação para a chegada do Leonaldi, para a chegada do próprio Marco Júnior, que usam ali, e ele tem os dois têm essa sintonia de usar esse corredor, de pisar na área, hora um, hora outro. Então eu acho que dá sim, dá para ter uma estratégia bem definida, dá para tentar surpreender a equipe do Goiás, que vive aí um momento de oscilação dentro da competição, que é absolutamente normal. Então, essa é a expectativa, de que possa fazer um grande jogo, de que possa conquistar um bom resultado, de que possa trazer pontos a Campinas. Olha, CH, eu acho que a Ponte está bem escalada. E para você, o que você está achando do jogo, CH? Eu espero, Gleger. Eu acho que está bem escalado, sim. O Gilson Klein está tirando do time um jogador que não estava agradando, que é o Richard. Meio campo ele mantém, traz o Leonaldi de volta. Eu acho que o Marquinhos e também o Iago, sem problema. O meio campo está... Esse é o meio campo hoje titular da Ponte. Tirou o André Luiz há 2 rodadas. E na frente ele mantém o Rodrigão. Não tem o Moisés, ele traz uma novidade que é o Niltinho. E o Iago no lugar do Richard. Eu acho que ele está fazendo... Ele está mexendo o mínimo possível. Eu acho que esse é o caminho. Mexer o mínimo possível em algo que não é que está dando certo, mas a Ponte está 2 partidas sem perder. Ela ganhou do Remo e empatou em casa. O problema é ter empatado com o Vitória, que foi um resultado ruim para a Ponte. Mas os 2 times na disputa jogaram mal. Não é que a Ponte jogou mal e o Vitória jogou bem. Os 2 jogaram mal. Então a Ponte está numa sequência interessante, não é? Hoje contra o Goiás, evidentemente que tem vários jogadores do Goiás que a Ponte tem que tomar um extremo cuidado, né? Tem o Apodi, jogador interessante, esse Elvis... Nicolas é bom jogador. A gente conhece esse time do Goiás. Agora, vem aí com o trabalho do Glauber Ramos, que a gente não conhece. É um auxiliar fixo do time, né? O Cabo foi mandado embora. E olha que o Goiás tem 53 pontos e tá no bolo ali para subir. Imagina se tivesse uma outra situação. A pressão é muito grande no Goiás. O Goiás montou um time, fez um investimento para subir, não é? Então... eu acredito em muita dificuldade. A Serrinha está recebendo uma quantidade de torcedores muito grande. A pressão vai ser bastante grande para o time da Ponte. E a expectativa, meus amigos, é que a Ponte tenha controle emocional. Esse é o jogo que você tem que ter controle emocional. Fazer direitinho o que for combinado, errar o mínimo possível, ter tranquilidade e jogar futebol. A Ponte não pode só ficar assistindo o Goiás, não. Tem que praticar um futebol para tentar vencer o jogo. Tem condição de fazer isso. Mas para conseguir, Carlos Batista, a Ponte vai precisar fazer um jogo de bastante tranquilidade e inspiração. Boa sorte à Ponte, mas eu tenho certeza, além da sua grande narração, vai ter emoção de sobra, mas o jogo em si vai ser um jogo extremamente nervoso. Carlos Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes, os comentaristas dessa partida no estádio da Serrinha em Goiânia. Estádio da Serrinha em Goiânia, faz divisa com Bueno. É um bairro Serrinha, divisa com Bueno, Parque Amazônia e o Bela Vista, são os 2 parques ali, portanto os 2 bairros, né? Estádio da Serrinha é um estádio que é assim, acanhado, quer dizer, não é um estádio grande, né, como a Arena da Copa, mas um estádio bem situado, bonitinho, bem localizado, muito legal. Hoje a presença da torcida, marcando presença de maneira significativa, incentivando até agora, desde o momento em que o Goiás entrou no gramado da Serrinha, vai fazendo uma festa realmente incrível, muito bom, sempre muito bom ver de volta o pessoal aí retornando, né? Estamos ainda na pandemia, mas aos poucos
o torcedor vai retornando para o estádio de futebol. Batista. Oi, pois dá uma informação, Antônio Lupi. Diferente daqui do estado de São Paulo, né? Goiânia, o estado de Goiás ainda não liberou 100% da capacidade dos eventos esportivos. Por isso, a arquibancada que fica de frente para as cabines de televisão, elas estão ainda desocupadas. Mas a tendência e os times de Goiás querem a liberação imediata aí, por parte do governo do estado de Goiás, a liberação, como aqui em São Paulo, de 100% da capacidade, como aconteceu ontem no Corinthians, com 40 mil torcedores na arena, e a Ponte no domingo contra o CRB pode vender aí a capacidade total do Moisés Lucarelli. Neste momento, 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. E aqui os nossos sentimentos a todas as famílias que lamentavelmente perderam um ente querido por causa dessa pandemia. Apita o árbitro, a bola está rolando em Goiânia. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O time do Goiás já se mandou lá para o ataque, uma falta para ser cobrada pela direita. O time do Goiás toma posição no primeiro minuto de jogo, levantamento na área, passa por toda a extensão da grande área e vai para a linha lateral em arremesso pela esquerda para o Goiás. Aliás, não tocou em ninguém, tocou sim no lateral da Ponte, a bola sobrou pela esquerda, Hugo domina tentando levar, a bola vai para a linha lateral, agora sim um arremesso pro time da Macaca, protesto do Hugo, queria o arremesso lateral para o Goiás, o árbitro marcou arremesso lateral pro time da Macaca no campo de defesa com o Felipe Albuquerque, reaparecendo aí no time da Macaca. Quantos jogos o Felipe Albuquerque ficou ausente, hein, Lupi? O Felipe Albuquerque, ele não foi utilizado nos últimos 4 jogos, né? Ele teve uma lesão, aí acabou sendo poupado, né, em alguns jogos, só que o Kevin ganhou a titularidade. O último jogo que Felipe Albuquerque, ele foi o titular, foi contra o Vila Nova no empate em 1-1 no Moisés Lucarelli. Grande abraço para Ribeirão Preto, AM 1270 lá em Ribeirão Preto. Doutor Marcelo Tintibel, grande abraço, muito obrigado. Ele que é cirurgião, especialista em mãos, está curtindo o som da Rádio Bandeirantes com a Karina, com o Gabriel. Alô, Gabriel, meu afilhado. E também a Mariana em Ribeirão Preto, som explodindo da Rádio Bandeirantes, lá na residência do doutor Marcelo Tintibel. Bandeirantes. Bola pela direita no campo de ataque, Elvis toca, abriu na lateral, o time do Goiás vem descendo o placar de 0-0, comecinho da partida, Elvis rolando, vem pra dentro, Diego tentou levar, batendo de pé à direita, entregando, tentando a passagem lá atrás, o time do Goiás, a Ponte adianta, 2 na marcação, e aí obrigado a recuar, recua David Duarte pra Tadeu, o goleiro bate, levanta de pé à direita, mas erra o passe, tira Rafael Santos, a Ponte não aproveita. Ficou vendido no lance o Niltinho, a bola sobrou lá atrás, Tadeu em cima da risca demarcatória da entrada na área, saiu dominando. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Placar de 0-0. Goiás tenta a descida. Chega bem lá atrás para afastar. Iago tomou. Rolou, tentou a passagem, mas lance estranho. A bola foi para a linha lateral. Ele tomou bem, mas na hora de sair jogando foi mal. Cedeu de graça o arremesso lateral, hein, Lupe? Faltou comunicação entre o Iago e o Leonaldo. O Iago fez o passe. O Leonaldo não correu para a posição da bola e ela saiu pela lateral. Goiás vem pro ataque. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Spar Laxetol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Nicolas tentou de cabeça lá dentro da grande área. No rebote apareceu o time da Macaca. Vem Niltinho recuando, soltando a bola para Marco Júnior, atropelado. O árbitro marcou a entrada forte do Wellington. Não foi tão forte assim, mas o suficiente para derrubar o Marco Júnior. E o árbitro marcou a falta para o time da Macaca. Vem na bola tentando a passagem na lateral pela direita. Felipe Albuquerque usa a perna do adversário para ganhar o arremesso lateral. A bola tocou no Diego, é arremesso. Albuquerque cobra. Autorizado, levantando a bola para Rodrigão. Ele toca de primeira em cima da marcação. Tira lá atrás, Diego. A bola vai direto e para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vai cobrar o time da Macaca. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, estádio da Serrinha em Goiânia. Goiás 0. Ponte Preta 0. Brasileirão, à tarde tivemos Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2, estava 2-0 pro Mengão, hein? Alô, Rio Claro, abraço para o Pablo, sua esposa Dani e o filho Wallace. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes, 88 anos. Serão completados agora no mês de novembro, no dia 27. Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. Bola levantada no campo de ataque, vem bem lá atrás para afastar. A bola foi recuada dentro da grande área. Tadeu bate, ele perto da direita, levanta o time do Goiás, tenta a passagem com Nicolas. Em cima da marcação, apareceu Iago pela esquerda, vem beiradeando o campo. Ele tentou a arrancada, chega bem para tirar. Diego tocou nela, jogou para fora, para a linha lateral. Cobrindo ali a lateral, as descidas do Apodi, o volante Diego. É arremesso, Rafael Santos cobra para o time da Macaca. Para Iago, para Rafael Santos, tentou o cruzamento. Carimbou Diego, que está ali policiando o setor. Chegou Iago, tentou, o árbitro parou, marcou falta. Campo de defesa, falta para o Goiás. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia. Loja 2, Rua Armando Frederico Renganesque 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. E a beldade tá roendo a unha, hein, ô Lupe? Tá pensando na morte da Bezerra, é isso? Quem? Goiânia é sensacional. Pensando na morte da Bezerra. A Bezerra? Ô Batista, aproveitando só um detalhe rapidinho, que muita gente pergunta sobre a lei do ex. Jogadores que podem colocar a lei do ex em campo neste jogo entre Goiás e Ponte. O Fábio Sanches, que ficou por muito tempo no Goiás, se não me engano foram 5 temporadas. E do lado do Goiás tem muita gente. Apodi passou pela Ponte, Reinaldo, tem também o Luan Dias. Os 3 que são titulares podem colocar a lei do ex em ação. Lembrando que o Thales é jogador do Goiás e por uma cláusula no contrato, ele hoje não está à disposição do técnico Gilson Kleina. Pode ir para cá o seu WhatsApp 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp.
8 minutos, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rafael Santos vai cobrar o arremesso para Macaca. Ponte Preta hoje jogando de branco, toda de branco, uniforme claro, enquanto que o time do Goiás com uniforme verde bem escuro. Portanto, o contraste hoje é realmente excepcional, hein? Muito bom, os dois times aí, né, com cores bastante diferentes. Levantamento de bola na inversão pelo setor esquerdo do campo de ataque para Hugo. Tenta uma passagem, lançamento do campo de ataque, aliás, para Rezende em cima da marcação. Retoma, vem na bola. Domina, tentando a passagem, Marco Júnior conseguiu chegar até Iago. Meteu a bola pela meia canhota no campo de ataque, abriu na lateral. Rafael Santos ameaçou, não foi. Preferiu o toque, rolou para Iago. Henrique abriu a bola pela ponta canhota, passe errado. Recupera a posse de bola o time do Goiás lá atrás do campo de defesa. Ô, Batista. Pois não, Gleger? Não, só pra gente organizar aqui o time da Ponte, nós falávamos no início da partida que o Niltinho poderia jogar lá pelo lado esquerdo, né? Mas tá invertido. Quem joga lá pelo lado esquerdo é o Iago e aqui do lado direito tá o Niltinho com a 7. Então o Gilson deu uma mudada aí na plataforma. Lembrando que o Niltinho, todas as oportunidades que teve, foi aqui do lado direito. Então quem substitui o Richard é o Niltinho. É o Richard, joga do lado direito, né? Então, se o Niltinho tá jogando do lado direito, ele tá substituindo o Richard. Exatamente. E do lado esquerdo está jogando o Iago, que está substituindo o Moisés, que está suspenso. Pelo terceiro cartão amarelo, só que no último jogo, principalmente na segunda etapa, o Moisés jogou ali muito pelo lado direito, né? Eles invertem bastante os pontas, os atacantes de beirada da Ponte Preta. É, o Niltinho, né, quando ele chegou na Ponte, não me lembro qual jogo foi, mas ele entrou num jogo aí, foi muito bem. Contra o Criciúma, Copa do Brasil. Copa do Brasil, Criciúma. Né? Foi bem pra caramba e tal, e aí eu falei, puxa, mas como um jogador com esse quilate técnico, com essa qualidade, não fez sucesso lá em Portugal. Ele veio de Portugal, onde a minutagem dele lá era muito baixa. E vem o Goiás, dominou Elvis na passagem, rolou na área. Chega bem, Rafael Santos tira a bola da área, tocou pela esquerda. Vem Iago, domina, tenta a beira dentro do campo, na passagem no campo de ataque, abriu lá pela ponta canhota, a bola vai para a linha lateral. Rodrigão chegou e foi abalroando a placa de propaganda, porque desequilibrado, acertou ali os reclames na beirada do campo, hein, Lupe? É, e o pessoal ali que organiza as placas de publicidade já foram acionados, até porque o Rodrigão, ele veio como uma carreta desgovernada. Já tá tudo bem com o Rodrigão e com as placas de publicidade. O jogo tá parado. Iago Henrique coloca a mão ali na região dos olhos, mas aparentemente tá tudo bem com ele. É, o Rodrigão teve um problema de saúde, perdeu 8 quilos, mas ainda continua forte. Então a chegada dele não é fácil não, né? O pessoal da publicidade ali ficou até com os pelos arrepiados. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp mais próximo da loja, mais próximo de você, e agilize o orçamento. Rafael Santos cobra o arremesso para Macaca, erra o arremesso lateral. Chegou Tadeu lá atrás, o goleiro para pegar, pega na margem frontal da linha da grande área do lado de dentro, evidentemente sai jogando lá atrás. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. 0-0. Domina a bola no campo de defesa, recebe Rezende, recua, toca na quarta zaga. Reinaldo toca a bola de perto esquerda, levanta a esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Lá pela direita para Apodi, não conseguiu matar com qualidade a bola. E ela foi para a linha lateral de graça. O arremesso lateral para o time da Macaca, Rafael Santos. Vem para fazer a reposição, ele enxuga a bola com a camisa. Repõe tocando na beirada do campo na esquerda.
esquerda para Iago, vem de novo Apodi para afastar, tira. É novo arremesso lateral. Rafael Santos está autorizado, levanta para no campo de ataque, tocando para Iago. Em cima dele a marcação chega a Apodi, David Duarte também chega, o árbitro parou, marcou falta do Leonaldi. A falta no campo de defesa pela direita, falta para o time do Goiás. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui, estádio da Serrinha. Serrinha, um bairro de Goiás. Conferindo o placar do jogo, Goiás 0, Ponte Preta 0. Encerrado em Remo 0, Londrina 1. Segunda vitória consecutiva fora de casa do Londrina. E um abraço lá para a Rua Moscou, comandada pelo Charutinho e sua tropa. Daniel, Vesgão, Davi, Bodinho, Amélia, Romarinho, Theo, Fumaça e ele, o fora de esquadro. Bandeirantes AM 1170, AM 1270 para Ribeirão Preto. E pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta com esse empate vai chegando a 39 pontos na competição. 2 resultados ruins para o time da Macaca. Vitória do Brusque, vitória também do Londrina. Londrina continua abrindo a zona, mas agora com o mesmo número de pontos. E vem o time do Goiás, dominou, partiu Luan, pé direito, bateu da entrada da área, ela subiu, saiu Luan Dias. Bateu, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Luan Dias recebeu a bola na intermediária, viu que tinha espaço, olhou pro gol e bateu. Só que pegou muito embaixo. Tem que tomar cuidado com o Luan Dias, que já marcou 4 gols pelo Goiás na Série B. O time do Londrina chegou a 38 pontos, está na zona de rebaixamento. Com esse empate, a Ponte vai a 39, ficando, portanto, com 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Bola parada, falta 15, quase 16, segundo tempo. Vem a Ponte para fazer a cobrança com o Ryan. Zagueiro está autorizado, mas a falta é lá na frente, no campo de ataque. Cobrou Ryan, tocando pela esquerda, vem para Rafael Santos na linha de fundo para Iago. Chega a marcação, Apodi toca, a bola saiu pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater. É o primeiro escanteio do jogo a favor da Ponte Preta. Pelo lado esquerdo, o Apodi fez o corte na tentativa do cruzamento do Iago. A bola será levantada na área da Macaca. O próprio Iago vem para a cobrança. Autorizado, cobrou o escanteio. Iago levantou na área. Toque de cabeça. Ryan Tadeu subiu, pegou firme, sem rebote, Lupe. E o Reinaldo, zagueiro da equipe do Goiás, ficou pedindo uma falta do Ryan em cima do zagueiro da equipe do Esmeraldino. Não aconteceu nada. Tadeu ficou com a bola 0-0. Domina Rezende pela esquerda, trabalha para o time do Goiás, soltando o jogo por dentro. Chega lá atrás para tirar, vem afastando no campo defensivo o time da Macaca. Olha, agora há pouco o árbitro do jogo teve uma conversa ali com os dois capitães e explicou para os jogadores de ambos os times que o VAR está com um problema. O VAR está filmando, está gravando, mas ele não consegue reproduzir. Entendeu? Não? Ele grava, ele está gravando, mas ele não consegue fazer o replay das jogadas. Entendi. Então o VAR está com problema. É o mesmo que nada, então, Leva o nada a lugar nenhum, então, o VAR hoje no jogo, né? Então os jogadores estão sabendo que há aí um problema. O pessoal está trabalhando lá incansavelmente, né? Corre para lá,
corre pra cá pra tentar consertar. Enquanto isso vem o time da Ponte no campo de ataque, Marco Júnior. A bola pela meia esquerda no campo de ataque, Leonaldi. Vem pra Rafael Santos na lateral. Ele dominou, parou, recuou para Iago Henrique. Ele toca atrás para Ryan, ultrapassa a linha da metade do campo, se manda, vai lá na frente no campo de ataque para tentar o passe, mas errou. A bola sobrou com a Podi, ele recua, toca para David Duarte. Trabalha na entrada da grande área, placar de 0-0, vai sair jogando lá atrás, Reinaldo. Ele domina, rola, rasteirinho, toca na frente, vai sair jogando Diego para fazer o passe na frente. Se manda Nicolas, ele escapa da marcação, tocando para Elvis, vira, toca atrás o time, vem lá atrás o time do Goiás com Reinaldo para fazer o passe lateral pela direita para Podi. Vem para a bola recuando, soltando para Elvis pela direita, bate, ele aperta a direita outra vez para Podi. Rafael Santos no peito e depois na canhota, tira, mandou para o campo de ataque, o endereço era Rodrigão. Diego chegou, afasta, tira, tocando para Rezende, agora volta no campo de defesa, vem outra vez para dominar o médio volante Diego, rola pela meia no campo de defesa, vem o Wellington, levantou na ponta canhota, perna esquerda, o gol bateu cruzado, força na bola, mas chegou lá atrás para tirar Rafael Santos. Se assanha o time do Goiás, vem Rezende, ele domina, passou pela meia esquerda, faz o passe, rolou para Hugo, ele devolve a bola no miolo, vem para Diego, avança no campo de ataque, o médio volante preparou a batida, foi desarmado, a bola reboteada, vai sobrando pela meia direita no campo de ataque com Luan Dias, abriu, toca pela direita, David Duarte na lateral para Podi, pé direito, cruzou na área para Nicolas, pé direito, bateu, pega Ivan Quaresma. O Wellington bateu de pé da direita, 3 a marcá-lo, ele conseguiu liso, achou um buraco para enfiar essa bola, bateu rasteiro, Ivan Quaresma estava atento, ligado, bola rasteira, Ivan Quaresma pegou firme, sem rebote, Lupe. Cruzamento que veio pela direita com o Apodi, levantou a cabeça e viu o Wellington bem posicionado, ele ganhou do Felipe Albuquerque, só que finalizou fraco, nas mãos do Ivan Quaresma. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho para ficar procurando as matérias porque tá tudo fácil para achar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e transmitindo no canal do YouTube Carlos Batista. E aqui uma trombada, hein? Os dois jogadores estão caídos, um de cada time. Luan veio costurando. Na verdade foi um strike, né? 4 jogadores envolvidos, um negócio impressionante, todos foram ao chão. Iago Henrique, Marco Júnior, Luan Dias e também o camisa de número 8, Rezende. Foram jogadores que acabaram ali entrando em conflito no campo de ataque da equipe do Goiás. E a falta é para o time esmeraldino, porque a falta aconteceu em cima do Luan Dias. Leva perigo apenas o Iago. O Iago, sem ser o Iago Henrique. Na barreira do Ivan Quaresma, que organiza o seu sistema defensivo. Vem bola na área da Macaca. 21 minutos passados, primeiro tempo, 3 jogadores da Macaca na barreira. Elvis está autorizado para fazer a cobrança, partiu, pé direito, bateu com força, a bola tocou na defesa, Ivan Quaresma. Saiu, pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. Uma falta bem cobrada pelo Elvis, forte, a bola acabou explodindo ali no braço e meio que na coxa do Ryan e ficou com o goleiro Ivan Quaresma que fez a defesa. E vem o time da Macaca no campo de ataque, domina. Vem Marco Júnior para fazer o passe aberto pela ponta direita. Dominou, partiu, pé canhoto, bateu e a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Aliás, o Niltinho bateu de canhota, a bola passou, saiu, foi pela linha de fundo. E o Goiás ficou reclamando, né, que a bola bateu no braço. Só que o VAR não reproduz, entendeu? Então vale a marcação do campo. Então não adianta reclamar, mesmo que a bola tenha batido no braço do Ryan. E ela realmente tocou no braço do Ryan, porque primeiro ela desvia no Rodrigão e depois ela desvia na mão do Ryan. Como o VAR não está funcionando, não tem como o árbitro Caio Max Augusto Vieira rever o lance.
E aí, CH, achou que foi pênalti aí nesse lance, o Goiás reclamou. É, lance maroto, né, Batista? Se tem o VAR, não sei não, hein? Tá caído o Rodrigão, o árbitro marcou uma falta, chegada do Luan Dias por trás e para você, Gleger, foi falta. Houve o toque de braço lá dentro da área, vale a reclamação do Goiás? Eu não marcaria, Batista, mas o VAR tem marcado esse tipo de lance, hein? Se tem o VAR aí, não sei não, poderia ter sido pênalti pro Goiás. É falta pra Macaca, vem pra bola Rafael Santos. Vai meter essa bola lá dentro da grande área, zagueirada na Macaca lá dentro. Autorizado, partiu Rafael Santos, levantou na área, desvio de cabeça lá dentro da grande área. Chegou pegando, pega Tadeu, pegou firme, sem rebote. A cabeçada foi do Iago Henrique, camisa número 31, na falta cobrada pela esquerda pelo Rafael Santos. O Iago Henrique se abaixou e cabeceou a bola nos braços do Tadeu. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E vem o time do Goiás, o Wellington vai para dentro da grande área. Chega a marcação para sujar o jogo. Mas a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio. Um perigo, a bola veio lá de trás no lançamento da intermediária. E aí dentro da área chegou Felipe Albuquerque sujando o jogo. O Ivan Quaresma tentou pegar o corpo dele, passou pela linha de fundo. Escanteio pro Goiás bater. É o primeiro escanteio do Goiás. Elvis na bola. Elvis, pé direito, levantou na área. A bola voltou a pôr de pé canhoto. Bateu, vai embora. Entrada da área de canhota que não é a boa. Pegou de primeira. Podia, a bola saiu à direita de Ivan Quaresma. Em tiro de meta para Macaca bater. Não é a boa do Apodi, mas quando ele vestia a camisa da Ponte, ele fez um golaço de perna esquerda na Série B do ano passado em cima do Operário. Dessa vez, para sorte da Ponte, ele pegou mal na bola, tiro de meta para Ivan Quaresma. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, conferindo o placar na Serrinha, em Goiânia, Goiás 0, Ponte Preta 0. Olha, a Série B hoje, Brasil 0, Avaí 1, Vitória 0, CSA 1, Brusque 4, Náutico 3 e Remo 0, Londrina 1, tudo encerrado. E um abraço para a família Faria, hoje em festa, é aniversário da vovó Josefa, um beijo para a vovó Josefa. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai participando aí, 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, 26, estamos aí já ultrapassando a metade do primeiro tempo. Quem está melhor do jogo até aqui, 0-0. Um pouquinho Goiás, mas não tem superioridade não, só tem superioridade na posse de bola. A Ponte marca bem. Eu só acho muito perigoso ficar com esse expediente de marcar muito e arriscar muito pouco. É a maneira que a Ponte tá jogando agora. Marcação baixa, muito cuidadosa na marcação. Tem um problema ali do lado do Albuquerque, que o Wellington, número 7, ele tá toda hora caindo ali entre as linhas, entre a linha do meio campo e a última linha da Ponte. Foram dois lances de muito perigo. Esse Elvis é bom jogador, tem que ficar esperto em cima dele. De qualquer maneira, a Ponte está guerreando bastante. Eu só acho que ela precisava arriscar mais, tentar algo mais no ataque, Batista. O jogador da Ponte está caído, Lupe, e o Ivan Quaresma está ali palestrando com o Gilson Kleina. Está conversando bastante, alugou ali a orelha do Gilson Kleina. Quem está caído é o Iago e a falta a favor da Ponte, por isso o Ivan saiu do gol, passou ali algumas orientações por Kleina, que passou orientações por Ivan Quaresma, que agora corre ali em direção a algum outro jogador da Macaca, que é para passar alguma orientação.
ele chama ali, não sei quem ele vai chamar, ele chama o Fábio Sanches, que já passou pelo Goiás e orienta provavelmente algo de errado no sistema defensivo da Ponte. Falta para Macaca bater. 2 homens na composição da barreira. 2 são os candidatos. Rafael Santos é quem vai bater a arma, perna esquerda. O meu coração está pedindo gol. Rafael Santos partiu. Felipe Albuquerque bateu de perna direita. Ela explodiu na barreira. Reboteada, a bola sobrou com o Rodrigão para Niltinho. Rapa nele, é falta. O árbitro para marcar. Falta para Macaca bater. E a falta foi do Hugo, camisa meia dúzia, lateral esquerdo da equipe do Goiás, por trás. Atingiu o Niltinho, que estava de costas para o gol. É uma boa falta para Macaca, que vai levantar essa bola na área do Goiás. Falta agora é pela direita, vai para a bola para fazer a cobrança. Lá pela esquerda foi o Felipe Albuquerque quem cobrou. Agora a falta é pela direita e Rafael Santos é quem vai bater. 2 homens na composição da barreira, na marca de 28 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, zagueirada da Macaca na área, autorizado, vem pra bola para fazer a cobrança, vai tomando posição, Rafael Santos, partiu, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, vai embora, para fora, mas houve o desvio. Escanteio para Macaca bater. Segundo escanteio da Ponte no jogo, o último desvio foi do Reinaldo, camisa número 4, zagueiro da equipe do Goiás. É escanteio para Macaca, vem mais bola na área do goleiro Tadeu. Pressiona neste momento a Macaca, defesa do Goiás. Escanteio, zagueirada na área, Rafael Santos, pé canhoto, levantou na área, desvio de cabeça, Fábio Sanches, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 29 minutos passados, primeiro tempo, cobrança de escanteio, partiu Rafael Santos e fez o erguimento da bola no primeiro pau, subiu Fábio Sanches de cabeça desviando e mandou a bola lá no fundo do gol do Goiás. Ela bateu lá dentro e fez chuá. Cabeçada letal, cabeçada fatal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Fábio Sanches para empurrar a bola pro fundo do gol e a torcida vibra, vibra da pele até o osso. Examada Ponte Preta. Fábio Sanches, 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 camisa 27. Jogo na Serrinha, Ponte Preta 1, Goiás 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E a lei do ex entra em ação em Goiás. Fábio Sanches, que ficou 5 temporadas vestindo a camisa do Esmeraldino, estava bem posicionado dentro da pequena área. Escanteio perfeito cobrado pelo Rafael Santos antes do primeiro pau. O Fábio Sanches, livre de marcação, só deu um leve desvio de cabeça e a bola morreu no fundo da rede do goleiro Tadeu. Fábio Sanches marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar da Serrinha. Goiás 0, Ponte
Ponte Preta 1. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Escanteio pro Goiás. 3 jogadores lá dentro da grande área, inclusive os 2 zagueiros. David Duarte, Reinaldo, Elvis Cobra. Levantou a bola na área, na direção de David Duarte. Chega lá atrás a Macaca para afastar Diltinho. Puxa o contra-golpe, avança no campo de ataque e leva. Tocando pela meia direita para Iago, é falta nele. Falta para Macaca bater, Iago vai pro solo, saiu cartão amarelo e a falta para Macaca. Cartão amarelo pro camisa meia dúzia pro Hugo, lateral esquerdo. Ele matou o contra-ataque da Ponte Preta, que era puxado pelo Iago, camisa número 71. É o primeiro cartão amarelo do jogo e é falta para Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. Tem jogador da Ponte caído, é o camisa número 31, o Iago Henrique. Na queda, ele acabou ali tendo um problema, acho que o próprio Fábio Sanches, que subiu para tirar a bola, acabou ali batendo nas pernas, no tornozelo do Iago Henrique, que sai mancando, mas aparentemente ele deve voltar para o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, gol importantíssimo, Fábio Sanches de cabeça, cabeçada letal, 1-0 em CH. É a bola parada, seu Batista, decidindo por enquanto mais uma partida extremamente equilibrada. A Ponte faz um jogo de bastante disposição e bem armada defensivamente. A bola parada, o Fábio foi muito bem. Esse gol traz tranquilidade, confiança e o jogo fica à mercê para a Ponte. Jogar no contra-ataque é tudo que a Ponte queria, Batista. Falta pela meia direita para Macaca, vem Marco Júnior para fazer a cobrança, placar de 1-0, está autorizado, cobra, levanta o jogo lá pela direita na cabeça do Niltinho, ele tocou na linha de fundo, a intenção boa, a execução ruim, Iago chegou atrasado, não tinha possibilidade de chegar também, porque o passe foi mal feito, é arremesso lateral para o Goiás. Gleger Zorzin, depois desse ataque, Marco Júnior domina, soltando para Leonaldi, ele vem no corredor central para fazer o passe lateral para Rafael Santos pela esquerda, recua, toca para Rayan, recua, vem lá para o campo de defesa, a bola recuada, Gleger Zorzin, 1-0, a Macaca está vencendo, a sua opinião no jogo. Tô gostando do posicionamento dos homens de frente, o Rodrigão se movimentando um pouco mais, né? O Iago flutua, vem, ele confunde demais a marcação, né? A presença do Rafael Santos também chegando ao ataque, tô gostando do posicionamento de meio de campo também, falta caprichar um pouquinho mais ali na hora da transição, né? Na hora de tentar pegar o Goiás de surpresa, que na minha opinião é um time violento até o momento. Você vê que a Ponte, todo momento que escapa num contra-ataque, o Goiás vem e mata a jogada violentamente. Acho que isso traz confiança para a Ponte, joga todo o desespero para o time do Goiás, e a Ponte tem que se aproveitar disso, Batista, e aproveitar ainda mais na bola parada. Deu para perceber ali que o Goiás estava muito mal posicionado. Então, caprichar aí nessas faltas laterais, escanteio, caprichar que a Ponte pode ampliar. Arremesso lateral, Rafael Santos vai cobrar para o time da Macaca, levanta a bola na área, chega lá atrás Diego para afastar, tira, o árbitro já pegou uma falta lá dentro da grande área do Leonaldi. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. São 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, na Rua Armando Frederico Ringanesque 168, no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, Fábio Sanches de cabeça, metendo a bola na rede, fazendo o gol da Macaca, bola parada funcionando. Estou sempre falando, né, que 70% dos gols saem de bola parada com 1 ou 2 toques. Aqui, 100%. Domina, vem na bola, Albuquerque levantou na área,
Toque de cabeça de Leonaldi. A bola vai para a beirada do campo, vai para a linha lateral. Saiu em arremesso. O arremesso é da Ponte, porque o último a tocar da bola foi o Hugo. Vem para a bola pela direita. Fábio Sanches para fazer a reposição. 37 minutos. Primeiro tempo vai para a bola. Tomando posição. Albuquerque já cobra, tocando lá na ponta direita. Tentou o domínio. Rodrigão em cima da marcação. Girou. O árbitro parou, marcou falta. Rodrigão tem um corpanzil. E aí, quando ele tenta dominar, né, o braço vai para lá, vem para cá e acaba acertando o adversário. Foi o que aconteceu nesse lance, hein, Lupi? E, consequentemente, o Felipe Albuquerque teve que fazer a falta porque a bola surgiu ali para o jogador do Goiás, que poderia originar um contra-ataque. Por isso, o Albuquerque fez a falta, que já foi cobrada. E vem o time do Goiás lá pela direita. O árbitro para marcar uma falta, um toque de braço. É pela meia direita, campo de ataque, falta. O time do Goiás cobra rápido. Estamos com 38 minutos. Levantamento de bola na área. Ivan Quaresma tinha sob controle o lançamento, a velocidade, a direção da bola. Deixou sair pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Mas assustou ali, principalmente o pessoal da linha de defesa, porque o Ivan Quaresma foi em direção à bola. Dava indícios que ia fazer a defesa, só que ele deixou a bola sair pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela. Cobrança de arremesso lateral. Hugo levantou na frente. Iago Henrique veio brigando. Chega Felipe Albuquerque. A bola vai para a linha lateral. Nicolas está sentindo. Ele acusa ali, dizendo que tomou um pontapé na coxa. Está se contorcendo em dor. Está rolando, parecendo uma cobra que tomou uma pancada na cabeça. Girando pra lá, pra cá, parece que arrancaram uma perna dele, hein, Lupi? No lance com o Felipe Albuquerque, só que deu pra perceber que o Nicolas, caído, ele abre os olhos, vê se o árbitro tá vindo em direção a ele, só que não. O árbitro marcou apenas o arremesso lateral pra Ponte Preta. É bom de teatro esse tal de Nicolas, camisa 9, é o artilheiro do Goiás com 5 gols. Acho que não é bom não, né? Porque o árbitro não entrou na dele, entendeu? Não? Mas a piscadinha dele, sabe? A abertura de quando ele viu o árbitro com os olhos ali, ele falou, vou tentar dar uma simulada. É verdade, não foi bom não. Arremesso lateral para o time do Goiás, placar de 1-0. Fábio Sanches de cabeça marcou o único gol. Olha, recuada com Reinaldo, domina no campo de defesa, entregando para David Duarte, o zagueiro central, faz a bola rolar, vai para a lateral para Apodi pela direita. Jogo lateralizado neste momento do time de Goiás pela direita. Bola com Elvis, ele domina na passagem pela direita, se manda no campo de ataque, vem Rezende, bola recuada, vem para o campo de retaguarda, Diego dominando e soltando a bola pela meia canhota. Reinaldo, zagueiro, levantou a bola na área, chega Ivan Quaresma. Fez dos braços uma espécie de sacola, a bola caiu dentro, ele encaixou e faz um pouquinho ali de cera, vai segurando o jogo. A Ponte está vencendo pelo placar de 1-0. Detalhe no ar. E o Reinaldo, que fez o cruzamento para a defesa do Ivan, é formado na base da Ponte Preta. Teve poucas oportunidades, mas foi vice-campeão paulista em 2017, atuando de lateral esquerdo com Gilson Kleina no comando. Bola lá dentro da grande área, tenta sair jogando com enorme dificuldade. Diego se atrapalhou com a bola, um pé foi chutar, mas o outro estava ativo, chegou primeiro. Que lance circense, hein? Sai jogando o time do Goiás, vem pela esquerda do campo de ataque, se manda pela ponta canhota, Rezende gira o corpo em cima da marcação, toca a bola para Diego, partiu na lateral, se livrou da marcação, foi pro solo, reclamou, o árbitro parou, marcou falta. Falta pro Goiás bater campo de ataque, falta pela meia esquerda, Antônio Lupi. Bem pertinho do banco de reservas do técnico Gilson Kleina, e a falta foi do Marco Júnior e ela realmente aconteceu. É pelo lado esquerdo do ataque do Goiás e vem bola na área do Ivan Quaresma. Placar de 1-0, Fábio Sanches de cabeça marcou o único gol do jogo até aqui. É perigo, partiu Elvis, pé direito, cobrou a falta, levantou na área,
subiu lá atrás, tira de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Escanteia pela esquerda, escanteio para o Goiás bater. Quem acabou tirando ali foi o camisa número meia dúzia, Rafael Santos. É o terceiro escanteio do Goiás. Elvis na bola. Elvis, pé direito, levantou, desvio de cabeça, Ivan Quaresma. Espalma. Defesa de puro reflexo. Elvis fez a cobrança de escanteio. A bola foi na entrada da pequena área. A cabeçada veio letal. Pegou de frente. Ivan Quaresma fez uma defesa impossível. Ivan Quaresma salva o time da Macaca de tomar o gol. Salva a Macaca, Ivan Quaresma. A cobrança de escanteio, uma bola desviada de cabeça de Diego. Camisa número 5 do time do Goiás, Antônio Lupi. No primeiro pau, uma cobrança com muito veneno do Elvis. O Diego estava ali com o Rodrigão e acertou o cabeceio para ótima defesa do Ivan Quaresma. Goiás tem falta, Elvis na bola. Elvis vem para a bola para fazer a cobrança pela direita, 43 primeiro tempo, pé direito levantou na área. A bola passa por toda a extensão da grande área, vai lá na ponta canhota. Chegou Hugo, tentou levar, usou as pernas do adversário, queria um escanteio, o árbitro disse que queria um arremesso lateral, o árbitro disse que não. Arremesso é para Macaca no campo de defesa. A bola já havia transposto a linha lateral quando o lateral direito da Ponte, Felipe Albuquerque, tocou na bola. É arremesso que o Albuquerque vai cobrar. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon, Jardim Santa Eudóxia, e a loja 2 fica exatamente no Ouro Verde. É uma loja especialmente para o atendimento à população do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi 168, Cirúrgica Popular. Olha, eu estou de olho no árbitro porque ele está parado. Eu tenho a impressão de que o VAR voltou a funcionar, né? Ele está tentando checar alguma coisa ali. Agora mandou seguir a partida. Não sei o que é que ele estava tentando checar. Mas o jogo ficou parado para cobrança de arremesso lateral e ele com uma mão na orelha, né? Segurando o fone. Aquele gesto característico que talvez dando a indicação que estava conversando com o pessoal do VAR. Eu também não vi nada de irregular na cobrança de falta do Elvis. O David Duarte, que ficou reclamando bastante e também tomou uma bronca do árbitro. E subiu a placa dos acréscimos, mais 3. Vamos a 48. E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas, é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Tome no time da Ponte, vem para a entrada da área, Leonaldo, pé direito, bateu, é gol! Gol! De 45 minutos passados, primeiro tempo. A bola lançada para dentro da grande área, desviada na defesa, levou para a linha de fundo, cruzamento de Iago para Rodrigão, a bola voltou para Marco Júnior, ele rolou na entrada da área de pé da direita, dentro da meia-lua frontal da área, Leonaldo, pé direito, um chute espetacular, mandou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez Leonaldo para estufar a rede,
A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Ponte Preta faz o segundo gol para matar o primeiro tempo no finalzinho da primeira etapa. Leonaldi, camisa 18. Examada Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali Macaca, Macaca fazendo a festa na Serrinha. Ponte Preta 2, Goiás 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Contra-ataque puxado pelo camisa número 71, Iago pela ponta esquerda. Ele foi limpando a marcação, fez o cruzamento para o Rodrigão que foi desarmado. A bola sobrou nos pés do Marco Júnior que só serviu o Leonaldi, que de primeira mandou a bola no canto direito do Tadeu. Leonaldi pisando na área, marca o terceiro gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar da Serrinha, Goiás 0, Ponte Preta 2. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. O melhor dos mundos, algo que o mais Ponte Pretano não poderia imaginar, mas a Ponte abriu o placar com Fábio Sanches de cabeça fazendo 1-0 e depois o Leonaldi meteu a bola na rede fazendo o segundo. Placar de 2-0, vem aí um intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, Edu Pinheiro. Tudo jogado ensaiada, seu Lupe. Olha lá, vamos lá, o Apodi falando aí, Lupe. Apodi, fala do primeiro tempo. Que jogava só pela bola parada e depois contra-ataque. É ajustar para que a gente possa fazer um gol e depois voltar pro jogo. Obrigado. Eu não entendi nada que o Apodi falou, mas está registrada a palavra do lateral direito do Goiás, analisando esse primeiro tempo, e Fábio Sanches, zagueiro que abriu ali o marcador a favor da Macaca, fala desse primeiro gol dele com a camisa da Ponte, a importância desse resultado para a Ponte Preta na primeira etapa. Clube onde eu fiquei mais de 4 anos, tenho um carinho muito grande e a lei do ex funcionou hoje, né? Fico feliz por fazer esse gol, queria dedicar para minha esposa Camila. Mas ainda tem jogo, né? A gente não pode recuar, não podemos baixar. A gente sabe o quão importante é a gente pontuar aqui pela nossa colocação na tabela e a gente vai continuar jogando concentrado. Esse é o Fábio Sanches, colocou a lei do ex em ação. Como ele disse, 4 temporadas jogando no Goiás. Ele que fez muito sucesso com a camisa do time esmeraldino, só que agora veste a camisa da Ponte e marcou o primeiro gol da Macaca, Edu. Olha, a Ponte 13ª nesse momento, 13ª com 41. Ela ultrapassa o Cruzeiro, né? Volta a ultrapassar o Brusque, porque o Brusque ganhou, Londrina também. Brusque ganhou e Londrina também. Então uma vitória parcial, providencial. Vamos ver como vai ser o segundo tempo aí, mas por enquanto a Ponte ultrapassa o Cruzeiro, 13ª com 41. Lembrando que durante todo o campeonato, a melhor colocação da Ponte foi exatamente a 13ª colocação. Tivemos à tarde... Brasil de Pelotas 0, Avaí 1, Vitória 0, CSA 1. À noite encerrado, Brusque 4, Náutico 3, Remo 0, Londrina 1. E no Brasileirão, Atlético e Flamengo 2-2. E estava 2-0 para o Mengão. Mais uma vez o Atlético atrapalhando aí a vida do Flamengo. Oi, Sagá, vamos comentar então. A Ponte, ela vai jogando, não tem o Moisés hoje. Moisés está suspenso. Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque na lateral direita, porque o Kevin se machucou. Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos. Meio de campo com Iago Henrique, Marcos Júnior e Leonaldi. O ataque com o Iago, o Rodrigão e Niltinho. Lembrando que, mais uma vez, o Moisés suspenso e o Richard está no banco. E o Thales não pode ser opção, porque pertence ao Goiás. 2-0, Fábio Sanches e Leonaldi. Os gols da Ponte, então, a sua análise e a pergunta: qual foi o gol mais bonito? Do Fábio Sanches ou do Leonaldi? Ô Edu, eu achei muito bonito o gol do Leonaldi, né? A dificuldade também maior.
A Ponte fez um primeiro tempo bom, de muita entrega, disciplina tática. Eu até o gol comentava que eu estava percebendo uma possibilidade de algo mais no primeiro tempo. O Goiás, com todo respeito, ele estava neutralizado pela Ponte. O jogo estava controlado, então eu estava com a sensibilidade de, poxa, a Ponte precisava jogar, né? Não adianta só marcar. E essa disciplina da marcação propiciou um contra-ataque. Esse contra-ataque acabou trazendo o escanteio, na bola parada fez o Fábio de cabeça 1-0 e depois do gol o Goiás ficou muito nervoso e a Ponte à vontade. E aí foram engatados pelo menos 2 ou 3 contra-ataques para a Ponte, se tivesse caprichado, ter chegado rapidamente ao segundo gol, mas chegou com esse contra-ataque no final do primeiro tempo, fazendo com o Leonaldo 2-0. O melhor dos mundos, como disse o Batista, era tudo que a Ponte precisava. Sair na primeira etapa vencedora por 2-0 e jogando um futebol controlado. O que é esse controlado? Eu vou trazer os números aqui. Finalizações no gol, o Goiás só teve uma finalização no gol. Dentro do primeiro tempo, onde a Ponte finalizou 3 no gol. A posse de bola é maior do que o Goiás, mas isso faz parte daquilo que o Gilson Kleina levou para o jogo. Claramente, a Ponte jogou no erro do adversário e deu certo, e funcionou. E funcionou porque o técnico Gilson Kleina conseguiu passar para os jogadores que executaram exatamente 2 coisas essenciais. O Elvis, número 10, capitão do Goiás, ele não tem espaço para jogar. O espaço dele é... Quem cai no setor dele não está dando espaço para ele jogar. Outro cara que não está conseguindo jogar é esse que deu entrevista, o Apodi, que é uma arma letal do time goiano. Então, com essas 2 armas bem marcadas, a Ponte só ficou apertada com o futebol do número 7, o Wellington, que estava caindo ali entre as linhas em cima do Albuquerque, mas isso foi corrigido da metade até o final do primeiro tempo. Valeu pela entrega, valeu pela disciplina, pela execução, e esse jogo está mostrando que a Ponte pode controlar ainda melhor a partida. Agora, o segundo tempo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Serão 20 minutos de uma pressão terrível. Mas essa pressão também o Goiás tentou nos primeiros 20 minutos e a Ponte não permitiu, porque ela estava calma, tranquila e bem atenta. É isso que ela tem que fazer na segunda etapa, porque um gol tomado do Goiás traz o time da casa para o jogo, aí vai ficar perereco. Então a Ponte tem que continuar jogando, não adianta só vir ao segundo tempo para administrar resultado. A Ponte tem que jogar. Quando não tem a bola, todo mundo marcando, com bastante atenção, sem falta perto da área, e engatar contra-ataque com calma para tentar fazer o terceiro gol. Tem que jogar. Agora, sem dúvida, o primeiro tempo foi bom. Fábio jogou muito bem, Rayan jogou muito bem. Como sempre, o lateral esquerdo Rafael Santos na bola parada e jogando uma tranquilidade. Ele deu conta completamente ali do Apodi. Meio campo, os 3 estão muito bem. E na frente, incrivelmente, deu certo. É uma coisa que eu tinha um pouco de insegurança. Iago e Niltinho fizeram um bom primeiro tempo. E o Rodrigão sempre fazendo a parede. Ele participou do segundo gol. Enfim, não tem ressalva. Ivan Quaresma fez uma ótima defesa. Foi um primeiro tempo, Edu, de vitória por 2-0 e uma vitória merecida até agora da Ponte, Edu. Olha, deixa eu ver aqui, vai Batista, vai Macaca, Márcio do Nova Europa, outro aqui, o Iago, está fazendo tudo o que Richard não fez. Abra o olho, Kleina, é o 7696. Tô acertando, hein? Tô acertando, 08, é o Furlan. Furlan já tinha cantado a pedra aqui, que seria 2-0. Furlan de Ogum. Boa noite, Edu, abraços. Será que hoje vamos? É a final 7272, aqui parece celular de detetive, hein? Se ultrapassando o Kleina não atrapalhar hoje, a Ponte ganha. Antônio Jardim, Boa Esperança. Deixa eu ver quem mais aqui. Gol! Outro! Tô sonhando, Edu. Não muda isso, não. Tá bonito demais. Assinado quem? Quem? Dadá de Barão. Mas o Dadá é sempre positivo.
2-0 Macaca, tá aqui tudo no sorriso, tudo mandando aqui figurinha. Nosso muito obrigado aqui, bombando aqui nosso WhatsApp. A gente tá falando aqui, até todo mundo digitando. Edu, não sei quem será o presidente da Ponte, mas Leonaldi e Marcos Júnior será futuro, hein? Fabinho e Mineiro. Ah, é, Leonaldi e Marcos Júnior, lembrando o Fabinho Mineiro. Um abraço aí do Marcelo Pimentel. Meus amigos, vamos lá, intervalo. 2-0 para a Ponte. Vamos ouvir aqui o gol do Leonaldi. Na sequência, Glegner Zorzinho vai comentar. Agora, 22h28. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Tem rede balançando. Bola! Domina o time da Ponte, vem pra entrada da área, Leonaldi, pé direito, bateu, é gol! Passados primeiro tempo, a bola lançada para dentro da grande área, desviada na defesa, levou para a linha de fundo, cruzamento de Iago para Rodrigão, a bola voltou para Marco Júnior, ele rolou na entrada da área de perna direita, dentro da meia-lua frontal da área, Leonaldi, pé direito, um chute espetacular, mandou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez Leonaldi para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Ponte Preta faz o segundo gol para matar o primeiro tempo no finalzinho da primeira etapa. Leonaldi, 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 camisa 18. Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali Macaca, Macaca fazendo a festa na Serrinha, Ponte Preta 2, Goiás 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Contra-ataque puxado pelo camisa número 71, Iago pela ponta esquerda, ele foi limpando a marcação, fez o cruzamento pro Rodrigão que foi desarmado, a bola sobrou nos pés do Marco Júnior que só serviu o Leonaldi, que de primeira mandou a bola no canto direito do Tadeu. Leonaldi pisando na área, marca o terceiro gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar da Serrinha, Goiás 0, Ponte Preta 2. Glegger Zorzinho, você por dentro do jogo. Diga lá, Glegger, 2-0 Ponte. Olha, Edu, o Gilson surpreendeu aí com algumas escalações, né? Principalmente a do Niltinho, e as coisas aconteceram positivamente. Eu acho que
analisando da forma tática do jogo, apesar da Ponte ter saído na frente num gol de bola parada, mas evoluiu jogadas, chegou participando. Para mim, a Ponte jogou melhor, mereceu os 2-0 no primeiro tempo. E o Gilson deu um nó tático aí no Glauber Ramos, né? Que é apenas o treinador interino da equipe do Goiás. E aquilo, né, Edu? Você imagina um time que estava passando por um momento difícil na competição, mandando o treinador embora, mesmo estando no G4, e aí vai pro vestiário perdendo de 2-0. E eu não quero, olha, para que aquele negócio de que 2-0 é um resultado perigoso, hein? Não quero ouvir isso. A Ponte tem tudo para ampliar o resultado. E vai começar o segundo tempo, Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. E o Iago com a Podi logo no segundo do segundo tempo já tá sentindo, hein, Lupi? Teve uma cobrança ali de lateral pro Iago, que acabou caindo em cima do braço, e vem a Ponte, Batista. Domina o time da Ponte no campo de ataque, Leonaldi, pé canhoto, bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo. Ele fez o gol com o pé direito, mas agora experimentou de canhota a entrada da área. Ela saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Goiás bater. Não era a melhor opção o chute do Leonaldi, porque tinha o Iago sozinho pelo lado esquerdo. Tentou, arriscou, só que pegou muito mal. Tiro de meta para o goleiro Tadeu. Alguma alteração para o segundo tempo? Sim, 2 no Goiás. Foi embora a camisa número 11, o Luan Dias, e entrou camisa de número 22, o Aleph Manga. Aleph Manga, 22 na vaga do Luan Dias, e o Rezende com a 8 também foi embora. Volante Rezende com a 8 tá fora. Felipe Bastos com a 19 e Ponte Preta tá no jogo. Entrando, portanto, Felipe Bastos, que já jogou da Macaca, aliás, estava na campanha da Sul-Americana em 2013. Felipe Bastos. Vem pra bola o time da Ponte no campo de defesa, no contragolpe. Lançamento de bola no campo de ataque para Rodrigão. Chega Reinaldo, chegou limpando o trilho, tirou, tomou a bola do Rodrigão, recuou para Tadeu. Bate, levanta no campo de ataque, tenta lá atrás. Afasta Fábio Sanches, que marcou o gol de cabeça. O primeiro gol da Macaca. A Ponte vence 2-0, contra-ataque. Se manda, partiu pelo setor esquerdo. O Aleph Manga tentou a passagem, vai pro solo, reclamou que foi tocado, reclamou do pênalti. O árbitro nem tchum. O árbitro estava muito perto do lance e acompanhou de perto a jogada. A torcida do Goiás pediu pênalti, o Aleph Manga pediu pênalti, só que o árbitro apenas mandou a jogada seguir. Alguma alteração na Macaca em Antônio Lupi? Não, a Macaca é a mesma do primeiro tempo. Carlos Henrique, o bate pesado. Gilson Kleina não mudou. Você mudaria em CH? Não. E para você, Gleger Zorzin, faria alguma alteração na Macaca? Também não. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corra Bela. Comecinho da etapa final, a Ponte tá vencendo o Goiás na Serrinha. Domina a bola pela direita, lançamento Goiás para a entrada da grande área, partiu. Diego, pé direito, bateu cruzado, a bola explodiu em Rafael Santos. Sobrando no campo de defesa, Iago vem no contragolpe, bate, empurra o jogo por dentro. Rodrigão, passe mal executado. Chega David Duarte, recua tudo lá para dentro da grande área para o Tadeu. Ele pega e sai jogando. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. Loja 2, Rua Armando Frederico Renganesque 168, Cirúrgica Popular. Bola para fora, é arremesso lateral. O time da Macaca vem pela direita, Felipe Albuquerque.
Faz a reposição, toca lá na frente, a bola foi para a linha lateral, chegou tirando de qualquer jeito, a bola saiu, é arremesso lateral para Macaca, o toque do Felipe Bastos, é arremesso pela direita, a Macaca vai cobrar outra vez com Felipe Albuquerque. Detalhe no ar. Você falava do Felipe Bastos, né? Naquela campanha da Sul-Americana em 2013. Foi dele o gol de falta da Macaca no primeiro jogo contra o Lanús no estádio do Pacaembu. E vem a Ponte. E vem a Ponte, domina, Niltinho avança pela ponta direita, falta nele. O árbitro parou, marcou, Reinaldo chega, vem, joga as pernas por baixo. A bola escapou, foi para a linha de fundo e aterrado, derrubado, Niltinho caído, falta para Macaca bater. Mas eu tive a sensação que o árbitro não marcou a falta, e sim apenas o escanteio para a Ponte Preta, ali pertinho do bandeirinha do assistente de número 2. É isso mesmo, é escanteio para Macaca, camisa meia dúzia, Rafael Santos na bola. Rafael Santos vem para a cobrança de escanteio, zagueirada da Macaca na área, partiu o pé canhoto, levantou no primeiro pau. Toque de cabeça, a bola sobra, tira. A bola saiu pela linha de fundo, é novo escanteio. Não, marcou tiro de meta, o árbitro marcando o tiro, apenas tiro de meta para o Goiás bater. No primeiro momento ele marcou ali o escanteio, mas depois voltou atrás e marcou o tiro de meta para o goleiro Tadeu, que é o goleiro que mais trabalha com os pés na Série B do Campeonato Brasileiro. E quando aconteceu o segundo gol da Ponte, o árbitro ficou algum tempo parado, esperando a confirmação. Então isso significa que o VAR foi consertado. Então o VAR está funcionando, hein? Tomem cuidado porque ele está funcionando. Pelo menos essa foi a impressão. Lá no primeiro tempo, lá no começo do primeiro tempo, dei aqui a informação de que o VAR estava quebrado. Ele estava gravando, mas não estava reproduzindo, não tinha o replay. Domina, vem pela direita, Diego levantou na área, subiu o toque de cabeça, Nicolas pega e vai Quaresma. Cabeçada fraca do Nicolas, o Ivan Quaresma fez um teatro, caiu com ela dominada, ficou um tempo ali, afinal, a Ponte está vencendo por 2-0, Lupe. Com gols de Fábio Sanches e também do Leonaldi, cabeçada fraquinha do Nicolas nos braços do Ivan Quaresma, que fez a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Serrinha, em Goiânia. Ponte Preta 2, Fábio Sanches e Leonaldi no primeiro tempo, Goiás 0. Ainda a Série B, amanhã 18h30 tem Curitiba e Operário. Um abraço para o Jefferson de Areado, Minas Gerais. E um abraço para a cidade de Sebastião Laranjeiras, na Bahia. É o Ricardo Reis, o nosso muito obrigado. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro deu um cartão ali para os jogadores reservas, para um dos reservas do time do Goiás. A reclamação ali, né? Eles queriam uma falta, o árbitro não marcou, uma confusão imensa. E o Caio Vinícius tomou cartão amarelo. Domina, Podi, pé direito, levantou na área, segundo pau, subiu o toque de cabeça. Aleph Manga, a bola saiu no desvio, é escanteio para o Goiás bater. Caio Vinícius é camisa 15, reserva do Goiás, recebeu cartão amarelo. Cruzamento que veio do Apodi pelo lado direito. O último a tocar na bola foi o Felipe Albuquerque, por isso o Goiás tem escanteio. Camisa 10, Elvis na bola. Vem para a bola Elvis, para a cobrança de escanteio. O time do Goiás pressiona a Macaca neste momento. 8 minutos e meio da etapa final. Elvis, pé direito, levantou na área, subiu, desequilibrado David Duarte, toca de cabeça, a bola vai à lateral. Saiu arremesso, o árbitro pegou um toque do Rafael Santos, que agora foi derrubado.
Cobrança de arremesso lateral, derrubado fora das 4 linhas. Os jogadores da Macaca vão dar um calor no árbitro. Para com isso, né? Não é o melhor caminho, olha lá. Cartão amarelo para Ryan, de graça, de bobeira. Um cartão sem sentido. O Aleph Manga deu uma carrinhada selvagem. Depois ele acertou o Rafael Santos. E os jogadores da Ponte foram lá cobrar do árbitro, que deveria dar o cartão também para o jogador do Goiás, o Aleph Manga. Mas aí o Ryan foi o mais assintoso na reclamação, tomou cartão. E a sorte que foi pro Ryan, porque se fosse pro Rafael Santos, ele estava pendurado, ele tá pendurado, poderia ficar fora do jogo contra o CRB, um jogo importantíssimo para a Ponte domingo que vem, no Moisés Lucarelli. Aí o Gleiger, cartão besta, sem sentido, né? Zagueiro já fica pendurado no jogo. Exatamente, né, Batista? Tem que ter um pouco mais de calma, né? E jogar todo esse nervosismo, tudo isso para o lado do Goiás, pô. A Ponte tem que controlar o jogo. Tem jogadores experientes ali, tem um pouco mais de calma, abaixar um pouco a adrenalina. O Goiás vai vir com tudo, pressão, a torcida atrás do gol ali fazendo barulho, mas tem que ter calma. Não adianta ficar tomando cartão. Foi um lance besta, né? Não precisa reclamar com o juiz. Deixa ele apitar o jogo. Não se comprometa. Tá 2-0, a Ponte tá ganhando. Detalhe no ar. Cartão do Ryan só não foi mais besta do que o do Caio Vinícius, que estava na reserva, estava pendurado e tá fora do próximo jogo do Goiás contra o Operário. Nossa, esse foi imensamente besta. Vamos lá, CH, sua análise, pressão aí do Goiás no comecinho do segundo tempo. É algo que a gente já esperava, né, Batista? Essa confusão totalmente desnecessária. O Ryan não tinha nada que reclamar, vocês resumiram aquilo que eu penso, mas é algo natural, que a Ponte tem que fazer quando recuperar a bola, ficar com ela, e o seu Rodrigão precisa caprichar um pouco no contra-ataque, né? 11 minutos do segundo tempo, placar de 2-0 para Macaca. O jogo prossegue parado. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 971021493. Bola dominada lá atrás, vai sair jogando Felipe Bastos. Ele toca pela direita, recebe o time do Goiás pela direita. Placar de 2-0, Goiás está perdendo o jogo. Diego, ele cai pela direita, rolando para Podi. Passe mal feito, a bola volta, bate, David Duarte levanta. Bola no campo de ataque, a Ponte retoma, vem lá atrás no campo de defesa. Placar de 2-0. Vem no contra-golpe, bola lançada pela esquerda para Iago. Ele domina no bico esquerdo da grande área, passou pedindo Rafael Santos pela esquerda, rolou para ele, recolhe, levou a bola com a perna esquerda, entregando para Leonardo, voltou para Rafael Santos, chegam dois para marcá-lo e ele erra o passe. O ataque era muito bom e vem o time do Goiás, disparou pela ponta direita, vem Diego, Rafael Santos é obrigado a cometer falta e vai tomar cartão. Ele está pendurado, como disse o Antônio Lupe. Vamos acompanhar aqui o movimento do árbitro, se vai dar ou não o cartão. Chamou o Rafael Santos. Não é o Rafael Santos. É um membro da comissão técnica do Goiás. Isso, e pro Rafael... Escapou o Rafael Santos, hein? No primeiro momento, sim. O Rafael Santos está dando uma sorte nesse segundo tempo em relação a tomar cartão, né? Já foi com o Ryan e agora quem tomou foi o membro da comissão técnica do Goiás, que acabou pedindo cartão amarelo pro Rafael Santos. É falta pro Goiás, é ele. Elvis, camisa 10 na bola. Elvis vem pra bola, pra cobrança de falta. Autorizado. 13, segundo tempo, levantou Elvis na área, sob o toque de cabeça, vai embora para fora, pela linha de fundo, David Duarte, a bola saiu à direita de Ivan Quaresma, tiro de meta para Macaca bater. Tinha o David Duarte, camisa número 3, e também tinha o 7, o Wellington, que estava posicionado no segundo pau, a cabeçada passou próxima do gol do Ivan Quaresma, que vai para a cobrança do tiro de meta. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, gols da rodada. A matéria deste jogo você vai ver amanhã, 12h30, na tela da Band.
Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. 13h14, marcando o cronômetro da Bandeirantes agora na Serrinha. Placar de 2-0. O time da Ponte marcou com Fábio Sanches. O primeiro de cabeça e o segundo pancada, entrada da área, Leonaldi. Levantamento na área para Apodi. Jogada característica do Apodi, ele partiu como uma flecha, chegou atrasado, a bola passou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E ainda acabou escorregando bem próximo ao goleiro Ivan Quaresma, que só acompanhou a saída da bola, tiro de meta para o camisa 1 da Macaca. E o cartão amarelo foi para o preparador de goleiros do Goiás, o Edmar. Tomou cartão amarelo, portanto, o preparador de goleiros. Amarelado o preparador de goleiros do Goiás. Elvis domina, abriu pelo lado esquerdo, veio para a bola batida, vai para Ivan Quaresma. Pegou firme. Batida, ele perde a canhota de longe. Aleph Manga entrou, tá dando um trabalho incrível. Saiu o chute, mas o Ivan atento, ligado, caiu pro canto baixo direito e pegou firme Antônio Lupi. E recebeu os elogios, os cumprimentos dos companheiros, porque o chute do Aleph Manga foi perigoso. Chute rasteiro, queimando a grama. Aleph Manga tem 8 gols na Série B, é o artilheiro do Goiás na Bezona. Ô Batista. Pois não, Gleger. Só pra dizer, a Ponte tá tendo problema no jogo porque deu uma espaçada nas linhas, né? Você vê que no primeiro tempo muito agrupada, bem próximos. Olha o Goiás. Goiás, o Wellington domina o pé direito, bateu! E vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Ivan Quaresma diz que não tocou na bola, o árbitro está dando um escanteio. A bola ia fora, batido de perna direita, a bola ia tocar na rede pelo lado de fora e o Ivan tocou nela. Escanteio cobrado, bola levantada na área, chega no contragolpe o time da Macaca. Iago tenta levar, perdeu a bola. O time da Ponte está complicado para engatar os contra-ataques. E veio o Goiás, domina Hugo, pé canhoto, levantou na área, Fábio Sanches, chega Ryan, tira. E na sequência o árbitro parou, marcou falta no Iago, tá caído, tá extenuado, tá cansado. É falta nele, falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Felipe Bastos, camisa número 19, ergueu demais a perna e também acabou se chocando ali com o jogador da Macaca, só que na origem do lance, o assistente acabou também pegando o impedimento do Apodi. Foi isso que foi marcado, o impedimento do Apodi na jogada, na origem do lance. A origem! Aê! Placar de 2-0, Fábio Sanches de cabeça e Leonaldi, batida da entrada na área, placar de 2-0. Time da Macaca vai vencendo o Goiás. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Domina pela direita o time do Goiás, vem com o Apodi, ele vem disparando lá pela meia direita, carrega em cima da marcação, levando pela lateral da grande área. Iago recompõe, chega lá atrás para tirar, chega Apodi toca na bola, ela sai explodindo na linha de fundo, vem Iago, tira. Solta a bola para Leonaldi, do campo de defesa para Rafael Santos. A bola chega no campo de retaguarda, placar de 2-0. Vem na bola, domina Leonaldi, rola na lateral para Iago pela esquerda, 2 a marcá-lo. A bola sai para a linha lateral, toque do jogador do Goiás, é arremesso para Macaca bater do campo de retaguarda. Mexeu, vai. Camisa 31, Iago Henrique está indo embora. É a primeira modificação do Gilson Kleina. Iago Henrique, 31, tá fora. 95. André Luiz está no jogo. André Luiz, camisa 95 e a ICH, alteração na Macaca. Batista, há uma dificuldade principalmente na entrada do lado direito de defesa da Ponte, com a entrada do Aleph Manga. Então o Iago não sei se pediu para sair, mas há um problema na marcação ali, eles mudaram o posicionamento do Elvis também. Então vamos ver se ele entra bem com confiança, né? Mas é um momento de instabilidade, o Goiás está melhor no jogo.
E para você, Gleger Zorzin, entrando aí o André Luiz no lugar do Iago. Ele entra para fortalecer um pouco a marcação. Batista Ponte deu uma espaçada nas linhas. Esse é o problema maior. Então o Goiás está encontrando espaço e no momento em que a defesa e os volantes saem para tentar dar o combate, cria o desencaixe de marcação e o Goiás consegue evoluir. O Gilson tem que ajustar as linhas, aproximar. Se for fazer linha baixa, abaixa um pouquinho a segunda linha. Está ficando muito espaçado. E o Goiás se aproveita disso com muito espaço no meio de campo. Levantamento na cobrança de falta na área. Chega a Ponte lá atrás para tirar a bola. Volta pela esquerda. O time do Goiás tem a posse de bola. Alteração no Goiás. Apodi com a 2 foi embora. Apodi, lateral direito com a 2 está fora. 17. Dadá Belmonte, outro ex-Ponte Preta, tá no jogo. Dadá Belmonte. Sai Apodi. Lateral. Entra, portanto, um atacante. Dadá Belmonte. Time da Ponte tenta a descida com Iago pela esquerda. Retoma o time do Goiás. Vem Elvis rolando. Rasteirinho pela direita para Nicolas. Outra vez para Elvis. Abriu na ponta direita no campo de ataque. A primeira participação do Dadá. Pé direito. Bateu cruzado. Primeira trave. Entrou abusado Dadá Belmonte. Na sequência o árbitro para marcar uma falta. Campo de defesa. Falta para Macaca bater. Do David Duarte. Camisa número 3 em cima do Rodrigão. Rodrigão ficava com a sobra. Foi empurrado por trás. E a falta marcada a favor da Ponte Preta. E atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, em Goiânia. Ponte Preta tá vencendo o jogo. Gols de Fábio Sanches de cabeça e Leonaldi. Ponte Preta 2, Goiás 0. Olha, é o seguinte, Batista, hoje Brasil 0, Avaí 1 e de forma matemática o Brasil de Pelotas está rebaixado com 5 rodadas de antecedência. Um abraço pro Wagner do Jardim São Diego e o Marcelo Nince da Vila Pompeia. Bandeirantes. Levantamento de Dadá Belmonte. A bola passa e vai embora pela linha de fundo. O Hugo ainda tentou evitar a saída, não conseguiu. Ela passou, saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Lateral esquerdo da equipe do Goiás. O Hugo se esforçou todo. Foi até o limite, mas não conseguiu. A bola já tinha saído pela linha de fundo. É tiro de meta para o Ivan Quaresma bater. 2-0, Fábio Sanches de cabeça e Leonaldi, batida da entrada na área, ambos os gols no primeiro tempo. Estamos com 21 minutos na etapa final. Vem pra bola, Iago domina pela beirada do campo, faz o passe lateralizado. Na frente para Leonaldi, para Iago, dominou, pé canhoto, bateu cruzado, rasga, tira, Felipe Bastos tira. Mandou pra fora pela linha de fundo, é escanteio pra Macaca bater. O Rodrigão já tava na paquera, só esperando a bola, só que o Felipe Bastos estava bem posicionado e mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pra Macaca, é do lado esquerdo. Camisa meia dúzia, Rafael Santos na bola. Rafael Santos vem pra bola, pra batida de escanteio, zagueirada na área. Meteu o pé canhoto, levantou lá do outro lado pela direita, dominou. Vem pra bola, Niltinho, bola batida em cima da marcação, a bola volta, reboteada. Felipe Albuquerque levantou, cruzado na cabeça do Rodrigão, desequilibrado. Ele levanta o braço direito para pedir desculpas. Foi muito mal na jogada. Retoma o time do Goiás. Domina lá atrás. Elvis faz o passe. Rola rasteirinho. Placar de 2-0. O time da Macaca vem vencendo. Domina pela direita. Vem Aleph Manga pela direita para fazer o passe invertido. Da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra. Elvis dominou, levantou na entrada da área. Rafael Santos vem de cabeça para afastar. Tirando, tocando para Iago pela esquerda. Ele domina na lateral. Tenta a passagem, vai para o solo. A bola escapou, saiu. O árbitro parou, marcou falta. Marcou lateral, é pela esquerda. Campo de ataque para o time da Macaca, que não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Vem trotando lentamente, arrastando os pés. Rafael Santos para fazer a cobrança de arremesso lateral. O tempo vai passando, a Ponte vai vencendo 2-0.
surpreendido o time do Goiás em casa. Mandou o Marcelo Cabo embora, tá sem treinador. Hoje um interino está comandando o time do Goiás e vai perdendo a partida. Felipe Bastos domina, bate de perna direita, levanta numa bola alongada pela ponta direita. Rafael Santos vem de cabeça, afasta a bola, sobrou com o Iago, ele chama a falta. Está jogando com inteligência macaca, hein, Lupe? Principalmente o Iago, né, que eu não contei aqui, mas foi o jogador que mais sofreu faltas nos jogos, aparentemente. Porque todo contra-ataque que ele puxa, ele é derrubado. E aparentemente não vai dar mais pro Iago, não. Ele tá saindo ali em direção à linha lateral, não. Por enquanto sim, mas o Gilson Kleiner já conversa com o jogador no banco de reservas. Pode mudar daqui a pouco. O Goiás está no ataque. Domina, se manda pela esquerda. Placar de 2-0. Arranca, dominou, pé canhoto. Levantou para left, manga dentro da área. Rafael Santos chega na explosão física para tirar. Está sentindo cãibras. Rafael Santos, 24 minutos. Está extenuado, vai a exaustão física, a Ponte vai ter que mudar. E não vai dar para o Rafael Santos não, porque o 86, o Marcelo Hermes, já está prontinho para entrar. Rafael Santos vai embora e o Iago também, ambos com cãibras. Iago 71 está fora, primeira modificação, e o Richard 17 vem para o jogo. Richard na vaga do Iago e o Marcelo Hermes com a 86 na vaga do Rafael Santos com a meia dúzia. Carlos Henrique, o bate pesado, depois da cobrança de arremesso lateral, bola na área, vem lá atrás para tirar a defensiva da Macaca. Leonardo toca de cabeça, pois não se as alterações da Macaca. Os dois por cansaço estão saindo, dois jogadores, esses dois eram os principais jogadores da Ponte no jogo. Resta saber como é que o Hermes e o Richard vão entrar, né? Espero que num nível aceitável de organização e de inteligência. O Goiás ainda é melhor que a Ponte tenta o contra-ataque. Esses próximos 10 minutos vão definir o futuro da Ponte no jogo. E para você, diz aí, placar de 2-0, o time da Macaca vence. Deixa eu ver esse ataque primeiro, daqui a pouco o Gleger fala. Domina o time do Goiás, vem para o campo de ataque, Felipe Bastos, levando a bola, faz a bola girar, volta para Reinaldo, outra vez para Felipe Bastos. Ele domina no campo de ataque, rola pela direita, cima da David Duarte, suspendeu na área, toca de cabeça na trave! Nicolas subiu e enfiou a testa, ela explodiu na trave e na sequência a defesa tira escanteio para o Goiás, cobrança de escanteio, bola levantada, subiu o Nicolas, tocou de cabeça, a bola entrou, é gol! Gol do Goiás! Eu sou Goiás e vou vibrar até o na marca de 26 minutos, passado o segundo tempo. Na cobrança de escanteio, a bola levantada na área, Nicolas tocou de cabeça e Dada Belmonte apareceu e enfiou a testa na bola, mandou lá dentro. Resta saber se a bola já havia transposto a linha fatal. Vamos ver para quem é que vai o gol, se é para o Dada Belmonte ou se é para o Nicolas, mas é o gol do Goiás. Diminui. Ponte Preta 2, Goiás 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Mais uma vez a lei do ex entra em ação, gol foi do Dadá. Cruzamento, na verdade o escanteio cobrado pelo camisa número 10, o Elvis. O Nicolas resvalou de cabeça e no segundo pau o Dada Belmonte só mandou para o fundo da rede. Rodrigão dava condições para o camisa número 17 carimbar o gol do Ivan Quaresma. Diminui o Goiás na Serrinha, Goiás 1, Ponte 2. Gleger Zorzin chamaria você para as alterações, agora as alterações e o gol do Goiás. Incrível, hein? O Rodrigão não faz nada lá na frente e ainda atrapalha aqui atrás, hein, o Gleger? Deu condição ali pro Dadá, né, o Batista, mas a Ponte tá aceitando demais essa pressão do Goiás, né? Tem que ter um pouco mais de calma, põe a bola no chão, muito chutão, as linhas totalmente espaçadas, né? Tomara que agora com as substituições
né? E olha que depois que entrou o André Luiz, as coisas aconteceram negativamente também. Acontece a mesma coisa, é muito espaço. Tomara que agora que a entrada do Richard possa recompor aqui. Lembrando que a Ponte está ganhando o jogo, 2-1. Precisa só se organizar, Batista. Eu acho que para o segundo tempo ela voltou muito, mas muito desorganizada. A Ponte muito atrás e tem muito jogo pela frente. Placar de 2-0 é aquela história, né? Que eu tô sempre falando aqui. Se o adversário marca um gol, aí vira realmente um inferno. O adversário vem pra cima e vem o time do Goiás, dominou o Aleph Manga, bateu de perna da canhota. Felipe Albuquerque chegou lá atrás, afasta, tira, a Ponte se organiza no contragolpe. Somando no campo de ataque, Marco Júnior rola o jogo, vem com o Niltinho pela direita. Tentou o lançamento, Reinaldo chega pra tirar. Afasta para o time do Goiás, solta o jogo pela direita no campo de defesa da Belmonte, foi travado, o árbitro parou, marcou falta, ele próprio faz a cobrança. Então é por isso que 2-0 não é um jogo ganho. Domina o Goiás, vem de novo, Aleph Manga levantou, bola cruzada na área para o Wellington Nicolas, toca na bola Ivan Quaresma. Ivan Quaresma, Nicolas, cruzamento veio lá da esquerda, Nicolas estava na bola e aí apareceu Ivan Quaresma, pegou firme sem rebote Antônio Lupi. Cruzamento do Aleph Manga no segundo pau, nas costas do Marcelo Hermes, o Nicolas apareceu de cabeça e o Ivan Quaresma fez a defesa. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corra Bela. Mudou. Vai. O camisa número 20 do Goiás está entrando em campo, o Albano. Daqui a pouco informo quem saiu, porque também tem duas modificações na Ponte. 15, Marco Júnior está indo embora e entrando 10, o Camilo. Camilo com a 10 está no jogo na vaga do Marco Júnior. E o Josiel também já está pronto para entrar, camisa 19, provavelmente, na vaga do Rodrigão. Rodrigão, que é o atacante, camisa número 9, deve deixar o campo para a entrada do Josiel. Marco Júnior já foi, Camilo está dentro. E a outra alteração provavelmente vai ser essa. A saída do Rodrigão para a entrada do Josiel com a camisa de número 19. Mais duas alterações, portanto, oxigenando o time. Gilson Kleina coloca fôlego novo. Domina Camilo, prende pela esquerda, solta a bola para Marcelo Hermes. Ele tenta levar, a bola vai para a linha lateral, é arremesso. O último toque foi do jogador do Goiás, é arremesso, a macaca cobra. Marcelo Hermes, autorizado, soltando o jogo no fundo do campo, placar de 2-1. O time da macaca está vencendo a partida. Perdeu a bola, Camilo recuperou, abriu pela esquerda, Richard tentou levar, usou o corpo do adversário para ganhar escanteio. É escanteio para a macaca bater. Só confirmando a alteração do Goiás, foi embora o 7, o Wellington. O Wellington com a 7 foi embora, o Albano com a 20. Albano 20 está no jogo. Macaca tem escanteio pela esquerda, Camilo na bola. Camilo cobrou o escanteio para a macaca, levantou na área, subiu, Tadeu, o árbitro pegou uma falta nele. Falta para o Goiás lá dentro da área, Antônio Lupi. A falta foi do camisa número 27, Fábio Sanches, que subiu para o cabeceio, mas atingiu primeiro o goleiro Tadeu. O árbitro marcou a falta do zagueiro da macaca, que marcou o primeiro gol da Ponte. Vem o time do Goiás pela direita, Aleph Manga. Ele recolhe pela meia direita no campo de ataque. Esse jogador é incrível. Ora tá na esquerda, ora tá na direita. Entrou fazendo uma fumaça impressionante. Aleph Manga, camisa número 22. Cuidado com ele. Olho nele. Domina, vem na bola Felipe Bastos dentro do círculo central, soltou o jogo lá pela esquerda. Domina, tenta a passagem, Hugo, a bola volta pela meia canhota. 2-1, o time da macaca vence o jogo. Reinaldo abriu na lateral pelo lado esquerdo, vem na bola, levantamento da Belmonte, vem de cabeça, tira. Afasta Fábio Sanches, mandou para fora pela linha de fundo. Escanteio para o time esmeraldino bater. É o 7º escanteio do Goiás no jogo. Foi o Hermes que te mandou a bola pela linha de fundo. Elvis na bola. Elvis, pé direito, levantou na área.
Chega, domina pela direita, recebe, vem pra bola, Elvis, pé direito, bola cruzada na área. Vem lá atrás, a Macaca se sanfa como pode, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, está autorizado. Hugo vai cobrar, vai usar a força do braço, pressão total, levantamento na área, subiu o Nicolas de cabeça, tira, afasta lá atrás, de qualquer jeito, outra vez o árbitro parou, marcou. Tá discutindo ali com o Nicolas, o árbitro da partida marcou uma falta no Felipe Bastos. Uma cotovelada do Nicolas, né, o Lupe? Não sei nem porquê da reclamação do Nicolas, né? Foi em cima do Felipe Albuquerque, camisa número 2. Subiu com o cotovelo alto, atingiu o rosto do lateral direito da Macaca. É falta no sistema defensivo para a Ponte Preta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, loja 2, Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Soltura de bola pela direita, recebe Aleph Manga, ele recua, joga para David Duarte dentro do círculo central. Domina Elvis pela meia canhota, vem para fazer a articulação da jogada da esquerda para a direita no campo de ataque. Diego domina, parte de perto da direita, levanta na entrada da área. André Luiz chega, tira, a bola volta outra vez para Diego. Dominou, agradeceu, partiu, se aproxima da área, levou, dominou, rolou na entrada da área. Chega Nildinho para tirar. Na recomposição por dentro, tira. Arremesso lateral, tem prensa, cobra, vem Felipe Bastos. Ele domina, batendo de perto à direita para David Duarte, é zagueiro, está solto lá no campo de ataque para Hugo. Rolou para Dada Belmonte, bateu, bola cruzada na área. Fábio Sanches chega, tira. A bola caiu com Felipe Bastos. Tocando para Diego pela direita. Goiás esprema o time da Macaca. Lançamento na entrada na área. Vem lá atrás, tira Ryan. Ele bate, levanta de perna esquerda. Levanta o jogo no campo de ataque. E o Josiel vai para o solo, queria uma falta, o árbitro não marcou, o Lupe. Não foi nada, o Josiel buscou o contato ali, o Gilson Kleina também queria a falta. Bola para o Goiás, que tenta o gol de empate na Serrinha. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem o time da Ponte, lançamento para Marcelo Hermes. Ele encosta, tocando a bola para Camilo, lançou por dentro. O time da Ponte ganha um arremesso lateral. Tem que prender essa bola um pouco mais aí no campo de ataque. 36 minutos, o jogo é dramático na Serrinha. Arremesso lateral, Marcelo Hermes cobrando e tocando na frente. Richard domina com 2 a marcá-lo pelas costas. Ganha mais um arremesso lateral, ganha mais alguns segundinhos com a bola no ataque. O time da Macaca, 2-1, vence o jogo. Marcelo Hermes cobra arremesso lateral. Tira, afasta outra vez lá atrás a defesa do time do Goiás. O Marcelo Hermes enxuga a bola com a camisa, cobrando arremesso lateral para Camilo, para Marcelo Hermes. Perfurou a defesa, levou para a linha de fundo. Não aconteceu o espaço que ele pretendia para cruzar e acabou tocando muito mal na bola. Ela foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Goiás bater. A infelicidade do Marcelo Hermes, ele estava fazendo tudo certo, tentava o escanteio, só que a bola pegou por último no lateral esquerdo da Macaca. É bola para o Goiás no sistema defensivo. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora, efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corra Bela. Bola lançada na área, partiu Nicolas, tentou levar Ivan Quaresma. Ele já ia levando a marcação do Richard. Conseguiu cruzar, saiu bem, pega Ivan Quaresma, fica com ela em definitivo, Antônio Lupi. Pela esquerda, ataque perigoso do Goiás, o cruzamento, o Nicolas estava ali bem próximo ao goleiro da Ponte, só que o Ivan está muito ligado e fez a defesa. Vem, domina o time da Ponte, Camilo carrega pela meia esquerda, recua para Marcelo Hermes, fez o levantamento para Josiel, tentou um passe de calcanhar. Não é hora de fazer esse tipo de firula.
Arremesso lateral pro Goiás. Cobra Aleph Manga e o Josiel voltou para recuperar. Recuperou a posse de bola, patinou, caiu. A bola saiu para a linha lateral. É arremesso, cobra o time do Goiás. Vem David Duarte dominando no campo de defesa, entregando para Reinaldo. Ele trabalha soltando para Hugo pela meia esquerda. Ultrapassa a liga na metade do campo. Marcação precisa lá atrás. Time da Ponte recupera Josiel. Domina soltando para Niltinho na ponta direita. Ele vai para cima de Reinaldo na marcação. Vira, rodou a bola, soltou por dentro. Vem na bola André Luiz. Uma bomba! E defendeu Tadeu. Em 2 tempos, Tadeu faz a defesa. Defesa importantíssima para o Goiás, Antônio Lupi. Uma jogada que começou com uma recuperação de bola sensacional do Leonaldi. A batida perfeita do André Luiz, chute forte para boa defesa do Tadeu, que em 2 tempos fez a defesa. O Josiel, muito longe da pequena área, só correu no rebote para sair na foto. Goiás, levantamento de Elvis na área, vem de soco. Ivan Quaresma tira, Felipe Bastos pegou o rebote, bateu, vai embora. Subiu, saiu, ele pega firme, hein, Felipe Bastos. Agora errou, mandou por cima, chute de longe, tiro de meta para Macaca bater. Perigoso demais o chute do Felipe Bastos. Quando tem espaço, ele manda pro gol. Ele viu que estava sem marcação, só que pegou mal na bola. Tiro de meta pro Ivan Quaresma. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Domina o time do Goiás, Aleph Manga levou pro fundo, bateu bola cruzada lá dentro da grande área, vem Ryan para tirar. É arremesso lateral, vem pela direita, o Goiás pressiona na bola para fazer a cobrança, Diego pela direita. Toma a posição, o árbitro manda ele cobrar, demora um pouco, vai usando a força do braço, levantou a bola na área, tira lá atrás, Ryan, depois Fábio Sanches, a bola voltou, Hugo bateu mal! Muito mal! Hugo de canhota, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. Pra sorte do Hugo, a bola caiu no pé bom dele, que é o esquerdo. Só que na hora da finalização, mandou a bola lá na galera, lá na arquibancada, nos torcedores do Goiás que acompanham o jogo na Serrinha. O jogo tá parado porque o Niltinho tá caído e o Kleina não tem mais nenhuma alteração. Mas parece que não é problema físico não, né? Ele tomou uma pancada, ele estava lá atrás ajudando a defesa e tomou uma pancada. Carlos Henrique, o bate pesado, 41 segundo tempo, a pressão é enorme, mas a Ponte se segura em CH. Pelo menos agora com as mexidas, a Ponte está pelo menos colocando a bola no chão. Não terminou a pressão, a partida não está definida, não dá para considerar que a Ponte já ganhou o jogo, mas em relação aos 25 primeiros minutos, a Ponte, repito, pelo menos coloca a bola no chão. Cobra a falta o time do Goiás, vem Felipe Bastos, não está valendo. A falta é pela direita, agora sim o Goiás vai cobrar. 41 minutos, Elvis, autorizado, levantou a bola na área, ela vai embora, ninguém do Goiás tocou nela, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. O Elvis buscava o camisa número 3, o David Duarte, lá no segundo pau, só que o lançamento foi muito alto, passou pelo zagueiro do Goiás, pela zagueirada da Ponte e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Ivan Quaresma. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Ponte no ataque, perdeu a bola, olha o contra-golpe do time do Goiás, lançamento da Belmonte, dominou a entrada da área, puxou para perto da direita,
Entregou uma bola muito atrás para o Elvis. Vem de novo com o Hugo, domina, solta o jogo pela esquerda. O Goiás está na linha de ataque. Elvis é perigoso. Dominou, limpou a entrada da área. Partiu lá pelo lado esquerdo. Bola rolada na lateral. A Ponte marca, tira, joga para a linha lateral. É arremesso. O Goiás tem pressa. Cobra. Elvis, pé direito, levantou na área. Subiu nem para de cabeça. É gol! Gol! Camisa 22, cruzamento, lançamento na área, o artilheiro, matador do time esmeraldino, subiu golpeando de cabeça, mandou lá dentro e empata o jogo. Pressão violenta do Goiás, a Ponte não resistiu. Subiu em cima do Marcelo Hermes, que estava com ele na marcação, e claudicou no momento fatal. E de cabeça, Lefmanga empata o jogo na Serrinha. Ponte Preta 2, Goiás 2. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Deixaram o artilheiro do Goiás sozinho, livre de marcação, pelo lado direito, nas costas do Marcelo Hermes. O cruzamento veio e ele subiu de cabeça para mandar a bola para o fundo da rede do Ivan Quaresma. Aleph Manga marca o 9º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O 2º gol do Goiás no jogo, está no placar da Serrinha. Goiás 2, Ponte Preta também 2. Gleger, você não concorda? Tô sempre dizendo aí, 2-0 não é placar seguro, hein, Gleger? Batista, mas tem que ter um pouco mais de concentração, né? A Ponte deixou o Goiás vir para cima, aceitou toda a pressão, não colocou a bola no chão, né? Linhas espaçadas. Esse cruzamento aí não pode sair lá daquele lado. A Ponte está ganhando o jogo, jogando fora de casa, não pode tomar o contra-ataque que tomou, né? O Aleph Manga não pode subir da forma como ele subiu, que o seu Marcelo praticamente que não fez movimento algum, aceitou aí a chegada do atacante. Então a Ponte entrega os 2 gols, na minha opinião. E ó, e vem o Goiás aí, ó. Goiás, bola levantada na área, vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E mais uma vez estava o Aleph Manga por ali, só que a bola acabou passando por ele, tiro de meta para o Ivan Quaresma. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar de 2-2, mais 5, vamos até 50, CH. É uma pena que individualmente a Ponte cometeu no segundo tempo erros que ela não pode cometer. Quando o Gilson Kleina teve que mexer no time para poder descansar e para poder tentar ficar com mais a posse de bola, os jogadores de marcação que entraram não entraram bem. O André Luiz não entrou bem e também o Hermes não entrou bem. Uma pena o gol de empate do Goiás. Domina o time da Ponte, vem na bola, André Luiz dominou, rolou, chamou Camilo. Ele de perto da direita, solta o jogo, vem para Felipe Albuquerque, levantou direto pro gol, Tadeu. Subiu, pegou firme. Levantamento, Tadeu vem no contra-golpe, o time do Goiás. Chega atrás, tirando o Fábio Sanches para afastar. O árbitro marca uma falta nele, campo de defesa, falta. Falta para Macaca bater, Antônio Lupi. A falta foi do Nicolas, camisa número 9, para cima do Fábio Sanches, que na queda acabou torcendo o tornozelo. O jogo tá parado, é falta a favor da Ponte Preta. A Ponte tomou o primeiro gol, ficou meio atordoada, tomou o segundo gol e tem que se recuperar emocionalmente. Tem que curar rapidamente as feridas. O jogo vai até 50 minutos. Um empate é um bom resultado, mas vai ser terrível. Não vai ser fácil, não. Será um terror imenso. Esses 3 minutos que vão parecer 3 dias. Mexeu. Bola no campo de defesa. O árbitro marca uma falta no Marcelo Hermes. A informação na Bandeirantes. Nicolas, com a camisa de número 9, foi embora no Goiás. Entrou 18, Bruno Mezenga. Bruno Mezenga com a 18, tá no jogo. Bruno Mezenga, mais um artilheiro, centroavante, entrando no time do Goiás.
Bruno Mezenga, o time da Ponte tem a posse de bola no campo de ataque. André Luiz abriu para Richard. Ele domina, perde a bola na sequência. Recupera o time do Goiás e vem para o contra-ataque. Lançamento no campo de ataque, placar de 2-2. O jogo está empatado. Lançamento pela esquerda, passou da Belmonte. Levantamento, cruzamento na área. Elvis de cabeça, a bola voltou, pé canhoto. A batida vai embora, houve desvio. Pancada de Albano, a bola desviou, foi embora. Uma bola que o Richard perdeu lá no campo de ataque. Escanteio para o Goiás bater. É o 8º escanteio do Goiás no jogo. Quem vem para a cobrança é o camisa 10, o Elvis. Elvis, escanteio, pé direito, levantou na área, bola viva na área. Rayan cabeceou para trás. Chega, tira Leonaldi. A bola reboteada, vai sobrando pela direita. Diego domina, solta o jogo no campo de ataque. Lá, Lef Manga levantou no ataque. A bola voltou, Felipe Bastos. A batida vai embora. Inacreditável. Felipe Bastos bateu para fazer o gol. A bola explodiu no Bruno Mezenga. Bruno Mezenga jogou de zagueiro para Macaca, a bola explodiu nele, ele foi a nocaute, uma pancada, fuzilou de perto da canhota Felipe Bastos para fazer o gol da virada. Tiro de meta para Macaca bater. Literalmente o Bruno Mezenga salvou a Ponte Preta, porque a bomba do Felipe Bastos ia pro gol, e o Bruno Mezenga no meio do caminho mandou a bola pela linha de fundo e o Goiás ainda tenta o gol da vitória. Ponte Preta vai na mobilização física para tentar pelo menos um ponto. Se manda Dadá, lançou na área, falta nele. O árbitro para e marca lateral da grande área pela esquerda, quase no bico canhoto da grande área, falta perigosíssima. Falta para o Goiás bater. A falta foi do Niltinho, que estava junto com o Felipe Albuquerque, e o Dadá passou no meio dos dois jogadores da Ponte Preta e foi derrubado. É falta perigosa para o time esmeraldino. Elvis, camisa 10 na bola. Se a Ponte conseguir segurar, o jogo vai acabar. É o último lance do jogo. Elvis, 50 minutos, o time inteiro do Goiás na área. Autorizado, Elvis, pé direito, levantou na área. Ivan Quaresma dá um soco na cara da bola, tira. Expulsa a bola da área, tira dali, vai acabar. O árbitro pede a bola, vai acabar. Apita o árbitro, acabou. Termina na Serrinha. Um jogo dramático, terrível. A Ponte abriu 2-0 em cima do Goiás e tomou um empate. Mas o ponto não é desprezível, não. A Ponte consegue um ponto em cima de um time que está dentro do G4. Termina a partida e vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, Lupe, vamos lá então. A Ponte, um pontinho. 15ª agora com 39. Brusque tem 38. Depois começa a zona de rebaixamento. Londrina também 38. Vitória 33. Confiança 31. E o Brasil de Pelotas já está rebaixado hoje, matematicamente rebaixado hoje, 23 pontos. Pois não, Lupe? Os jogadores da Ponte vão deixando o gramado. André Luiz reclamando bastante ali com o árbitro do jogo. Não consegui saber o porquê. O Kleina vai lá, recebe cumprimentos do Reinaldo, do Apodi, do próprio David Duarte, e o Tadeu, goleiro da equipe do Goiás, fala do empate com a Ponte Preta em 2-2. Macaca saiu na frente, abriu 2-0, só que o Goiás empatou. Tadeu. Valorizar, né? Mas comemorar não, porque a gente precisava muito dessa vitória em casa e acabamos pagando ali pelo primeiro tempo abaixo.
mas a entrega da equipe no segundo tempo, a luta é o que a gente vai levar para o restante do campeonato. Pontos que a gente perde aqui que agora a gente tem que buscar fora de casa. Estamos vivos, estamos em quarto, muito provável que a gente vai terminar a rodada no G4, então ainda só depende de nós. O que perdemos aqui hoje a gente vai buscar no sábado. Aí o Tadeu, goleiro da equipe do Goiás, falando a respeito desse empate com a Ponte Preta, aguardando a saída dos atletas da Macaca. Fábio Sanches, que marcou o primeiro gol, já foi para o vestiário e a gente vai aguardar para saber qual atleta vai conversar com a imprensa, com a emissora que detém os direitos de transmissão após esse empate em 2-2. Só passando aqui rapidamente a campanha da Ponte, Leonaldi vai falar a respeito desse empate. Foi o 6º empate da Ponte Preta fora de casa. Fala, Naldi. No primeiro tempo nós conseguimos abrir 2-0 e no segundo tempo nós estávamos com a proposta de segurar e matar o jogo de vez, só que não foi possível, em 2 bolas aéreas lá eles conseguiram empatar o jogo. Obrigado. Esse é o Leonaldi falando a respeito dos erros da Ponte. As bolas aéreas foram assim que saíram os gols do Goiás. O primeiro, no escanteio cobrado pelo camisa 10, pelo Elvis, o Nicolas desviou e o Dadá acabou mandando para o fundo da rede. O segundo gol, cruzamento, e o Aleph Manga de cabeça também mandou para o fundo da rede, Edu. Muito bem, olha, então o Vitória perdeu hoje, Vitória 0, CSA 1, essa derrota foi boa para a Ponte, compensação Londrina e Brusque venceram, né? Remo 0, Londrina 1, Brusque 4, Náutico 3, Londrina e Brusque mais próximos da Ponte. Então a Ponte repetindo, 15ª com 39, 16º Brusque 38, 17º, aqui começa a zona de rebaixamento, Londrina 38, Vitória 33, Confiança 31 e o Brasil já foi 23. Com referência ao Guarani, Guarani perdeu uma posição hoje porque o CSA ganhou do Vitória, né? CSA, então, ultrapassou o Guarani. O Goiás ganha um ponto, vai a 54. Goiás é o 4º colocado. 54, são 4 que sobem. Então, Goiás, 4º com 54. Em 5º, CSA, 51. Em 6º, CRB, vai jogar 51. Em 7º, Guarani com 49. Vai jogar quinta no brinco, né? Tem Guarani e Vasco. Então, 49 para 54, uma diferença de 5 pontos para o 4º colocado. Tem nesse momento o Guarani. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Nos primeiros 4 colocados aqui, Goiás 54, Guarani 49. Isso, uma diferença aí de 5 pontos, tá? Muito bem, vamos comentar então. O Goiás tem uma coisa interessante, cara. O Goiás, ele consegue terminar. Essa equipe que joga no segundo tempo com as alterações é muito melhor do que o Goiás original. O Goiás original não é um Goiás G4, mas o Goiás que termina, né, com o Belmonte, Dadá Belmonte, com o Aleph Manga, o Felipe Bastos, que aliás, meus amigos, 2-2 o jogo estava, e aos 49, Felipe Bastos mata no peito, chuta e bate no Bruno Mezenga. Mas olha, ele salvou, Bruno Mezenga salvou a Ponte. É uma das propostas da defesa do jogo, hein? Pedir para o Joelson tirar, lance tirado, mas quem vai resolver são os nossos analistas. Bom, estava 2-0, Fábio Sanches e Leonaldi no primeiro tempo, CH. Depois empata o Goiás com Dadá Belmonte, ex-Ponte, e depois o Aleph Manga aos 43, 2-2, CH. Bom, o resultado não pode ser desprezado. O resultado de empate contra o Goiás, que está no G4, pode ser considerado como regular no mínimo, né? Mas pela característica, pelo que apresentou o jogo, a Ponte poderia ter caprichado um pouco mais. E o que aconteceu no jogo? No primeiro tempo, a Ponte jogou no erro do Goiás e conseguiu fazer 2 gols. Legal. Isso faz parte do plano de jogo do Gilson Kleiner. Mas no segundo tempo, pelo esforço do time, porque o time se desgastou muito fisicamente para poder fazer o que a Ponte fez no primeiro tempo. Ela anulou o Goiás. Goiás pouco fez na primeira etapa. E alguns jogadores cansaram. Essa é a verdade, principalmente jogadores de meio campo. Quando o Gilson Kleiner, que estava sofrendo uma pressão, que todo mundo sabia que ia acontecer, ele está jogando em casa, está no G4, está perdendo por 2-0, vai se lançar para cima da Ponte. A Ponte teve 3 jogadores que morreram no segundo tempo. Um deles, Marco Júnior. Outro jogador, Iago do meio campo. E o Iago atacante.
eram jogadores importantíssimos, se não na marcação, mas principalmente na puxada de contra-ataque. Quando o Gilson precisou utilizar o banco de reservas, além de postura, além de atitude, que a Ponte não teve a mesma atitude e postura do primeiro tempo, quando ele precisou mexer e jogar com os jogadores do banco de reservas, aí veio o problema. E também a gente tem que colocar o banco de reservas do Goiás. Os jogadores, como você observou, Edu, entraram no segundo tempo e melhoraram a qualidade técnica do time do Goiás, principalmente o Aleph Manga e o Dadá. Colocaram fogo na partida, né? Esse Aleph Manga realmente não é à toa que ele é o artilheiro do Goiás. Então, não é só a Ponte que teve problema, e teve. Nós temos que falar da qualidade técnica do time que enfrentou a Ponte, que estava jogando do lado da sua torcida. Então é um mix de tudo, né? É um mix das duas coisas. Eu sei que há um gosto amargo, porque a Ponte poderia ter saído de Goiás com uma vitória sensacional. E isso chegou em vários momentos, ser absolutamente possível de ser conquistada. Mas, infelizmente, por uma série de fatores que já a gente vai discutir, ponto a ponto, jogador por jogador, elas não aconteceram. Não é colocar panos quentes, não tinha o que fazer. O Gilson Kleina tentou de todas as maneiras trocar as peças, ele manteve praticamente o mesmo jeito de jogar do primeiro tempo, só que fisicamente os jogadores não conseguiram executar o que foi combinado. Fisicamente, o Leonaldo morreu, o Marco Júnior morreu, o Iago morreu, o Iago Henrique morreu, também no segundo tempo o Rafael Santos estava com cãibra, também não suportou. Então fica difícil. Quando você tem um time para jogar e precisa do banco, e o banco chega, entra em campo e a resposta é diferente. André Luiz entrou mal, e não vamos colocar só na conta daqueles que entraram, não. Eu vou repetir, foi um jogo extremamente complicado e todo mundo sabia que era jogo complicado. Eu acho que esse ponto tem que ser valorizado. Poderia ter sido melhor, claro, evidente. O time jogou mal no segundo tempo? Jogou. O posicionamento foi errado? Foi. Mas fisicamente, o plano de jogo estipulado pelo Gilson Kleina não foi... Os jogadores não conseguiram executar, tanto é que ele mexeu em várias posições, jogadores que não poderiam ter saído e saíram. Infelizmente, veio o empate no final do jogo, mas nem tudo está perdido. O empate pode ser, sim, considerado como um resultado, pelo menos, regular. Edu Pinheiro. Olha, gostei do mix, hein, CH? Bem, muito bom. Foi um mix. O mix, Edu, é muito sofrimento. Que sina, macaca safada. Parabéns pelo trabalho. Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Um abraço, viu, Gustavo? Deixa eu ver o que mais aqui, Greg. Dá uma seguradinha só. Vamos lá. Mandando um abraço pra você. Olha aqui, é o Fábio do São Fernando. Mandando um abraço pra você. O que o Richard e o Josiel acrescentou no jogo. Depois você pega e dá uma analisada, tá bom? Alguém da rádio sabe dizer se o empresário do Kleina é o mesmo do Richard? José de Barão Geraldo. Olha, alguns bravos aqui com o Kleina, viu? Boa noite, Aguinaldo de Itapuá, Santa Catarina. Pelo amor de Deus, a coletiva pergunta pro Kleina por que jogar atrás assim dessa maneira. Oi, Zorzinho, 2-2, estava 2-0 Ponte. Você sabe que eu sempre defendi muito o Kleina, né? E dizia, inclusive antes do jogo, que a estratégia de jogo seria fundamental para tentar surpreender o Goiás. E foi o que ele fez, né? O primeiro tempo, muito bem. A Ponte jogando um futebol convincente. A gente percebia que o time estava concentrado, a gente percebia o time estava organizado e bem postado. Só que, Edu, eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente vê a diferença no momento em que volta do intervalo. Aí a gente vê a diferença do time, da conversa, daquilo que foi determinado lá dentro, né? Primeiro dizer que o amigo ouvinte aí tem razão, né? Para falar do Richard e do Josiel. O Richard estava andando. Ele literalmente entrou andando no segundo tempo. Lamentável isso. Porque eu sempre defendi ele aqui, que é um jogador que se doa demais, de muita entrega, né? Hoje, ele deve ter ficado chateado aí com o banco de reservas. E na hora que foi chamado ali, a gente percebeu que não estava nem aí com nada. Estava caminhando em campo. Agora, voltando ao caso do Kleina no intervalo, o time da Ponte voltou totalmente desorganizado, né? Totalmente desorganizado.
E até a gente costuma brincar aqui, né? E o Batista chamou, pô, Gleg, você costuma dizer que não é um resultado perigoso, tal, tá aí. Olha, mas é um resultado perigoso quando você desorganiza, pô. Quando você acha que já venceu o jogo. Aí sim passa a ser um resultado perigoso. Agora, se a Ponte mantém a mesma estrutura, se a Ponte mantém o mesmo esquema de jogo do primeiro tempo, poderia até sofrer uma pressão, mas estava organizado. Estava muito organizado. Nós vimos aqui, pô, o que correu o tal do Fábio Sanches, o tal do Ryan, né? O Rafael Santos saiu extenuado com 26 minutos. O Albuquerque já não aguentava mais. O próprio Marcos, sabe por quê? Porque estava desorganizado. Porque aí o que acontece, Edu, quando tá as linhas espaçadas, e aí o Goiás percebeu isso, começou a flutuar os jogadores ali, aí o zagueiro não sabe se sai para marcar, se fica na linha, fica naquela indecisão e aí corre errado. Corre errado, desgasta o time. Desgasta, não dá para falar aqui que o time da Ponte tá mal preparado fisicamente, longe disso. Tava mal posicionado, tava correndo errado. Como é que é um resultado? É um resultado perigoso que o seu Marcelo Hermes sabe que o cara lá, o tal do Aleph Manga é artilheiro e vai subir de cabeça do jeito que ele subiu. Ele só jogou o corpo ali, pô. Agora, coloca o corpo mesmo, protege, sobe junto com o cara pra ver se o cara tem a facilidade que tinha o Aleph Manga pra botar a bola na rede. Fala se na hora da bola parada, se não tem um posicionamento, se não tem uma determinação, se não é um time organizado, toma o gol, o primeiro gol que tomou. Pô, o Dadá tava na linha ali, pô, só empurrou a bola pra dentro. Cadê o homem que tem que ficar lá no segundo pau? Então é desorganização. É desorganização. E aí vai tomar o gol. Pô, você tá jogando contra um time que é quarto colocado na competição, pô. Tá ganhando o jogo de 2-0. Mantém a mesma intensidade, o mesmo posicionamento, mantém a mesma estratégia, mas não toma gol nunca. Ué, tomou o gol lá contra o Remo? Que foi a mesma pressão sofrida? É o espelho dessa partida, é o jogo lá contra o Remo. Tava vencendo de 1-0, sofrendo uma pressão tremenda, mas organizado, bem postada, né? Em alguns momentos roubava a bola, caprichando no passe, chegava lá no contra-ataque, quase dava até para ter ampliado o placar. O que a Ponte fez? A hora que ela roubava a bola, que era a hora da transição, que era a hora de botar a bola no chão, errava o passe, né? Tentava dar um chutão. Então faltou organização, Edu. Então essa sempre defendi o Kleiner, mas hoje eu vou colocar na conta dele. Não sei, claro, a gente não sabe se foi ordem, tudo, mas a gente percebe que a Ponte voltou diferente do intervalo. O primeiro tempo da Ponte foi espetacular, pô. Era só voltar pro segundo tempo da mesma forma, do mesmo posicionamento, botando a bola no chão. E aí quem tinha que se desgastar era o Goiás, não a Ponte. O Goiás tem que correr atrás. Mas quem correu atrás e correu errado foi o time da Ponte, viu, Edu? Essa daí eu vou botar na conta do Gilson Kleiner, porque não dá pra deixar um time que faz o primeiro tempo que fez e volta pro segundo tempo totalmente desfigurado. Aí é vestiário, aí é determinação, aí é posicionamento. E as substituições também realmente não ajudaram. O Hermes falhou no lance do gol, né? Não gostei da participação do Richard andando. O seu Josiel também não acrescentou absolutamente nada. E o seu André Luiz com muita dificuldade de posicionamento, né? O Iago vinha fazendo um bom jogo, cansou, né? Porque correu errado também. Mas eu não gostei dos homens que entraram, Edu. Olha, muita gente reclamando realmente aqui do Kleina e nas alterações, né? Por que colocou o Richard? Por que não colocava o Fecim ao invés do Richard? E o segundo gol começou com o erro do Josiel, a pessoa aqui do WhatsApp, viu? Apontando aqui, realmente, até o Batista registrava, tudo começou ali e tal, no erro do Josiel e tal. E aí saiu uma jogada que originou um escanteio cobrado. Não, mas não foi escanteio, não, foi um lançamento, né? Foi um cruzamento pro Aleph Manga, né? 2-2. Mas enfim, pessoal reclamando aqui. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp. Você de Ribeirão Preto, alô AM 1270, também nosso muito obrigado. Nos aplicativos, pela internet, no YouTube, no Facebook. Olha, já
eu vou falar de uma padoca, porque vocês sabem que eu adoro uma padoca, hein? Já vou falar da nossa Nico Paneteria. Abrindo o nosso jogo aberto, vamos eleger o craque do jogo e convidamos a todos para o nosso jogo aberto, aqui fechado. Goiás 2, Ponte também 2. A Macaca vencia 2-0, hein? Ei, macaquinha safada! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia lá na Nico. Primeiro, tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Você chama o cafezinho, pãozinho na chapa. Sobremesas que dão água na boca. O almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau, hein? Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, bateu aquela... E a melhor, não pode faltar de jeito nenhum, a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Aproveite também o salgado da semana. E atenção, hein? Salgado, até o dia 7 de novembro, saboreie a trouxinha de presunto e queijo por um precinho especial. Na promoção, a trouxinha. E novidade para crianças, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964. 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia, Nico Paneteria. Aê! Aê! Ó, e um abraço pro Valtinho. A Nico também tem na Glicério com Cônigo Cipião, Avenida Glicério com Cônigo Cipião. Olha, o pão baguete é espetacular, hein? Um abraço pro Valtinho, grande padeiro da Glicério. E também um abraço para o Pita, que foi jogador de basquete de Totoiate. Agora 23h47. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Meus amigos, agora sim, o craque do jogo, Goiás
Goiás e Ponte 2-2, estava 2-0 para a Ponte. Começo com o amigo Batista para variar um pouquinho. Oi, Batistão, que narrou brilhantemente, hein? 2-2. E aí, Batistão? Ô, Edu, a Ponte poderia ter saído com resultado positivo. Fez 2-0 no final do primeiro tempo, um golaço do Leonaldi, bateu da entrada da área. No segundo tempo, perdeu por 2-0, né? Por isso, o jogo terminou empatado por 2-2. Mas, no primeiro tempo, quem matou o primeiro tempo foi o Leonaldi com esse gol da entrada da área. Não somente pelo gol, mas também por aquilo que apresentou em campo. Ele que desfalcou o time da Ponte na última partida, fez muita falta no jogo contra o Vitória. E hoje, para mim, é o craque do jogo, conceito bom, Leonaldi, que foi premiado com um gol, um belíssimo gol, numa batida da entrada da área. Edu. Olha, pra você um grande abraço, bom descanso, até a próxima, Batistão. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Ouvi hoje o boletim seu dos 88 anos da Rádio Bandeirantes. Opa. Parabéns. Falou do Lombardi Neto, grande narrador esportivo. Sim. E eu não sabia, ele morreu com 39 anos. Pois é. Muito jovem. 8 de setembro de 69. Eu não tinha essa informação, achei que o Lombardi tinha sabido a história dele, né? Mas achava que ele tinha morrido com mais idade. Infarto fulminante com 39 anos. É um negócio inimaginável. Incrível, né? E o sucesso que ele fez com 39 anos. E tudo que ele fez, né? Com 39 anos, com uma idade tão baixa assim, conseguiu fazer tantas coisas. Então, maravilhosos esses boletins. Nós próprios que trabalhamos aqui, através dos seus boletins, estamos conhecendo a emissora que nós mesmos trabalhamos. Parabéns, está muito legal, está muito bom. E vai assim até o final do mês, porque novembro é o mês de aniversário. A rádio ficou um período aí experimental, depois começou a funcionar em definitivo, dia 23, entre 23 e 27, e aí começou a funcionar em definitivo como Rádio Educadora PRC9. E em 2002 se transformou então em Rádio Bandeirantes. A emissora que foi comprada em 59 para o Grupo Bandeirantes de Comunicação e permanece, portanto, até hoje. Maravilhoso boletim falando do Lombardi Neto, me emocionei e até me arrepiei. E Edu, foi um prazer eu que agradeço estar contigo, meu amigo, um abraço. Ô, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de aprender também, conhecer a nossa história aqui, graças à ajuda dos amigos aqui da nossa direção também. Nosso muito obrigado, viu? Realmente é muito importante a gente, né, nos guardados, a gente conhecer melhor aonde a gente trabalha. E agradecer a todos, é uma forma de gratidão a todos que passaram por esse microfone, fizeram essa história e por aqui nós estamos também, graças a ele. Oi, CH, vamos lá então. Leonaldi tem o voto do Batista e qual é o seu? Bem votado pelo Batista, o Léo fez uma partida de muita valentia, fez gol. Eu quero destacar também o Fábio Sanches, que apesar das dificuldades no segundo tempo defensivas, para mim fez um jogo muito legal e fez gol. Mas o meu voto é em Rafael Sanches, aliás, Rafael Santos, lateral esquerdo da Ponte, conceito regular para ele, Edu. Ele que cruzou aí no escanteio para o Fábio Sanches fazer o primeiro gol, hein? Oi, Zorzinho, vamos lá, o craque do jogo, o Leonaldi tem o voto do Batista, Rafael Santos o voto do CH. Eu gostei de alguns jogadores aí, gostei do Fábio Sanches também, fez um bom jogo, o Rafael, sem dúvida nenhuma, jogou bem também. Eu gostei dos dois Iagos, né? Mas é que cansaram um pouco sem ritmo, né? Mas eu vou dar o meu voto ao Leonaldi. Acho que é um jogador importante e ele, apesar da sobrecarga na marcação aí no segundo tempo, e ele fez o gol no primeiro tempo, é um jogador que tem evoluído demais, né? Mas eu vou ficar com o Leonaldi, Edu, o craque do jogo. Leonaldi já tem 2 votos, Rafael Santos tem 1, Antônio Lupe, diga lá o craque do jogo. Eu também vou ficar com o Leonaldi como craque do jogo, o conceito bom pra ele, Edu. Olha, Leonaldi é o terceiro gol esse ano dele, né? O primeiro gol foi lá em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista, 2 na Série B. Em 24 jogos, 3 gols do volante jovem Leonaldi, eleito craque do jogo de Goiás 2, Ponte 2, já. A ficha técnica, vamos até 00:30. Não sei se vai dar tempo para Curitiba do Gilson Kleina, agora 23h50. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, lá em Goiânia, no estádio da Serrinha. Vamos lá, como é que começou a ponte? Com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos. O Iago Henrique, Marcos Júnior e Leonaldi, 3 volantes. Iago, Rodrigão e Niltinho. Lembrando que o Moisés suspenso, não jogou. O Kevin, que era o lateral direito, também não seguiu, teve um probleminha. O Thales não pôde ficar à disposição porque pertence ao Goiás. Primeira alteração foi a 18 do segundo tempo. Entrou o André Luiz no lugar do Iago Henrique. Depois tivemos a 25 minutos, saiu Iago, atacante, entrou Richard e saiu o lateral esquerdo Rafael Santos para entrar do Marcelo Hermes. Depois tivemos a 30 minutos, saiu Marcos Júnior, entrou Camilo e saiu Rodrigão, entrou Josiel. As alterações aí do técnico Gilson Kleina. O Goiás com o goleiro Tadeu, Apodi, ex-Guarani, ex-Ponte, depois da Belmonte. Davi Duarte, Reinaldo, ex-Ponte e Hugo Rezende. Dieguinho, Wellington, depois Albano e Elvis. Luan Dias, ex-Ponte, depois Aleph Manga. Rezende, depois Felipe Bastos, ex-Ponte. E Nicolas, depois Bruno Mezenga. O técnico interino é o Glauber Ramos. Apitou Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Cartões amarelos. Para a Ponte, só o Rayan. E para o Goiás, o Hugo Rezende. Mostrou para o reserva Caio. E mostrou para o Edmar, que é preparador de goleiros do Goiás. Vamos aos gols. Primeiro tempo, 29 minutos. Fábio Sanches de cabeça após escanteio, 1-0 Ponte. A 45, Leonaldi, um chute na entrada da área, 2-0. Depois tivemos o Dadá Belmonte marcando o primeiro gol do Goiás. Marcando aí no segundo tempo, e aos 43, Aleph Manga marca o gol de empate. Final, Goiás 2, Ponte também 2. Eu não tive aqui a informação a respeito do público, mas não temos então render público divulgados. A ficha técnica, Goiás 2, Ponte também 2. Bandeirantes. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Setol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem.
Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 550ml, 6,69. Energético TNT 269ml, 4,29. Gatorade Sabores 500ml, 3,19. Arroz saboroso 5 quilos, 16,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões Alimentação. Confira em iga.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, 2-2 Goiás e Ponte. A Ponte vencia por 2-0. Vamos às defesas. Primeira proposta, 19 minutos. Estava 0-0. Uma defesa do Ivan. Atenção, o Apodi vai cruzar. Toca pela direita, David Duarte na lateral para Apodi. Pé direito, cruzou na área para Nicolas. Pé direito, bateu. Pega Ivan Quaresma. O Wellington bateu de pé da direita. Ele recebe o cruzamento e dá um giro, bate no cantinho, voa aí o Ivan, hein? Vamos lá, segunda proposta, 42 do primeiro tempo, estava 1-0 Ponte, hein? Estava 1-0 para a Ponte, um escanteio vai ser cobrado no reflexo, Ivan. Oi, Batistão. Direito, levantou, desvio de cabeça, Ivan Quaresma. Palma! Defesa de puro reflexo. Elvis fez a cobrança de escanteio. A bola foi na entrada da pequena área. A cabeçada veio letal. Pegou de frente. Ivan Quaresma fez uma defesa impossível. Ivan Quaresma salva o time da Macaca de tomar o gol. Salva a Macaca. Vamos à terceira proposta. Aqui, 39 do segundo tempo. Estava 2-1. Ponte vencia 2-1, hein? O André Luiz arrisca de fora da área. Domina soltando para Niltinho na ponta direita. Ele vai para cima de Reinaldo na marcação. Vira, rodou a bola, soltou por dentro. Vem na bola, André Luiz. Uma bomba! E defendeu Tadeu. Em 2 tempos. Tadeu faz. Bem, senhores analistas, e uma proposta aqui, a última, é o lance 8, viu, Alexandre? Por favor, 49. Nos acréscimos estava 2-2. Estava 2-2. E o Felipe Bastos mata a bola no peito, pega o rebote, mata no peito, dá uma cacetada e a bola bate no Bruno Mezenga. Eu não sei se entraria, mas uma bomba do jeito que foi, o Bruno Mezenga, o próprio jogador do Goiás, salvou a Ponte. Lalef Manga levantou no ataque, a bola voltou, Felipe Bastos, a batida vai embora! Inacreditável! Felipe Bastos bateu para fazer o gol, a bola explodiu no Bruno Mezenga. Bruno Mezenga jogou de zagueiro para Macaca, a bola explodiu nele. Então, senhor Greg, quero confundir sua marcação. E agora? Porque tudo bem, mas eu não tinha intenção, mas você não bate nele, entrava. Mas rapaz. Foi uma defesa, mas assim, Edu, eu vou pelo grau de dificuldade. Eu acho que a segunda opção aí naquela cabeçada lá no primeiro tempo, e o Ivan Quaresma faz uma bela defesa no puro reflexo, bem narrada aí por Carlos Batista, né? Ele espalma a bola, joga a bola longe. Pelo grau de dificuldade, pra mim a defesa do jogo é essa segunda opção aí, uma defesa do Ivan Quaresma. Isso, 42 primeiro tempo, a Ponte venceu 1-0, seria o empate, o Elvis, ele desvia, aliás, ele bate o escanteio, né? O Elvis cobra o escanteio e tem um desvio, né? Tem um desvio. Nicolas, né? Nicolas desviou, aí foi um reflexo. E pra você, CH? Eu vou ficar com essa última aí. Dentro da área, o Felipe Bastos ia fazer o gol. E aí o jogador do Goiás salvou a Ponte. Isso foi um verdadeiro milagre. Ali eu estava vendo a bola dentro do gol da Ponte. Não é? Ali deu um verdadeiro apagão. Então fico com esse último lance do jogo, chute do Bastos, que quem defendeu foi o jogador de ataque da equipe do Goiás, que Carlos Batista narrou assim. Tem a defesa do Gleger, que ele escolheu também, concordo, mas essa para mim foi a principal do jogo, Edu. Vamos lá, primeira do Gleger, olha o cronológica, 42 do primeiro tempo, Ivan vai pegar. Elvis, pé direito, levantou, desvio de cabeça, Ivan Quaresma! Espalma! Defesa de puro reflexo, Elvis fez a cobrança de escanteio, a bola foi na entrada da pequena área, a cabeçada veio letal, pegou de frente, Ivan Quaresma fez uma defesa impossível. Quem tocou de cabeça foi o Diego, né? Foi o Diego, Carlos Batista corrigiu aqui, Diego. O Diego cabeceou na pequena área, hein? Exatamente. Puro reflexo. Defesaço. Bom, e o CH escolheu essa, 49 acréscimos, já estava 2-2.
Felipe Bastos, hein? Lembra do Pacaembu contra o Lanús, que marcou gol de falta? Ele mesmo. Felipe Bastos, que cacetada, rapaz, matando no peito dentro da área, bate em Bruno Mezenga, se não batesse no Bruno Mezenga, em Batistão. Lalef Manga levantou no ataque, a bola voltou, Felipe Bastos, a batida vai embora! Inacreditável! Felipe Bastos bateu para fazer o gol, a bola explodiu no Bruno Mezenga. Bruno Mezenga jogou de zagueiro para Macaca, a bola explodiu nele, ele foi a nocaute, uma pancada fuzilou de perto da canhota, Felipe Bem, meus Bastos. amigos, Goiás 2.2, já o gabarito, conceito jogador por jogador, agora 00:05, já estamos na quarta-feira. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Feijão Jolie Carioca 1 kg, 6,29. Açúcar União Cristal 5 kg, 17,49. Sal Lebre refinado 1 kg, 1,29. Molho de tomate Fugini 1 kg e 20, 3,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade.
Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade. Rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé. Além dos diversos clássicos. Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria. Produzido pela centenária indústria da família Copini. Além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Gabarito do jogo. Senhores analistas, Goiás e Ponte 2-2, estava 2-0 Ponte. Vamos ao gabarito do jogo, conceito. O conceito é aquele de sempre, se é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Vamos lá, Zorzinho. O conceito do jogo, e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito regular, melhor o primeiro tempo. Oi, CH. Regular, melhor o primeiro tempo. Goleiro Ivan Quaresma, jogando de vermelho. Pelas defesas que fez, essa defesa do jogo aí que você escolheu, Zorzinho, né? A cabeçada aí, a cobrança do Elvis. Quem que cobrou? Quem que tocou mesmo no primeiro pau? Foi o Dieguinho. Dieguinho, né? Bom, pela defesa que fez, só tem uma coisa que você não gostou, foi uma falta cobrada. O Ivan, a bola vem assim, aí ele deixa passar. Foi mesmo. Lá porque no primeiro comecinho do jogo. ele deixa de propósito, deixa passar e sei lá. Eu não fui acionado, né? Mas se eu tivesse sido, teria dito o seguinte: o goleiro não pode fazer aquilo, né? Se ele, sei lá, se posiciona diferente, acha que tá fora da linha de gol, faz aquilo ali, a bola tava na mão dele, né? Precisa segurar o jogo, mas segura, pega a bola, cai, aí tem outras maneiras de segurar. Eu não faria aquilo, mas nem no rachão. Entendeu, Edu? Então, mas assim, olha, o Ivan não teve culpa nos gols, acho que fez algumas defesas importantes, saída de gol. Eu vou dar um conceito regular pra ele, viu, Edu? Vamos lá, o Kevin se machucou, então o lateral direita foi pro Felipe Albuquerque, CH, ele veio do Grêmio, né? O Felipe Albuquerque retomando, é o 32º jogo dele. Bom, o que aconteceu? No primeiro gol, o que acontece? O Nicolas, o escanteio é cobrado, o Nicolas toca de cabeça no segundo pau rapidamente e vai pro Dadá Belmonte. E quem tava com o Dadá era o Felipe Albuquerque. Não sei se você colocar na conta dele, né? Ou se a falha já começou antes de ter deixado aí o Nicolas cabecear. E como é que foi o Albuquerque e o conceito dele? A entrada do André Luiz, além do problema que aconteceu no meio-campo dos jogadores de marcação cansarem, ele entrou também, teoricamente, para dar uma cobertura ali do lado direito, que estava tendo muito problema, no segundo tempo, principalmente.
Depois, com a entrada do André Luiz, até o Aleph Manga foi para o outro lado. Não gostei. Não gostei. Teve problema ali do lado direito no primeiro tempo e no segundo tempo. Hoje vai levar o regular, assim, com bastante boa vontade, mas ele foi titubeante na marcação. Conceito regular, um regular quase ruim, Edu. Fábio Sanches e Rayan. Ô Zerzinho, como é que foi? O Fábio Sanches fez o primeiro gol de cabeça. E no primeiro gol do Goiás, essa cabeçada do Nicolas estava no miolo ali, possibilitando que o Dadá Belmonte, no segundo pau, recebesse e confirmasse o gol. Não sei se vocês acham que também foi falha do número da zaga. Fábio Sanches e Rayan. Sempre quando toma gol de bola parada assim, do jeito que foi, né? Você vê que o Nicolas, e eu tô falando aqui do primeiro gol, ele tava sozinho, né? Sozinho, pô, dentro da área. Tudo bem, mas foi numa movimentação, mas aí tem que ir junto. Ou se vai marcar setor, eles estavam fora da linha, estavam mal posicionados. Pra mim, se toma o gol da forma com que tomou aí, bola parada, inclusive, e o camisa 9 fazendo o toque de cabeça lá que originou o gol do Dadá, eu acho que deu erro de posicionamento ali, de comunicação. Mas olha, o Fábio fez o gol e ele sempre bem ali, né? O Fábio Sanches, pra mim, um pouquinho melhor, né? Eu vou dar um conceito regular pro Fábio Sanches, regular / bom, né? Como gosta de dizer Carlos Henrique. E o Rayan regular, Edu. O Rayan hoje parece que tava meio fora ali e tal, ajustou depois. Depois no final teve um lance, não sei se você se recorda. A bola ele tava sozinho ali, era pra dar um bicão pra fora da grande área ali, ele quis jogar pra dentro, quis, sei lá, pra trás. Um lance meio esquisito. Então, regular pro Rayan e regular / bom pro Fábio. E pra você, CH, dupla de zaga, Fábio Sanches e Rayan. No momento do gol de cabeça, o centroavante, ele deu um passo para trás. Ele estava na marca da entrada da pequena área, ele deu 2 passos para a marca do pênalti, mais ou menos ali, e cabeceou sozinho. Um erro de posicionamento, os zagueiros têm que dar conta disso. Tá certo, Gleger? Mas eu gostei do Fábio, não só pelo gol, mas várias jogadas ele acabou indo muito bem na cobertura. O Rayan um pouco, não sei se inseguro, ele teve bastante problema e também tem relação com o adversário, né, gente? A gente pode falar muito dos jogadores da Ponte, mas a gente não pode esquecer da qualidade técnica do Goiás, que é superior à qualidade técnica, pelo menos ao meu ver, do que em relação aos jogadores da Ponte. Então eu vou dar regular para os dois, mas eu achei que o Fábio foi melhor que o Rayan, Edu. E vamos lá, Jorginho, agora o lateral esquerdo, o Rafael Santos. Foi ele que cobrou o escanteio, colocando na cabeça do Fábio Sanches, onde saiu o primeiro gol. Essas e outras, o conceito do Rafael Santos. Enquanto esteve em campo foi muito bem, né, Edu? Gostei do posicionamento dele, gostei ali. É um jogador que tem crescido muito, mas eu acho que ele, no segundo tempo, foi assim, a tônica do segundo tempo, né? A Ponte correndo atrás e correndo errado. E aí o desgaste veio pro Rafael, né? Que tinha corrido uma barbaridade no primeiro tempo. E aí realmente não aguentou. Mas enquanto esteve em campo, foi muito bem, conceito regular. Os 3 volantes, CH, Marcos Júnior, Iago Henrique e Leonaldi. Num bloco só, sendo que o Leonaldi fez o segundo gol. O Marcos Júnior foi que passou a bola pro Leonaldi, deu assistência. E no pacote o Iago Henrique também, o conceito dos 3. Eu gostei mais do Leonaldi dos 3. Eu acho que no primeiro tempo eles fizeram um bom trabalho, um trabalho de muito sacrifício físico. A proposta do Gilson Kleina foi essa, deu certo uma parte, na segunda parte o time cansou, não suportou fazer aquilo que ele determinou para fazer. Eu gostei mais do Leonaldi, foi bem eleito pelos companheiros como o craque do jogo. Eu votei no Rafael Santos, porque entendo que o segundo gol da Ponte só foi tomado porque ele não estava lá. Mesmo com tudo que aconteceu, se ele estivesse lá no lugar do Hermes, ele cansou infelizmente, a Ponte não tomava aquele gol de cabeça e a Ponte traria 3 pontos para Campinas. Mesmo com tudo aquilo que aconteceu no segundo tempo. Então, por isso que eu dei para o Rafael, pela importância que ele tem no time. Ele não tem substituto, como o Moisés também não tem. Então, voltando ao meio campo, eu vou dar conceito regular para todos, mas o melhor dos 3 foi o Leonaldi, Edu. Ô, Gleger, vamos lá, também os 3, Marcos Júnior, Iago Henrique e Leonaldi. Rapidamente, por gentileza, o conceito. Gostei mais do Leonaldi, mas o Iago também me surpreendeu positivamente, tá?
um conceito regular para os três, Edu. Vamos ao ataque. Iago foi escolhido para entrar no lugar do Richard. Iago joga até 25 do segundo tempo. O que você achou do Iago, CH? Bom, o Gilson Kleina acertou na aposta dele. Conceito regular, gostei dele. Rodrigão, foi até 30 do segundo tempo. Olha, o Rodrigão, você quer ver só um lance, rapaz? Teve um lance que ele ia fazer. Aí o Iago faz a jogada, gente. Esqueci dessa, nós estamos no segundo tempo. Ele faz uma jogada e o cruzamento. E o próprio Felipe Bastos é que corta para escanteio. O Rodrigão, ele ia fazer. Ele participa do primeiro gol, mas acontece que é do segundo gol do Leonardo, mas ele errou, né? A zaga tirou e foi pro Marco Júnior pro Leonardo, que faz o gol. Não, a gente pode nem considerar. Bom, Rodrigão, como é que foi o assim, ele é um jogador importante, né? Tem presença de área, mas tá muito mal, né, Edu? Você vê que a gente percebe que ele produz muito pouco. Se ele tivesse produzindo um pouco mais... O primeiro tempo ele se movimentou um pouco mais, mas no segundo tempo apagadíssimo, né? Eu vou dar um conceito... Olha, com muita boa vontade, um conceito regular para ele. Não gostei do Rodrigão, não. Bom, e o Niltinho? Jogou o tempo todo, o Niltinho voltando ao time, CH. Como é que ele foi? Ajudou no que podia. Fisicamente, no segundo tempo morreu, mas no primeiro tempo fez até um trabalho regular. Regular para ele. Dos que entraram, Marcelo Hermes, Camilo, André Luiz, Richard, Josiel. Se tem alguma observação, o Greger? E então vamos para o Gilson Kleina. Se não tiver, pelo aquilo que ele escalou... A única observação é que no lance do segundo gol, o Hermes não vai nem para disputa de bola, tá? Com o Aleph, Manga. Não, tem que disputar, pô. Bom, um jogo desse aí, quente pra caramba, sofrendo uma pressão danada, vai pra cima, tenta ali alguma coisa, né? Participou negativamente do lance do gol e o Richard entrou andando, né? Pelo amor de Deus. Então, o conceito ruim pros dois. Agora, o Gilson Kleina, eu disse no comentário final da partida, que é o seguinte... Ele assim, tem responsabilidade, né? O time voltou totalmente desorganizado pro segundo tempo. Totalmente desorganizado. Então, concordei com ele na escalação. O primeiro tempo foi espetacular do time da Ponte, mas volta do intervalo. Eu não sei o que aconteceu no vestiário, porque o time voltou espaçado, as linhas distantes uma das outras, dando muito espaço, aceitando a pressão. O time um pouco pilhado. Nós pedíamos, inclusive, calma. Isso daí é o treinador que tem que organizar no vestiário, pô. Então, por essas e outras, Edu, eu vou dar um conceito ruim hoje pro Kleina. E para você, CH, os que entraram, realmente essa observação aí. Um abraço, viu, Jorginho? Você já falou do Kleina? Valeu, Edu. Já. Valeu. Então deixa eu dispensar. Você chegou que horas aqui? Cheguei 5 horas. Não, vai embora, vai descansar. Bom, valeu, Edu. Um abraço para você, para todo mundo aí. Quinta-feira tamo junto novamente, se Deus quiser, Edu. Valeu, um abraço. Obrigado. O CH, bem lembrado por ele, Marcelo Hermes, no segundo gol, né? Ele disputou com o Aleph Manga, mas né, não foi legal. E o conceito do Gilson Kleina emendando, CH. A verdade é que a Ponte não tem banco de reservas, Edu. E o Goiás tem. Entrou o Aleph Manga, Dadá Belmonte e o Felipe Bastos. Esses 3 jogadores mudaram a partida. Enquanto esses 3 acrescentaram, tudo que o Gilson Kleina tentou, jogou o time para baixo. E tem um comparativo que tem que ser feito. Na partida contra o Remo, vários jogadores que foram titulares hoje entraram no segundo tempo e o time foi para cima. Melhorou com as mexidas. Hoje, as mexidas jogaram para baixo. Poderia ter entrado o Lucas? Poderia. E o Fecim? Poderia. Mas ninguém sabe o que aconteceria na partida. De repente, você pode pôr todo mundo que você escolhe. Eu estou fazendo defesa de ninguém, gente. Eu só estou dizendo uma coisa que todo mundo sabe. O Goiás tem mais time que a Ponte. Eu tenho alguém que tenha dúvida disso. E a Ponte fez um primeiro tempo maravilhoso. Segundo tempo morreu. Foram as mexidas? Não, com certeza. Eu acabei de dizer. Se está ali, na lateral esquerda, o Rafael Santos, no lugar do Hermes, não toma o segundo gol de cabeça. O Hermes nem subiu na bola. Nem foi para a disputa. Então eu lamento muito tudo isso. Mas hoje não deu certo. Não deu certo, entre aspas, trouxe um ponto para Campinas, que é muito importante, contra um time que está no G4, não é? Agora tem que resolver o problema contra o CRB, jogando em casa no Majestoso, no domingo. Aí o bicho vai pegar. Aí é obrigação realmente, jogando dentro de casa, de ganhar o jogo. Não que hoje não seria. Estava na mão. Ficou gosto amargo? Ficou.
Poderia ter feito diferente? Poderia, mas os jogadores que entraram também poderiam ter, principalmente seu Richard, seu Josiel, estão com brincadeira. Eu não poria nenhum desses dois jogadores, principalmente o Richard, que era titular outro dia. Ele tirou do time titular e tirou a confiança do jogador. Você não arranca um cara que tem uma sequência, depois você põe para resolver seu problema. Deixa fora. Por que ele não pôs o Lucas hoje, por exemplo? O Fecim. Ele tem as explicações dele, e eu respeito muito isso. Ele está no dia a dia. Mas eu não acho que foi o Gilson Kleina que acabou comprometendo. O elenco da Ponte tem problemas. E para mim isso está muito claro. Para muitas pessoas não. Está muito claro isso. Vai chegar uma hora que vai ter problema. E o problema está acontecendo agora. Aconteceu com o Náutico, aconteceu problema com o Remo, aconteceu com o Vitória e aconteceu hoje também. E vai ser sofrimento para encerrar, Edu, até o final do campeonato. Eu lamento muito isso. Então eu disse a semana e vou falar hoje. Você que precisa cuidar da saúde, torcedor da Ponte, cuide, né? Remedinho de pressão, tranquilo, né? Porque domingo é outro pega para capar, Edu. Então se preparem. Se prepare. Conceito do Gilson Kleina, regular, /ruim, porque ele também tem responsabilidade. Um abraço, CH, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, agradecendo toda a equipe técnica competente da Rádio Bandeirantes. Tchau, Edu, até a próxima. Muito obrigado, 00:25. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Bateu direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Uma das vozes mais marcantes na história da Rádio Bandeirantes foi a de Salvador Lombardi Neto. Em 1957, teve início um dos programas de maior audiência e popularidade, A Hora do Trabalhador,
que era apresentado das 7 às 8 da manhã e que tinha ingredientes simples: música, poesia, notícias, hora certa, prestação de serviços e utilidade pública. Nesse programa, Lombardi Neto introduziu um dos maiores bordões da história da Rádio Educadora, a PRC9. Hora do Trabalhador, uma hora de alegria para quem sua todo dia. Lombardi Neto também chefiou por muitos anos a equipe de esportes, onde realizou uma verdadeira reformulação, tirando da Rádio Brasil e trazendo para a Rádio Educadora grandes profissionais como Alfredo Orlando, Pereira Neto, José Sidney e Pereira Esmeriz. Lombardi Neto também participava de inaugurações e eventos promovidos pelos clubes da cidade. Também apresentava o famoso desfile de fantasias do Tênis Clube. Era o apresentador oficial dos desfiles de 1º de maio e 7 de setembro. Mas na manhã de 8 de setembro de 1969, Lombardi Neto não se sentiu bem. Foi levado às pressas para a Beneficência Portuguesa e acabou falecendo vítima de um infarte fulminante. Lombardi Neto tinha apenas 39 anos e faleceu em pleno exercício de suas funções na Rádio Educadora. Lombardi Neto também foi chefe do protocolo e arquivo da Câmara Municipal de Campinas. Seu sepultamento foi um dos maiores que Campinas já viu. 2 carros do Corpo de Bombeiros saíram da Beneficência Portuguesa, passaram pela Avenida Francisco Glicério, em frente ao prédio da Rádio Educadora, e no caminho, populares jogaram pétalas de flores e papel picado dos prédios, prestando a última homenagem ao radialista. Seguidas homenagens foram a ele prestadas. Deu nome de 3 ruas. Salvador Lombardi Neto é nome de uma rua em Paulínia, de uma rua em Sumaré e aqui em Campinas é nome de rua na Vila Teixeira. E Salvador Lombardi Neto também é nome de uma praça de esportes no Jardim Olina. E também é nome de uma das praças em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Feijão Jolie Carioca 1 kg, 6,29. Açúcar União Cristal 5 kg, 17,49. Sal Lebre refinado 1 kg, 1,29. Molho de tomate Fugini 1,20 kg, 3,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 974032077. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo, e também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, é do Pinheiro. Clube, destaque final da Macaca. 2-2 hoje lá em Goiás. 2-2, empate que deixa a Ponte Preta apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Próximo compromisso contra o CRB, domingo às 8h30 da noite. Tem muita gente me perguntando aqui a respeito do João Veras. Eu fiz 2 perguntas ali para o Kleina, né, sobre essa pressão de entrar em campo nesses últimos 5 jogos com a proximidade do Z4 e por que o João Veras não foi relacionado. Sobre o João Veras ele não respondeu. 5 jogos, faltam agora 5, 3 no Moisés e 2 fora, justamente com Londrina e Confiança. Abraço, viu, Lupe? Só um detalhe rapidinho, Edu, sei que você tá apertado aí. Próxima rodada tem Cruzeiro e Londrina e Cruzeiro, jogo no Estádio do Café, e tem Confiança e Brusque. 2 confrontos aí importantíssimos contra equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Beleza. Valeu, Edu. Bom dia, viu, Lupe? Bom dia. Muito obrigado, Alexandre Almeida, em nome de toda a nossa técnica aqui. Meus amigos, 2-2 Goiás e Ponte. A gente agradece aqui a todos que participaram. Nosso muito obrigado. E eu volto agora na quinta-feira, né? Quinta-feira eu volto com Guarani e Goiás. Então até quinta. Quinta eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.